mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 19 horas mais 3 minutinhos. Claudinei Corsi. Sete da noite, mais 4 minutos. Olá, boa noite a você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, mais uma grande jornada esportiva. Hoje com a Taça Independência, primeira fase. Às 8 da noite, a bola rola no estádio Brinco de Ouro Princesa. Tem um jogo tradicional. Tem Guarani e Portuguesa de Desportos. 8 da noite, Brinco de Ouro. E você vai acompanhar aqui com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo. A presença de Felipe Marques.
Por aqui nós falamos em nome de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E com a gente também Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 7 da noite, mais 5 minutos em Campinas, 7h05. A partir de agora eu vou girar os primeiros e principais destaques com as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. E o primeiro destaque chegando é o destaque do Bugre, que acho que já está escalado para pegar a lusa. O destaque chega com ele, de Valinhos, Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Boa noite, Albert, seja bem-vindo. Albert Cavalcante. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca e a você, amigo internauta, sempre conectado nos canais Futebol Interior. Claudinei Corsi e amigos, o Guarani está definido e escalado pelo técnico interino. E como joga o Guarani? Moura. O técnico interino Moisés Moura para essa partida ainda Taça Independência, a primeira rodada. Define o Guarani, manda os 11 selecionáveis a campo. Com eles, Tony, Ivan Alvarinho, Lucão e Alan Santos e Jamerson. Wenderson, Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruninho, Isaac. É o Isaac. O Neilton está fora. Aí nós recebemos a informação que ele estava com febre. Ele que treinou a semana inteira, porém, entretanto, ele está fora da partida de hoje. A nota do Departamento Médico Guarani informou que ele está com febre, então está fora dessa partida. E no ataque, ele, o camisa número 9, Genison. Isso mesmo, o Genison está no ataque. O Genison será titular na partida de hoje, Claudinei Corsi. Pois é, já o presidente vai falar a respeito disso. E o destaque da Lusa do Canindé, hein, Albert? Só lembrando, viu, Claudinei Corsi, aos amigos, né, a Taça Independência, que substitui o Troféu do Interior, não mais concederá vaga para a Copa do Brasil, tá? Mas teve a sua premiação ampliada. O prêmio ao campeão aumentou de 250 mil para 400 mil. E o vice-campeão de 150 mil foi para 200 mil. Só para dar aquela pincelada, viu, Claudinei Corsi? Tá certo. Ô, Felipe Marques, solta o hino da luz aí, que os nossos patrícios portugueses merecem. Boa. Aqui, né? Gostamos da luzinha. Aí, a luzinha que escapou quase, hein? São Bento queria aprontar pra cima da luz, hein? Por causa daquele jogo com Corinthians e tal, né? Regulamento. Mas tá tudo na... Regulamento, mas você sabe, né, Claudinei Corsi? Vale pra uns e não pra outros. Exatamente. Olha só... A vaga da Copa do Brasil, Claudinei Corsi. Pois é, mas Albert Cavalcante, liga lá a respeito da nossa lusa querida, qual é o destaque inicial? Ora pois, Claudinei Corsi, para esse jogo, o técnico Gilson Kleina terá 3 importantes retornos. Após cumprir suspensão contra o Mirassol, lateral direito Pará, o zagueiro Bruno Leonardo e o volante Madison, é ele mesmo, Madison ex-Guarani, voltam a ficar à disposição do comandante. Já o volante Mazargão, que recebeu o 3º cartão amarelo, desfalca a Lusa na decisão de hoje. Madison, que retorna, deve ficar com a vaga. E já do lado do Guarani, Claudinei Costa, que esqueci até de falar, viu? Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Bruno José, tá? Ele levou o cartão amarelo na rodada passada, Claudinei Corsi, e serve para a Taça Independência. Está fora a partida de hoje. Tá muito bem. Uma pergunta para você, Albert Cavalcante. Se você for a Portugal, você ficaria muito bravo se você tivesse que pegar uma bicha? Então, Ney, eu não sei o que seria isso, Claudinei Corsi. E se você tivesse que ir todos os dias de manhã na padaria e pedir um cacetinho? Então, Claudinei Corsi, eu não sei o que é isso. Eu poderia traduzir, por favor? Fique tranquilo, Albert. Uma bicha é uma fila em Portugal, entendeu? Quando você vai ao cinema, ao teatro, ao campo de futebol, tem uma fila. Sim. Lá se chama bicha. Entendi. E o cacetinho que você vai pedir todos os dias na padaria é o pãozinho francês que você faz aqui no Caetano. Ufa, Claudinei Corsi, que susto. Mas tudo bem, então iria sim, Claudinei Corsi, iria. Tá muito bem, 7 da noite, mais
11 minutos. Vamos com a opinião dele. Wagner Ferreira. É o nosso presidente Wagner Ferreira, Taça Independência, antigo troféu do interior, Guarani Portuguesa. E aí, Wagner, boa noite, seja muito bem-vindo, Vagnão. Não. Agora tá. É muito que o bem, Wagner é muito novo obrigado. de rádio, né? Tá começando agora. Olha, quando a estrela chega, tem que estar tudo preparado, microfone ligado, entendeu? Fato, é fato. Grande abraço, Claudinei, amigos da bancada verde aqui dos canais Futebol Interior, ao Felipe. Olha, muita gente questionando a motivação que os dois times, vamos chamar assim, têm para esse jogo da Taça Independência, né? Que é uma homenagem aí ao aniversário da nossa independência de Portugal, né? Bom, isso aí é um detalhe à parte. Agora, há uma premiação. Há também o nome dos jogadores, são profissionais. Tem que honrar o seu nome, o contrato, a camisa que vestem. E depois outra. É um torneio que você vai ter o jogo de hoje, tem mais um depois com adversários ainda a serem conhecidos, né? E depois, no caso de sucesso, volta olímpica, aquele portal com aquela chuva de papel picado, levantamento de taça. Então há uma certa motivação, sim. Então eu acho que por isso que o Guarani está encarando com seriedade. Se o time não é o melhor dos mundos para a partida de hoje contra a Lusa, pelo menos o técnico mantém uma coerência. Porque desde que ele pegou o time, todos se lembram da goleada, né, de 5-0. O empate contra o Palmeiras, de 0-0. E ele mantém a mesma formação com o Alvarinho ali reforçando a defesa e também uma opção ali pelo lado direito. Deixa o Diogo Matheus no banco. Mantém a mesma formação de defesa, porque realmente o titular ali tá suspenso, tá jogando o Alan Santos, mas não tá comprometendo, tá jogando bem. O meio-campo não há que fazer nenhuma restrição. Agora no ataque, o torcedor queria ver o Bruno Mendes jogando, né? Mas calma, porque ele pode entrar no jogo e vai entrar no jogo, está no banco de reservas. Com relação à opção do Isaac, é porque essa formação já deu resultado em outras oportunidades, né? Com o Richard Rios, Giovanni Augusto e Isaac. É uma triangulação que pode ser muito bem feita e por isso eles estão apostando. O Gênison, vocês viram que no meio da semana houve uma polêmica aí que o Gênison entrou nas redes sociais, praticamente se despedindo do Guarani. Então muita gente questionou que ele não vai ser aproveitado, já não vai jogar mais no Guarani, no entanto aparece hoje como titular. Então é bom deixar bem claro que não foi nada disso, nada de despedida, tá aí o Gênison e pode ser aproveitado, inclusive ter sucesso no jogo de hoje. É isso aí, Claudinei. Tá muito bem, esse é o destaque de Wagner Ferreira, que vai estar com a gente aqui comentando o jogo entre Guarani e Portuguesa. E quem é que vai transmitir o jogo, hein, Felipe Marques? Lucas de Souza. Que já está por aqui também. Muito boa noite para você, Lucas, seja muito bem-vindo. E o seu destaque, a sua expectativa para Guarani e Portuguesa, Lucas? Boa noite, Claudinei Corse, a bancada verde e branca aqui, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e o meu amigo Felipe Marques, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. E a você, amigo ligado e conectado aqui no canal Futebol Interior no YouTube. Ô, Ney, eu vou destacar o seguinte, hein? O destaque da Copinha do Guarani está no banco de reservas, o menino Theo, hein? Que foi o melhor jogador do Guarani na fase de grupos, né? E durante toda também a Copinha no Guarani no início deste ano, está no banco de reservas e eu acho muito legal esse trabalho do Moisés Moura com a base, né? Daqui a pouquinho o Albert passa, né, o banco de reservas do Guarani, mas com mais uma vez oportunidade para os garotos terem oportunidade de jogar, mostrar serviço e quem sabe reforçar o Guarani ao longo da temporada. E eu convido você já a deixar seu comentário, deixar seu like, participar da nossa jornada. O Claudinei Corse vai ler as mensagens hoje, Claudinei Corse, você no YouTube? Sim. Então você manda a sua mensagem, o Claudinei Corse lê para você, participando da nossa jornada, comentando, cornetando também, porque não, sua participação é muito importante, viu, Claudinei Corse? Legal, muito obrigado. Este Lucas de Souza vai transmitir a partida aqui nos canais Futebol Interior, no nosso YouTube oficial, no canal de áudio, no app para Android e também iOS, também através do Radiosnet, Tudo Rádios, radios.com, CX Rádio, todo mundo com a gente na transmissão da jornada esportiva dos canais Futebol Interior. E você pode mandar a sua mensagem também através do nosso WhatsApp 19 98989 3526. 98989 3526 é o nosso WhatsApp, que você pode também participar através dele. E você que estiver participando com a gente vai estar concorrendo aqui a um corte de barba e cabelo a ser utilizado na segunda, terça ou quarta, né, de cada semana, com agendamento antecipado. Oferecimento dos nossos amigos lá da Alfa Barber Club, a sua barbearia. Que tal dar um tapa no visual, hein? Alfa Barber Club,
Rua dos Alecrins, número 46, no Cambuí. O telefone lá é o 3255-2101. Grande abraço para o Gustavo, o Leandro, o André, o Luiz André e também o Rodrigo. A rapaziada esperta, os magos das tesouras, lá da Alfa Barber Clube, que está sempre com a gente nas jornadas esportivas, sempre sorteando ouvinte. Você liga, participa e no final, no começo do fim de jogo, você vai saber quem é o ganhador deste prêmio da Alfa Barber Clube. Já abraçando aqui o João Paulo Queiroz, boa noite e ótima transmissão. Sigamos em ascensão, meu bugre. Tem torcedor da Lusa aqui também, o Sidney Dias da Silva, diz aqui, vai Lusa, e você pode e deve participar com a gente aqui desta nossa jornada aqui no Facebook ou através do nosso, através do canal do nosso WhatsApp 98989-3526, está na tela aí para você, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo, não sem antes dizer que a coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paioli, a direção geral é de Arthur Eugênio Matias. Eu, Claudinei Corsi, em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, saúdo você e ao mesmo tempo agradeço antecipadamente a sua audiência. Muito obrigado e fique com a gente aqui, porque daqui a pouco tem Guarani e Portuguesa. A gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
7 da noite, mais 19 minutos, 7h19. Já estamos de volta aqui com a Jornada Esportiva Canais Futebol Interior. Já, 8 da noite, tem Guarani e Portuguesa, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tempo chuvoso na cidade de Campinas, vai afastar, evidentemente, um pouco o público, né? Mas ainda assim, o torcedor vai comparecer, sem dúvida nenhuma. Deixa eu dar um lembrete para você que está ligado com a gente aqui na Jornada Esportiva. A gente sabe como é, o futebol interior é polivalente, né? E amanhã, a partir das 8 da manhã, no YouTube e também no Facebook, nós vamos transmitir para vocês o primeiro torneio intercondomínios de beach tênis. É isso mesmo, beach tênis, que é um esporte que cresceu barbaridade no Brasil. Dizem até que as quadras todas do Rio de Janeiro, que era de futevôlei, passaram a ser agora de beach tênis, né? E nós vamos, então, nessa onda aí, transmitir o primeiro torneio intercondomínios de beach tênis. Estarei ao lado do Lucas de Souza, ao lado do Giovanni Paiola, lá na Arena Aveiro, aqui, divisa de Souzas e Valinhos, e você vai poder acompanhar e participar com a gente também, desde as 8 da manhã, a raquetada inicial, a gente já vai estar presente para transmitir para vocês o primeiro torneio intercondomínios de beach tênis, uma realização da nossa parceira GM7. Brevemente você vai conferir o placar ao vivo do futebol interior em todos os painéis e telas da GM7 aqui em Campinas. Também parceria da Noblu, marca esportivo. Na GM7 mandar um grande abraço para o Ricardo e na Noblu um grande abraço para o Renato. E agradecer também os nossos parceiros, patrocinadores desta jornada de amanhã, a Overfam, né, produzindo camisetas e uniformes aí com o V Fator 50, uniformes muito bonitos, os quais nós estaremos usando amanhã. A Smart Store é o mercadinho no seu condomínio, né? Mercado em condomínio, coisa melhor que tem, você não precisa nem sair do condomínio, já chega ali, paga, pega, leva o seu produto, tem cerveja, tem refrigerante, tem sorvete, tem bolacha, tem tudo para você nos mercados para condomínio da Smart Store. Mandando um abraço lá para o Dario, para o Oberdan e também para o Adriano. Com a gente também a Ridger Comunicação Integrada, do meu amigo Danilo Palma, né, onde nós fazemos os nossos podcasts. E o Danilo sempre presente com a gente também, parceiraço agora do futebol interior. Muito obrigado a todos aí. E com a gente também Faz um Bet. Você respirou? Faz um bet. Faz um bet aí. Você quer apostar nesse jogo do Guarani? Entra lá no site da fazumbet.com e você pode apostar. E você sabe que você pode apostar até em quem vai ganhar o BBB. Exatamente, quem vai ganhar o BBB. Respirou? Faz um bet aí. Muito bem, são 19 horas mais 22 minutos. Vamos com a participação do Dr. Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar do confronto entre Guarani e Portuguesa. Duas equipes históricas no futebol de São Paulo. Na década de 1970, o Guarani começou a ocupar o lugar da Portuguesa. A Portuguesa sempre foi a quinta força do futebol paulista, depois de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Mas nos anos 1970, o Guarani passou a ocupar o lugar da Portuguesa. Mas aqui no futebol interior eu vou fazer uma seleção de jogadores que vestiram a camisa dessas duas equipes, principalmente tendo como referência justamente este período, anos 1970 e anos 1980. E deu um timaço. Vamos acompanhar aqui no futebol interior esta seleção de jogadores que jogaram no Guarani e também vestiram a camisa da Portuguesa. Olha que time interessante. Sidmar, Mauro, Estevão, Deodoro e Albérios. Capitão, Alexandre Bueno e Zenon, Luiz Miller, Campos e Gerson Sodré. Vários outros jogadores jogaram tanto no Guarani como na Portuguesa. Produção, coloca a foto do time da Portuguesa que disputou o Campeonato Paulista de 1988. Olha este time da Portuguesa. Dos 11 titulares, 7 vestiram a camisa do Guarani.
Olha este time. Valdir Pérez, Eduardo, Márcio Araújo, Chiquinho, Capitão e Luciano. Agachados, Jorginho, Toninho, Tita, Zenon e Catatal. Time da Portuguesa de 1988. Neste time que está aí frisado para que você sinta a equipe, Valdir Pérez, Chiquinho, Capitão, Luciano, Toninho, Zenon e Catatal jogaram no Guarani. Agora vamos, posição por posição, os 11 jogadores escolhidos aqui pelo futebol interior e que jogaram no Guarani e na Portuguesa. O goleiro é Sidmar, chegou novinho no Guarani, foi bem na equipe bugrina e também foi bem na Portuguesa. Lateral direito Mauro, cabeção, campeão brasileiro com o Guarani em 1978, também jogou na Portuguesa. Dupla de zaga, Estevão Soares, revelado pelo Guarani, jogou em grandes equipes, campeão brasileiro em 1977 com o São Paulo, também jogou na Portuguesa, junto com Estevão na zaga. Deodoro foi revelado pela Portuguesa, jogou no Vasco, jogou no Juventus, jogou em outras grandes equipes e marcou época como campeão do primeiro turno jogando pelo Guarani. Olha uma foto do Guarani com Deodoro e também com Zenon, que jogou na Portuguesa. Guarani, campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista em 1976. Em pé, Miranda, Neneca, Amaral, Nelson, Deodoro e Flamarion, Renato, Zenon, André Catimba, Davi e Ziza. Na lateral esquerda, Alberes, o bom Alberes. Ele veio do Náutico para a Portuguesa e da Portuguesa negociado com o Guarani. Alberes, lateral esquerdo bugrino, quando o Guarani foi vice-campeão paulista em 1988. No meio-campo, cabeça de área, capitão, justamente em 1988, chegou na Portuguesa e até hoje é um dos maiores jogadores da história da Lusa do Canindé. No final de carreira, esteve no Guarani como meia armador deste time. De um lado, Alexandre Bueno, o jacaré, o saudoso Alexandre Bueno. Alexandre Bueno jogou muito bem no Guarani e muito bem na Portuguesa. E o outro amador, o maior jogador bugrino de todos os tempos, Zenon, que em 1978 foi campeão brasileiro com o Guarani e no final de carreira, jogando fino na bola, jogou na Portuguesa em 1988. No ataque deste combinado Guarani-Portuguesa, Luiz Miller. Luiz Miller veio do São Paulo, passou pelo Goitacás do Rio de Janeiro e jogou no Guarani. No Guarani, Luiz Miller foi mais ou menos, mas na Portuguesa ele deu show. Olha um time da Portuguesa com o Luiz Miller. Este time foi vice-campeão paulista em 1985, perdendo a final para o São Paulo. Em pé, o preparador físico Jair Squarize. Jogadores: Luiz Pereira, Eduardo, Toninho, Célio, goleiro Serginho e Luciano. Agachados, Toquinho, Alberes, Luiz Miller, Edu Marangon e esquerdinha. No ataque, o comandante Campos. Jogava muito Campos. Campos foi uma contratação midiática muito cara, feita pelo Guarani em 1976, junto ao Atlético Mineiro. E depois, Campos jogou na Portuguesa, completando o time de combinado Guarani-Portuguesa. Na ponta esquerda, Gerson Sodré. Você vê uma imagem de Gerson Sodré em 1985 com a camisa do Guarani. Gerson Sodré chegou no Guarani trocado por Hernani Banana. Hernani Banana foi bem no Guarani, foi bem na Portuguesa. Neste combinado, o técnico é Candinho, talvez o mais marcante treinador da história da Portuguesa, e com duas passagens pelo Guarani em 1985 e 1994. Aqui no Futebol Interior, estamos abordando jogadores de Guarani e Portuguesa. Ficou interessante, não? Jogadores que vestiam as camisas de Guarani e de Portuguesa. Anos fantásticos, principalmente para o futebol de Campinas. Referência
décadas de 1970, 1980. Eu acho muito improvável que Guarani e Portuguesa voltem a ter o destaque que tiveram neste período. Sidmar, Mauro, Estevão Deodoro e Albérios, Capitão Alexandre Bueno e Zenon, Luiz Miller, Campos e Gerson Sodré. O time, o combinado, Guarani barra Portuguesa. Eu coloquei o Candinho de treinador, mas poderia ser também da Duarte, Carlos Alberto Silva, Jair Pisserdi. E por fim, uma homenagem a Darcy ponta esquerda. Surgiu bem no Guarani, mas algumas contusões não deram a Darcy a condição de ser titular absoluto do time bugrino. Mas em 1978, Darcy teve um ótimo momento na Lusa do Canindé. Olha esta foto de um time da Portuguesa em 1978. O goleiro é Moacir, que jogou na Ponte Preta. E o Darcy é o último adaptado. Aqui no Futebol Interior, histórias de Guarani e Portuguesa. Jogadores que vestiram a camisa dessas duas grandes equipes. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. E se você quiser, mande aqui um recado com os canais do Futebol Interior, que nós estaremos fazendo o que você pedir, uma referência histórica, um jogador do passado, um confronto que você tem saudade. Nós recordamos aqui no Futebol Interior. Tá, então, o doutor Arthur Eugênio Matias participando mais uma vez da nossa jornada esportiva com histórias, né? E que histórias de Lusa Guarani. Agora 7 horas mais 32 minutos, 7h32. Ô, Albert, dá uma repassada aí no time do Guarani, para quem tá chegando agora com a gente no nosso YouTube. Diz aí, como é que joga o Bugre, Albert? É, o Guarani do técnico Moisés Moura, que vai participar aí, né, da Taça Independência contra a Portuguesa. Lembrando, hein, na 7ª rodada, Guarani e Portuguesa se enfrentaram e o Guarani venceu por 2-1. Golaço, né? O segundo gol, golaço do Matheus Sniper Barbosa. Na gaveta, quase o Lucas de Souza caiu da cadeira. Então, o técnico Moisés Moura traz a campo o Tony, o Ivan Avarinho, o Lucão, o Alan Santos e o Jamerson. Venderson, Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruninho, Isaac e Gênison Claudinei Corsi. Ô Albert Cavalcante, você pode, por favor, me definir como é que a gente deve chamar o camisa 23? Porque uma hora vocês falam Wenderson, outra hora vocês falam Venderson e eu não sei qual é o nome do cara. Então, mas eu falei agora o que, Claudinei Corsi? Você falou Venderson. Venderson. Então, Claudinei Corsi, eu vou jogar no Venderson, viu? Estaria correto, né? Venderson. Bom, eu sinceramente não sei a pronúncia correta. Posso né? fazer uma meia-culpa aqui? Pode. Eu chamo ele de Wenderson, mas eu creio que a pronúncia correta seja Venderson. Então vamos ficar com Venderson. Pode ser. Fechou, Claudinei Corsi. Camisa Venderson Busquets. Pode então, ser. O Venderson. Deixa eu mandar um abraço para a rapaziada que tá com a gente no YouTube aqui. Grande menininho Mário Celso tá com a gente aqui, lá em São Francisco do Sul. Lembra daquela vinheta assim, Wagner? Pam, 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 pam. Mário Celso. Campinas, meu amor. Campinas, meu amor, era o programa dele. Que voz, hein? Olá. Ele tinha esse programa, Campinas, meu amor. Foi ele que lançou esse programa aqui. Grande menininho Mário Celso, ao lado da Isabel, né? Que é a esposa dele. Grande abraço aí, Marinho. Muito obrigado pela audiência, hein? Você sempre com a gente aqui. Muito obrigado, hein? Isso que é legal, né? Um profissional do rádio, que é um cara de rádio bom e sempre curtindo a gente aqui no Futebol Interior. Isso nos deixa com uma alegria muito grande. Quem mais aqui? O Sidney Dias da Silva, que está torcendo para a Lusa, diz aqui, bom serviço a todos os comunicadores. O Luiz Vale. Boa noite, amigos. Tô on aqui, hein? Boa jornada. Luiz do Vale. Luiz do Vale. É o Luiz do Vale? Grande Luizinho. Um abraço, Luiz do Vale. Quem é o Luiz do Vale? Ué, não conhece o Luiz do Vale? Eu tô perguntando, eu não conheço. Não, Luiz do Vale é repórter aqui também já trabalhou até na Rádio Brasil, exatamente, trabalhou também... Luiz do Vale? Exatamente. Você conhece o Luiz do Vale, Wagner? De nome, né? Trabalhou no Esportes Multimídia com o Maurício Camargo, exatamente. Né? Tá bom, então boa noite para você, Luiz do Vale. Profissional. Muito obrigado, e mais um profissional curtindo aqui o Futebol Interior, né? Isso prova realmente
que a gente tem ouvintes que são credenciados, né, e diferenciados. O Sidney Dias da Silva diz que torce para a Lusa vencer. Ele é Ponte Preta, por isso que ele está torcendo para a Lusa. Sem problema. A Marilene Amanso já chegou por aqui. Oi, pessoal, boa noite. Ela que está lá no Pauliceia. Quem mais aqui? O Júnior Samba. O que houve aí? O que aconteceu? O Lucas de Souza, ele é um fanfarrão, ele já tá mostrando a nossa audiência qualificada. Sei. Eu não sei o que acontece, Claudinei Cor. Eu juro pra você que assim, eu tenho que agradecer, são sensacionais. Claudinei Cor, você olha aqui, tem um número, quando se olha o negócio Tem tá outro. lá em cima. Tá muito bem, a gente agradece a todos. Vamos compartilhando a nossa live aí, né? E olha que eu não compartilhei nos grupos do Guarani ainda, hein? Não, então Ainda não. não compartilhe. Não, porque vai dar muita gente? Eu já compartilhei. Ah, então tá bom. Você está sempre à frente, Albert. Muito obrigado. Só não traz pão, mas tá bom. O Júnior Samba, boa noite para todos. Júnior de Jacareí. Técnico burro, colocou o perna de pau do Gênison. Vai se lascar, Moisés. E Benhur, os dois burros. Barbaridade, tá bravo aqui. A Marilene Amanso diz aqui, só na escuta, não quero nem saber. A giripoca vai piar, não tô nem aí. Desejo uma ótima transmissão, como sempre. Independente do time, gosto de ouvir vocês. Ela diz que nós acalmamos ela, né? Não sei que jeito, mas... O Flávio Freitas, chuva milagrosa de Mirassol em Campinas. Também não entendi. Chuva milagrosa de Mirassol em Campinas. Aí mandou chuva de lá pra cá. Aí o Quarto Grau diz aqui, boa noite. E o Flávio Freitas diz, Brooklyn 0-1 para a chuva milagrosa de Mirassol em Campinas. Agora se referindo à classificação da Portuguesa, ela é Mirassol, né? A Maria Alice Santos está com a gente aqui também, a fã incondicional do Albert Cavalcante. Diz boa noite aqui, meus amigos, aquela que trouxe a conchinha da praia para ele. O Quarto Grau diz boa sorte, Bugre. O João Fernandes de Souza, João Bugrino de Ouro Fino, Minas Gerais, ligado no futebol interior. Um abraço. Ô, João, qualquer hora nós vamos baixar em Ouro Fino para comer aquele bolinho de fubá, aquele pãozinho de queijo, aquele queijinho mineiro, né? Vamos baixar aí, hein, João? O Mário Celso Garotinho diz aqui, Luiz do Vale, ótimo repórter. O Quarto Grau, parabéns pelo trabalho de vocês. Tudo de bom aos profissionais da rádio. Muito obrigado, continue participando com a gente, todo mundo está participando aqui e concorrendo a um corte de barba ou cabelo lá na Alfa Barber Club. Fala, Wagner. Ô, Ney, essa rapaziada nova, talvez não saibam do folclore que envolve a Portuguesa de Desportes, ai, né? ai, ai. O Arthur não se referiu a isso. A história do trator, né? Então. Faz parte do folclore, nós temos que registrar aqui. Não sei se vocês sabem. Que a Portuguesa construiu o estádio, fechou a arquibancada tudo direitinho e esqueceram o trator lá dentro. Então não pôde tirar. Uma outra envolvendo, né, a Portuguesa. J. Santos vai ficar bravo com você. Não, ele já tá bravo comigo, ele vai ficar bravo com você, hein, Wagner? Uma outra que foram inaugurar os refletores do estádio do Canindé no sábado à tarde. Então. E uma terceira. Essa eu vi. Fomos fazer o jogo lá no Canindé. Então passamos lá porque lá tem uns restaurantes, né? Uns quiosques e tal. Tem um parquinho para criança lá, estava escrito lá, playground para criança. Então tá registrado. A Portuguesada vai começar a mandar coisa aqui, eu vou passar para você, hein, Wagner? Não quero nem saber, hein? Faz parte da história, isso aí ninguém fala. Tá muito bem. O Albert, traz mais um destaque do Guarani, Albert. O Guarani tem, né, uma mudança na escalação, né, com a suspensão do atacante Bruno José por 3 cartões amarelos. O treinador preferiu entrar ele, né? O Bruninho. E ainda sem o Luciano Castan, que cumpriu o terceiro cartão, o 4, né? Do 4 jogos que ele foi suspenso. Um exagero também. Exatamente, né? Ele só foi tirar ali um mosquito que estava no rosto do jogador. O departamento jurídico do Guarani também, vou dizer um negócio, hein? Claudinei Corsi, você sabe, né? Eu disputei uma vaga, o Botafogo venceu, viu, Claudinei? Lembrando só, né? Botafogo continua, né? Passou. Quanto já embolsou o Botafogo? Faz as contas aí, Lucas. Duas só? Vai deu 3.560.000. Então tá fácil. Pois é. Né, a grande expectativa, né, pra partida de hoje, você fala dessa taça nesse negócio, nesses números já me dá um calafrio, mas tudo bem, né, na estreia, né, hoje, né, o que o torcedor Bruno quer mesmo, Claudinei Corsi, é esperando, né, esperança da reestreia do Bruno Mendes, ele que vem com a camisa 38, está no banco de reservas, ele que foi nascido, entre aspas, e criado no Guarani para o mundo,
ele está no banco de reservas. E quem sabe, né, ele possa já reestrear e fazendo seu gol. E só lembrando, Claudinei Corsi, quem está fora na partida de hoje é o Luciano Castanho, o Bruno José e o Derek e o Mike. Estão no departamento. Mike, e o tá aí Mike, ainda? sim, estão no departamento médico. O Neilton, né? Ele apresentou febre. Ele passou a semana inteira treinando e hoje ele se Por que apresentou você febre. tá frisando esse febre desse jeito? Você não acredita que ele tá com febre? Não, Claudinei Corsi, é porque assim. Você tá jocoso, você está... Não, Claudinei Corsi. Apresentou febre. Apresentou febre, porque assim, normalmente, né? Dificilmente, né? As lesões, né? Aparecem algumas lesões. Posterior, Mas febre anterior. É febre, que nem eu tudo não bem. tô bem, eu não tô bem hoje. Tudo bem, Albert. Claudinei Corsi, mas assim. Eu acordei mal, com dor de garganta, com tosse, Sim, de repente. Exatamente, mas. Pode ter acontecido mesmo. Isso, mas assim, só frisando. Mas você né? está colocando em dúvida essa febre dele. Eu não, infelizmente, não, felizmente eu não posso atestar assim, eu acredito nos fatos, Exatamente. né? E foi passado que então o Neilton você está tem com que febre. falar assim, Neilton está com febre, está vetado para o jogo. Então tá, então o Neilton está com febre. Tá vendo? E foi. Não, é porque assim, esse febre é que todos, hein, amiguinhos da imprensa, cravaram como Neilton titular. É esse febre, pra dizer Isso que não é novidade, né? Nós acompanhamos o Guarani, o campeonato todo. Então, vinha pra partida, cadê o seu Giovanni Augusto? Panturrilha. Onde é que você machucou? Aonde? Quando? Panturrilha, você o estiramento. Isaac, tá? Procura um outro jogador qualquer. Então, O lateral. Então, Albert, esse falando- custo-benefício do Neilton é zero pro Guarani. Falando nos jogadores aí, Albert Cavalcante, passa o banco do Guarani para o torcedor saber quem é que está, quem são os bancários. Daqui a pouco vem a ficha técnica oficial completa, mas adianta aí pra gente. Beleza, os bancários do técnico Moisés Moura são eles, hein? O Kozlinski, Lucas Marques, Diogo Matheus e Titi. Matheus Barbosa, Leandro Vilela, Lima, Theo. O menino Theo, ele está de volta, assim como frisou o Lucas de Souza. O Rafael, hein? Ele que entrou numa roubada contra o Palmeiras. É o Nicolas Careca, o NC11 e ele, o Bruno Mendes, Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí o banco do Guarani. O Mário Celso, vou ler a mensagem dele, deixa eu falar aqui do Quarto Grau. Quarto Grau, ele tem um distintivo do Grêmio aqui, ele diz o seguinte: eu considero o Guarani Portuguesa como um clássico tradicional. Realmente é um clássico, não deixa de ser. O Flávio Freitas, Português de Esporte, é maior que Trator. Tá vendo, Wagner? Falei que você ia mexer. O Quarto Grau diz aqui, independentemente da fase que ambos se encontrem, é um grande jogo. O Flávio Freitas diz que é Bugre 0, Trator 4. Viu que você foi arrumar, Wagner? O Mário Celso diz aqui, em jogo no Brinco, Guarani e Portuguesa, o centroavante Wagner do Guarani, teve sua carreira encerrada depois do rompimento total dos ligamentos do tornozelo, numa dividida com o goleiro da Lusa. Tá aí a informação do Mário Celso, né? O Quarto Grau diz palpite Guarani 1, Portuguesa 0. Tá aqui o meu amigo João Carlos, lá da Rádio João de Bragança Paulista. Tá ligado com a gente aqui. Fala, João. João nem sabia que jogo era esse, né, João? Taça Independência, é o antigo troféu interior, João. Se liga aí no futebol interior. E a Maria Aparecida Adame também diz aqui por quê, mas não completou. Só por quê. Falta ela dizer o porquê do porquê que ela quer saber por quê. Estamos aguardando aqui. Mas tá aí, a Maria Aparecida Adame, um beijo pra ela, muito obrigado pelo carinho da audiência. Ô Wagner, tem aquela história, né? Sempre que a gente vê Guarani Portuguesa, a gente lembra daquela história do Bozó, né, Wagner? Você lembra melhor do que eu? Olha, foi um lance em que havia uma discussão de cobrança de pênalti ou não. Então, uma confusão. Tava todo mundo brigando, a arbitragem, né? Brigando, jogadores adversários também. Era portuguesa, né? Era portuguesa. Pênalti a favor do Guarani. Era a favor do Guarani. Só que aí não estava decidido porque estava todo mundo brigando para... Não marca tal. Então o Bozó pegou a bola, foi em cima da linha do gol e sentou em cima da bola. Falou assim, deixa eles se discutirem lá, depois a gente vê. Hora que resolveu, levanta e entrega a bola. Essa é a história do Bozó, que deve estar curtindo também a nossa transmissão aqui. Ele que está no nosso grupo do Guarani. 78. 78, exatamente. Que honra, hein? Certeiro, que honra estar no grupo desse, né? Bozó. Tem Zenon. Entendeu? Zenon é... Não é fácil, sério. não. Tenho foto com ele. Muito bem, tem foto com ele. Eu já entrevistei. A próxima foto dele agora vai ser com o Zete. Boa, Zete também é bom, hein, Vou trazer o SAMU, a ambulância, o médico, tudo, né? Aí dá um treco, hein? Aí dá um treco, hein? 7 da noite, mais 44 minutos, 7h44, a gente vai dar uma rápida faturada e já nós voltamos. Deixa eu lembrar só aqui que amanhã, sabadão, né, tem Macaca em Campo, jornada começa às 2 da tarde, logo depois da nossa transmissão do torneio de beach tênis.
Vem os irmãos Corsato com mais cabelo do que nunca, o Carlos Corsato na narração, o Marcelo Corsato na ancoragem, o Frank Francisco com o seu chapeuzinho peculiar nos comentários e o André Luiz com toda aquela sua gordice trazendo as informações na reportagem. Felipe Marques, como sempre, trabalhando na mesa de áudio e vídeo. Depois tem quartas de final Campeonato Paulista, Palmeiras e São Bernardo com a CIN, esse jogo às 7 da noite. No domingo, 4 da tarde, Corinthians e Ituano com a Rádio Esporte Clube Americana. E às 7h30 da noite no domingo tem RB Bragantino e Botafogo de Ribeirão com o nosso amigo Rochinha da W Sports. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Rolê. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 7 da noite, mais 49 minutos, 7h49. Jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior através do nosso YouTube oficial. Mande a sua participação, mande a sua mensagem. Mande o seu alô pra gente aqui também através do nosso WhatsApp 98989-3526. 98989-3526. Abraçando aqui. Quem mais está com a gente aqui? O Quarto Grau diz aqui: a Lusa também foi lograda contra o Santos em cobrança de pênaltis. Realmente teve também essa
porque os dois foram considerados campeões, né, Em Wagner? 76, isso ou em 73? Ah, não sei. Em 73, porque em 76 o Palmeiras foi campeão paulista, Eu né? não lembro o ano, mas teve um rolo aí que... erraram na contagem lá, Armando Marques era o juiz. E até hoje tem erro, né? Porque Tombense e Retrô... Nossa! O juiz dá um pênalti, um encontrão de 2 jogadores do mesmo time, é pra acabar. Por Ainda isso bem que que a o VAR CBF vira... afastou, Então, né? mas não adianta, o VAR vira muleta. E o pior é isso, que o prejuízo ficou com o Retrô, né? Exatamente. Tudo bem, poderia até perder nos pênaltis, lógico, mas... Ah, mas ele teria a oportunidade de Teria disputar. uma chance, Bom, né? mas quem é a gente pra falar em... Ninguém. Não, quem, né? Você dizia Sorteio? sorteio, bolinha. Bingo. Bingo? Ah... Quem mais? O Quarto Grau diz aqui, o time da Luz é o segundo time de todo torcedor de boa índole, mas hoje eu creio que o time do Bugre chega mais inteiro para esta partida. E deve vencê-lo, ó. Tá comentando bem aqui o Quarto Grau, hein? Boa transmissão, ele fala pra gente aqui. Quer dizer que cada dia ele vem de um jeito, o Lucas? Inclusive, amigo... Hoje é Quarto Grau com o distintivo do Grêmio. Mas ele já esteve aqui em outras jornadas, por exemplo, no 5x0 do Guarani sobre a Inter de Limeira, ele tava com Vamos uma fotinha... lançar aqui um concurso. Quem é você, Quarto Grau? Quem é você, Quarto Grau? Manda seu nominho, fala Quem o que você é tá você, falando. Quarto Grau? Vamos identificar nossos espectadores, né, Albert? É verdade, estamos esperando, quem sabe, né? Um colega muito próximo. 7h51 em Campinas, Albert Cavalcante. Eu lhe pergunto. Sim, diga. Podemos escalar os times Guarani, Portuguesa e a arbitragem, Albert? Definidos, escalados e na pedra. Legal, então em 30 segundos para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Vem novidade aí pela Prone Alimentos. Você confere a ficha técnica completa para Guarani e Portuguesa. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Moisés Moura vem definido e escalado assim. Tony, o goleiro, capitão, camisa número 25. Na lateral direita, ele, o Ivan Varinho, camisa número 14. A dupla de zaga do Bugrão, Lucão, camisa número 3, e Alan Santos, o camisa número 12. Na lateral esquerda, Speed Jamerson, o camisa número 15. Os homens do meio-campo do Bugrão, Wenderson, camisa número 23, Richard Rios, também conhecido como Richard Oceano, camisa número 18, e o cérebro pensante do Bugrão, Giovinco Augusto, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, o Bruninho, o Capetinho, camisa número 27, Isaac, o Mandrake, o camisa número 29, e ele, o Matador, será Genison, camisa número 9, Repeteco do Bugrão, Tony, Ivan Varinho, Lucão, Alan Santos e Jamerson, Wenderson, Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruninho, Isaac e Genison. Caso o técnico Moisés Moura quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Kozlinski, Lucas Marques, Diogo Matheus, Titi, Matheus Barbosa, Leandro Vilela, Lima, Theo, Rafael, Nicolas Careca e Bruno Mendes, Claudinei Cossi. Legal, o Guarani no Campeonato Paulista foram 12 jogos com 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 14 pontos ganhos. 8º colocado na classificação geral e ficou fora da fase melhor, né? Na disciplina, 20 amarelos e 3 vermelhos. Marcou 14 gols e sofreu 14 gols. O saldo, 0. Artilheiros, Bruninho, Neilton e Richard Rios com 2 gols cada. O próximo jogo do Bugre depende, evidentemente, dos demais que vão acontecer para saber quem será o próximo adversário do Bugre. Futebol interior. E a Portuguesa, com certeza, do técnico Gilson Kleina, vem definido e escalado assim. São Tomazelo, goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, o Pará, camisa número 2. A dupla de zaga da Portuguesa, Robson, camisa número 3, e o Patrick, camisa número 4. Na lateral esquerda, Fabiano, camisa número 6. Os homens do meio campo da Portuguesa,
Bruno Leonardo, camisa número 5, Tauan, camisa número 8 e o cérebro pensante, Daniel Costa, camisa número 10. Os homens de frente da Portuguesa, Naldo, camisa número 7, Gustavo Ramos, o 11 e o Richard, o camisa número 9, o Matador. Repeteco da Portuguesa, Tomazella, Pará, Robson, Patrick, Fabiano e Bruno Leonardo, Tauan, Daniel Costa, Naldo, Gustavo Ramos e Richard. Caso o técnico Gilson Kleina quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Fernando Henrique, Ângelo, Igor Bahia, Hudson, Madson, Gustavo Bochecha, Misael, Lucas Natan, João Vitor, Lucas Venuto, Wagner e Paraíso, Claudinei Corsi. Legal, a campanha da Lusa, da Portuguesa no Campeonato Paulista, em especial para o seu Amâncio, marido da dona Marilene Amâncio, que está ligado com a gente aqui. Um grande abraço para o seu Amâncio. A Lusa, 12 jogos, com 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Marcou 10 gols e sofreu 18. 10 pontos ganhos, 14ª na classificação geral, antepenúltima. Quase ficou pelo caminho. Na disciplina, 39 amarelos e 2 vermelhos. Os artilheiros são o Bruno, o Paraíso e o Richard, com 2 gols cada um. Próximo jogo da Lusa também depende do jogo de hoje e dos demais jogos nesta fase da Taça Independência. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, Guilherme Nunes de Santana, com seus auxiliares, o número 1, Mauro André de Freitas, e o auxiliar número 2, Ítalo Magno de Paula Andrade. O quarto árbitro, Ricardo Bittencourt da Silva, e na salinha da TI, o árbitro de vídeo, Adriano de Assis Miranda. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E em frente ao Albert Cavalcante, a gente vê uma letra A. Você pode explicar aí para o ouvinte internauta que ainda não sabe o que seria isso, Albert? Essa letra A foi... É a de amor? Também há de amor, né? Mas essa letra A significa aí o sofrimento que nós passamos aí no Campeonato Paulista, né? E todos aí estávamos aí há 2 rodadas, né? Nas 2 últimas rodadas, precisando do resultado. E o resultado veio, né? Nós vencemos aí por 5-0 a Inter de Limeira. E a última partida aí contra o Palmeiras se consolidou, né? Na verdade, né? Se consolidou aí a permanência do Guarani. Então esse A aqui é representando isso, Claudinei Corsi, o que a gente merece, né? E também, já lembrando, Claudinei Corsi, já pensando, quem sabe, né? 2023, nessa temporada, a gente possa brigar para subir de novo para a Série A. Tá muito bem, 7 da noite, mais 57 minutos, e no Nacional já foi... lá no Brinco já foi tocado, né? Já foi, como falaria, executado, né, Wagner? Jogadores já estão por lá, o público realmente não é muito grande, né? A chuva atrapalhou bastante, continua caindo a chuva, o Gustavo Biano está debaixo do guarda-chuva e da capa, todinho molhado, parece um pinto molhado, Gustavo Biano. Tá envelopado. Que é isso, hein? Deixa eu mandar um outro abraço aqui mais uma vez para o nosso Danilo Palma, que já está lá na Arena Aveiro, viu, o Lucas, com essa chuva toda. Que beleza, hein? Preparando já o equipamento para amanhã cedo, a partir das 8, a gente começar a transmissão do torneio de beach tênis. Vai ser sensacional, hein, Ney? No YouTube e no Facebook do Futebol Interior. Como já está quase tudo pronto, Wagner, uma palhinha rapidinho então, Portuguesa em campo, definida, Guarani também, Wagner. E aí, da Guarani ou da Lusa? Na fase de classificação, todos se lembram, a Portuguesa saiu vencendo por 1-0. O Guarani virou com um gol de pênalti do Isaac e depois aquele golaço do Matheus Barbosa, no meio da rua, aquele golaço que correu o mundo todo. O jogo hoje é uma característica diferente, porque havia o peso da classificação da Portuguesa, ou rebaixamento da Portuguesa, classificação do Guarani, ou rebaixamento do Guarani. Então hoje os jogadores entram mais tranquilos, sem aquele peso da necessidade da vitória. Evidentemente que há motivação toda peculiar, por se tratar de uma taça independência. O Guarani está bem escalado, há alguma controvérsia com relação ao comando de ataque, Gênison ou até o Bruno Mendes para começar a partida. Em todo caso, como o Moisés Moura está lá o dia a dia, entende o que está fazendo e vai dar oportunidade a quem merece durante a partida. Com relação ao time da Portuguesa, Gilson Kleina faz um time retrancado hoje contra o Guarani. Agora tem que aproveitar, botar uma força ofensiva para cima, porque há muitos zagueiros da Portuguesa, o time é bem retrancado e só tem um armador, que é esse Daniel Costa, um bom jogador, o barbudo, carequinho ali, e o Richard, né, que é perigoso, jogou aqui na Ponte, a gente conhece muito bem. Então tem tudo para ser um jogo interessante, uma boa arbitragem também para o nível do jogo. Então vamos para o jogo que o Guarani consiga aí ser feliz nessa jornada
que terá a cobertura completa aqui dos canais de futebol interior. Legal, eu vou ficando por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora ele está assumindo o comando da jornada esportiva para mais um show de bola aqui nos canais Futebol Interior. Quem é ele, Felipe? Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta e aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. Brinco de Ouro da Princesa é o palco do espetáculo Guarani Portuguesa, primeira fase da Taça Independência. Canais Futebol Interior, do Iapoque ao Chuí, futebol é aqui. Na transmissão dos canais Futebol Interior será respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o primeiro e único rei do futebol. Homenagem a Pelé, eterno rei do futebol paulista, brasileiro e mundial. Fala, Vagnão. Esta semana eu estava olhando no Netlusa as notícias da Portuguesa. Aliás, muito bom o site, hein? E um torcedor dizendo o seguinte, olha, aproveitar que o Madison vai a Campinas, que já fique por lá. Vê se ele tá agradando lá. E Lucas Venuto tá lá Não também, deixa né? nenhuma saudade, nem ele, o Venuto também, pode ir. Ainda bem que a Portuguesa levou. Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. A Portuguesa do lado direito. Portuguesa de branco, calções verdes, meias brancas. O Guarani com uniforme alviverde. Camisas verdes, calções brancos, meias verdes. Saída de bola pertencente ao Bugre. Trila o apito árbitro. Tá rolando, tá valendo. Boa sorte, Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina, curtir a primeira etapa de Portuguesa e Guarani. Guarani e Portuguesa. Primeiro ataque da Luz ali pela metade do campo. Vai pro chão, Gustavo Ramos. Falta nele. Lucas. Falta nele, jogo parado. Falta pra equipe da Portuguesa. Fala, Ney. E hoje você está mais internacional do que nunca. Ô, louco, manda a aí. audiência da sua transmissão no Reino Unido, na Holanda, em Portugal e nos Estados Unidos. Que é isso, hein? Quando eu falo que é do Iapoque ao Chuí, tem que mudar o bordão. Agora é internacional o negócio. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Primeira falta pros caras aí, Albertinho. Primeira falta, né? Muito obrigado aí, a audiência, né? Até assustei aqui, mas tudo bem. Então, escutem essa voz, Albert Cavalcante, meu prazer. A batida de longe, né? A primeira chegada do Richard Rios, né? E tá longe, mas o camisa número 10, o Daniel Costa, ele gosta de mandar um sapato que vai daí, mandar um sarrafo, tá longe, hein? Vamos ver. Tá longe da intermediária, lá vem Daniel Costa na perna direita, vai mandar o sarrafo, mandou pro gol, bola bateu no chão, espalma, Tony! O gramado tá molhado, o campo tá molhado e o Tony espalma, manda a bola pela linha de fundo e a TV mostrou a câmera de dentro do gol do outro lado, não mostrou o replay do gol do lance aí, Albert. Até ele assustou, hein? A falta aí, ó, frontal, estava longe, é verdade, né? Mas a batida, a bola veio quicando. Eu vou falar pra você, hein? Se o Tony tenta segurar a bola, ele tomava o gol, ele teve que espalmar quase o gol da Portuguesa, Lucas. 1 minuto e meio, primeira etapa, escanteio pros caras, primeiro do jogo. Vai pintar chuveirinho na área, atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado. Daniel Costa na bola, levantou no segundo pau, passa a bola por todo mundo. Vai cair aqui pro lado esquerdo com a lateral esquerdo com Fabiano. Fabiano bota na frente, linha de fundo, ganha o Jamerson, vem cruzamento, bola perigosa, tira a defesa do Guarani. A bola sobe e desce, vai caindo do lado esquerdo, toca de cabeça para trás do Richard. Fica ainda com a equipe da Portuguesa com Bruno Leonardo. Volta a jogada com Tauan. Abriu na ponta esquerda para Fabiano, atenção, linha de fundo, cruzamento, bola perigosa, passa por toda a defesa do Guarani, afasta o perigo, tira do jeito que dá o Alvarinho, rebote cai com Giovanni Augusto, vai pro chão, o árbitro manda seguir, não para, marca falta. Falta marcada, jogo parado, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Trabalha a jogada do Guarani no campo de defesa, Alvarinho, lançamento em profundidade para Bruninho, se ganhar perigo, chega a marcação de Robson, dá o carrinho, manda pela linha de lado, lateral, a bola para a equipe do Guarani, tenta responder porque a Portuguesa começou pressionando aí, Alberti. O Bruninho Capetinho, né, no lugar dele, né, do Bruno José, pelo lado direito, o lançamento lá de trás do Ivan Varinho, tentando a primeira espetada do Guarani, mas ali a zaga do Português estava esperto. Lá vem o Bugrão. Lá vem o Bugrão pela ponta direita com o Richard Rios, vai pro chão, o árbitro manda seguir, tive impressão de falta, o árbitro para e dá. Falta marcada, derrubaram o nosso camisa 18 aí, Alberti Cavalcante. Não sei não, é cedo dizer, né, 3 minutos no primeiro tempo, mas já estamos vendo, né, o mapa, né, o caminho do tesouro é ali pelo lado direito. Agora o Richard Rios, né, acabou tomando a bola ali da zaga da Portuguesa, que estava meio dormindo. E foi marcada a falta em cima dele, né? O Richard Oceano
falta perigosa, Lucas de Souza, daí eu já vi o Bugrão fazer o gol, hein? Ah, lá vem cruzamento na área, atenção, torcedor bugrino, faz aquela figuinha, força positiva, falta na ponta direita, 3 minutos e meio desta primeira etapa. Vem para a cobrança da falta, Giovanni Augusto na perna direita, pode ser o Jamerson também na perna canhota, todo mundo na boca do gol. Tô vendo daqui o Alan Santos, tô vendo daqui também o Lucão, os grandalhões do Guarani estão na área. Parece que é o Jamerson para bater de perna canhota, vai mandar essa bola fechadinha lá na cara do Tomazella. Vem pra cobrança, Jamerson caprichou no cruzamento, a bola vem lá no segundo pau, sobe a defesa, tira o toque pro meio, Alan Santos espalma, Tomazella, voltou Giovanni Augusto, bateu com categoria, tira do jeito que dá Robson, afasta o perigo pra Lusa, rebote cai na metade do campo, Anderson bota a pelota no chão, bota a gorduchinha pra dormir, rebobina a fita, volta jogada até o goleirão Tony. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Chegou perigosamente o Guarani, quase sai o primeiro gol e ficou jogador da Portuguesa caído no chão aí, Alberti. Parece ser daqui, é o Robson, né, Lucas? Parece, tenho a impressão que é o camisa 3. Exatamente, e no lance de perigo agora, né, o cruzamento é do Speedy Jamerson da direita pra esquerda, né, na segunda trave, ali subiu junto com o Lucão, ele, né, o camisa número 3, o Robson. Na verdade, quem cabeceou não foi o Lucão, viu? Foi o próprio Robson. Quase abre o marcador, só que ia ser contra, viu, Lucas de Souza? Jogou contra o Patrimônio Wagner Ferreira, 5 minutos de um jogo movimentado até aqui. Pois é, a Portuguesa chegando já com aquela cobrança de falta, né, foi o Daniel que cobrou? Foi o Daniel Costa. De longa distância, a bola perigosa. Do meio da avenida, hein? E a bola passou pertinho do poste da defesa do Tony, primeiro escanteio do jogo da Portuguesa. Depois o Guarani deu a resposta, com uma bola parada também. Vai mudar. E o cruzamento lá na área, aconteceu tudo isso que o árbitro já descreveu. Então, um jogo bem aberto, né, bem agradável por enquanto. O Madison estava pronto para entrar, sentiu alguma coisa ali o jogador da Portuguesa, mas pediram para ele aguardar um pouquinho aí, Alberti. Entre o Robson machucado e o Madison... A gente fica com o Madison, né? Exatamente, fica com o Madison. Mas ali ele pediu ainda para segurar um pouco ainda, mas o Madison estava prontinho. O Gilson Kleina chamou ele, né? O Madison que vai sentindo dores na virilha. Foi chamado ali o Batmóvel para poder tirar o jogador da Portuguesa. Bola ao chão, segue Guarani 0, Portuguesa 0. A informação para Histórico Colchões. E o árbitro deu bola ao chão, pediu pro Alvarinho devolver essa bola para Portuguesa. Ele saiu jogando com o Diogo Matheus. Ele falou: Nananina, não, volta a bola aqui. Sai jogando, mas agora mandou jogar para trás a bola. Gosta de uma conversa também o Guilherme Nunes de Santana. E vem Guarani, sai no campo de defesa com o Lucão, tabela curta com o Wenderson, volta a bola com o Lucão, camisa 3, jogando na zaga, na quarta zaga, hoje o camisa 3 do Bugrão. Ele abre na ponta esquerda para Speedy Jamerson, volta a jogada com o Wenderson de perna direita, vira o corpo, inverte a página, vira a folha para Alvarinho. Olha o Alvarinho, foi para cima da marcação, invade o campo de ataque, voltou para Bruninho, sai da direita, vem pro centro, 2 em cima dele, ficou difícil, aí perde a bola, prende bola, perde, retoma a posse de bola, Naldo para a equipe da Portuguesa, deixou para Daniel Costa, camisa 10 dos caras, carequinha, bom de bola, sai ali pela meia finta, o Gênison se livra da marcação do camisa 9 do Guarani, o árbitro para, marca falta. Falta do Gênison em cima do camisa número 10 da Portuguesa, jogo parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Albert Cavalcante, uma jogada ali pela ponta esquerda, sobrou um braço do Fabiano no pescoço do Bruninho aí, Albert. Se der uma olhadinha, né, nessa jogada... Olha que se ele for no VAR, né, o VAR hoje é do Adriano de Assis Miranda, houve uma agressão por parte do Fabiano, hein? Exatamente, ali a tabelinha, né, pelo lado direito, né, lado esquerdo do campo de ataque ali, ia passando camisa número 6, fez a tabelinha, o Fabiano e pôs a bola na frente. Ele, né, o nosso Bruninho Capetinha foi fazer, né, foi chegar em cima dele para poder arrancar a bola, ganhar na velocidade. Ali houve um cotovelo, viu? E ali não foi uma jogada normal, porque o braço normalmente vai para frente e para trás. Nós vimos ali que o braço realmente foi na altura do cotovelo, na altura jogada do pescoço. Perigosa ali, né? Exatamente. E ali o Gilson Kleina reclamando de alguma coisa, e ali chegou o árbitro Guilherme Nunes de Santana, já mandou ele sentar já, ou falar menos. Mas se tiver revisão do VAR, não sei não, viu, Lucas Souza, é vermelho. O Guilherme Nunes de Santana aproveita, troca uma ideia ali com o Gilson Kleina. Wagner Ferreira, você teve a mesma impressão que a gente teve ou você acha que foi lance de jogo? Eu acho que foi mais uma proteção do lateral da Portuguesa para evitar a aproximação do Bruninho. Então eu não vi como agressão. E tanto é verdade que não foi nem marcado falta e nem cartão amarelo. Pois é, e segue o jogo, sai o Guarani na ponta direita, campo de ataque, sai com o Alvarinho daí para Alan Santos. Alan Santos inverte a página, vira a folha da direita para a esquerda, Jamerson não teve o domínio.
Bola molhada, difícil pra dominar, passa a bola por ele, lateral, bola pra Portuguesa, campo de ataque. Audiência qualificada, Claudinei Corsi. No YouTube, meu amigo Alfredo Abud Neto, lá do Clube Cultura. Grande Alfredo, Sucesso, hein? Claudinei e equipe. Tá com a gente aqui também. O Quarto Grau manda congratulations. Pela audiência internacional. O Guarani respondeu à altura. O ataque da Lusa, faltou qualidade. O Fernando Serra Grande Fernando. E o Quarto Grau está com a gente aqui. Para isso, o VAR está lá, para auxiliar o árbitro central. O Quarto Grau é nos auxiliar aqui como comentarista na internet. Porque coadjuvante. É isso aí, vem a Portuguesa. Sai lá pela ponta direita com parar para Daniel Costa. Lançamento dentro da grande área, tira a defesa, voltou para Tauan, perna direita, bateu, passe, essa bola vai fora. É Ronaldo na jogada, na entrada da grande área, após cruzamento de Daniel Costa. A defesa do Guarani tirou, colocou, ela voltou limpa pro Ronaldo, hein? De perna direita, ele mandou por cima da meta de Tony. Chegou perigosamente a equipe da Portuguesa de novo aí, Albertinho. O Daniel Costa, né? A Portuguesa vai gostando do jogo, parece que não, né? Mas a Portuguesa teve 2 chances, né? Agora ele, né? Fez o Daniel Costa, ele fez o cruzamento da grande área no primeiro pau. Ali o Lucão tirou. Ali quase deu uísque e água de coco. Naldo pegou embaixo da bola. A bola foi por cima do goleirão Tony, mas se teve direção, e Lucas de Souza. O Guarani precisa prestar atenção. Se acordar no jogo, o Guarani tentou a jogada, Genilson na metade do campo, perde a posse da bola. Perde para Tauan, que volta o lance até Tomazella. Tomazella que foi o salvador da Portuguesa na última rodada contra o Mirassol. Fez 2 milagres no momento que estava 2-1 para a Portuguesa. Resultado esse que manteve a Lusa na Série A1 do Campeonato Paulista. Desce a equipe do Guarani, sai no campo de defesa pressionado. Lucão manda pra frente, a bola bateu, rebateu, voltou na metade do campo com o Wenderson. Wenderson domina, carrega, gira o corpo, volta a jogada. Rebobina a fita, recalcula a rota até Lucão. Lucão, camisa número 3, a dele deixa. Jogada com o Isaac, o Mandrake de primeira para Jamerson. Jamerson dominou, olhou pra frente, engatou a primeira, segunda marcha. Se livrou da marcação ali pela Mega, soltou pra Giovanni Augusto, tem espaço. Giovanni Augusto olhou pra dentro da grande área, trouxe por dentro, linda finta, novo drible, cruzamento no segundo pau. Dominou Isaac. Na verdade, ele tentou a devolução de primeiro, passe totalmente equivocado. A bola bateu na Joanete do Isaac, retoma a posse de bola a equipe da Portuguesa. Você ouviu o toque da mesa de Felipe Marques, 10 minutos passados deste primeiro tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Taça Independência, primeira fase, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo. E no placar da emoção tá assim, 0 para o Guarani, 0 para a Portuguesa. Placar ao vivo, que mais informa no mundo é com ele, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, Série A2 do Campeonato Paulista. Amanhã tem Ponte Preta e Noroeste no Moisés do Carelli, transmissão dos canais de Futebol Interior. Teremos também Primavera e Taubaté, Novo Horizontino e Juventus, rodada decisiva na Série A2. Lucas de Souza. Em 2023, levando muita alegria, ousadia, informação e descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior do Oiapoque, Chuí, Futebol é aqui. Sai jogando a Portuguesa, amiga direita do gramado. Lançamento de Daniel Costa buscando fundo para absolutamente ninguém. Vai lá o goleirão Tony para ficar com a bola. 11:30 da primeira etapa, Wagner Ferreira, aí o jogo. Bem, 2 chances já a Portuguesa criou, né? Todos se lembram daquela falta inicial. Depois desse chute do Naldo, agora da entrada da área por cima. O Guarani só chegou naquela bola parada que o Jamerson cobrou e não aproveitou o lance. Mas o Guarani não se encontrou ainda em termos ofensivos. O jogo está equilibrado ainda, com 11 minutos do primeiro tempo. Muita correria por parte da Luz, o Guarani tenta cozinhar o jogo e vem com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto na meia esquerda, lançamento, buscando o Bruninho no segundo pau, tira a defesa, tira Fabiano, rebote, volta com o Richard Rios, dominou, limpou o bico da grande área, ponta direita, volta o lance com o Alvarinho. Olha onde tá o Alvarinho, rapaz, ele avança no gramado, daí pra Richard Rios, de primeira pra Bruninho no fundo, boa triangulação, Bruninho fez o rabisco, fez o break, chamou pra dançar, voltou a jogada com o Richard Rios, carrega na contramão, sem muito espaço, espera alguém se movimentar, e da Richard Rios tentou passe no meio, a bola bate no Fabiano, volta pro colombiano, rebobina a fita, recua a jogada com o Alvarinho, volta a jogada com o Alan Santos junto ao círculo central do gramado, inverte a jogada lá pela ponta esquerda com Isaac, Isaac deixa de lado com o Jamerson dominou, linha lateral do campo ali pela ponta esquerda, encara a marcação de Tauan, deixa a jogada de lado com o Wenderson pra Speedy Jamerson, na tabela com Isaac, bonita jogada, a bola ainda fica com o Jamerson, 2 em cima dele, ficou difícil a jogada, marca implacavelmente o time da Portuguesa, tira a defesa, chega a marcação de Bruno Leonardo, fecha a porta, acaba com a festa lateral para o Guarani lá pela esquerda, Alberti. E lembrando, né, Lucas de Souza, essa fase é jogo único, hein? Empate vai para os pênaltis, então não importa, 1-1, 10-10, 20-20, terminou empatado, é pênaltis. A informação para Ovo Satoshi. Respondendo para o Oineg Rutra, perguntou aqui, se empatar o jogo, quem classifica? O Albert já disse. O Albert Cavalcante sempre um passo à frente. E vem Bugrão, vem com o Jamerson lá pela ponta esquerda, bota na frente, cruzamento, fechou, Genilson fechou, passa, essa bola vai fora!
Cruzamento do Jamerson pela ponta esquerda, entrou fechando o Genisson no comando de ataque, quase o primeiro gol do Guarani, Alberti. Ele foi atrapalhado na hora H, o cruzamento do Speed Jamerson pelo lado esquerdo, né, com aquele melzinho na chupeta, ali na marca da linha, da pequena área. Ele foi tentar fazer, não, ele perdeu o gol, Lucas de Souza. Ele perdeu o gol. Eu achei que o camisa número 3, né, o Robson tinha atrapalhado ele, tinha tocado na bola, mas não. O Genisson perde um dos gols mais perdidos no Brinco de Ouro nesse século. A bola se oferecendo pra ele, se ele colocasse o pé, o ombro, ele conseguiu perder o gol. Achei que foi o Robson. Robson, me desculpa da Portuguesa. Mas tem um Meu detalhe, Deus, a bola, né, Claudinei Corsi? A bola atrapalha. Bola e Genisson parece que são palavras que não combinam muito. Será que fosse o Bruno Mendes Pereira esse gol? Só o tempo dirá. Vem os caras com o Tauan, lançamento longo no comando de ataque, sobe Lucão, tira. Rebote vai cair com o Whindersson, ganha a parada em cima do Daniel Costa, daí pra Giovanni Augusto recua, jogada com Isaac. Isaac domina campo de defesa do Bugre, ele volta a jogada com Giovanni Augusto protege, tá marcado, vai pro chão, falta marcada e primeiro canário amarelo do jogo contra os caras aí, Alberti, levantado pelo jeito ali pro Tauan, camisa número 8, Alberti. É isso mesmo, né, Giovanni Augusto, ele joga muito, né, e com a bola no pé, não, pra tirar dele é só na falta, só com a camisa número 8, o Tauan tentou a primeira vez, né, por baixo, não conseguiu, depois ele passou a rasteira na frente do juizão, amarelado o Tauan. A informação para Bebidas Potiguar. Lucas. Fala, Claudinei Corsi. Deixa eu repetir para o Oineg Rutra que ele falou, ele disse, mas eu não estava ouvindo. Então, Oineg. Não perca. Diz de novo, Albert, o que acontece em caso de empate. Caso de empate, 1-1, a 10-10, 50-50, 20-20, teremos pênaltis. Aí teremos aquele famoso Tony Courtois contra São Tomazella. Meu Deus do céu, haja coração, mas não vai acontecer isso não, o Guarani vai decidir dentro de campo. Vem a Portuguesa, vinha pro campo de ataque, Richard distribui errado, a bola sobra com Giovanni Augusto, limpou a jogada, botou na frente, tome, contra-ataque do Bugrão, lá vem Giovanni Augusto na velocidade, na ousadia, na alegria, soltou pra Jamerson, linha de fundo, chega a marcação do Bruno Leonardo, salva a pátria da Lusa, porque o Jamerson chegava limpo no lance aí, Alberti. Giovanni Augusto e Speed Jamerson, pelo lado esquerdo, a dobradinha dá certo. Ali o Speed Jamerson ia ganhando a velocidade, ia fazer o cruzamento, o Bruno Leonardo pôs o pezão na bola, mandou a bola para a lateral, já cobrado pelo Guarani. Já cobrado, o Giovanni Augusto tenta o cruzamento, a bola bate em cima da marcação, volta com Daniel Costa e tome contra-golpe dos caras, lá vem com o Richard, engatou a primeira, segunda marcha, deixou o Genis sofrendo sozinho, tentou toque no comando de ataque, tira defesa, voltou para Daniel Costa pela meia, mandou pro gol, ela vai pela linha de fundo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Tauan caído no chão, sentindo alguma coisa, o amarelado, o volante do time da Portuguesa, mas parece que tá tudo bem com ele, Albertinho. A famosa migué, né? Não foi nada, houve uma trombada com o Giovanni Augusto, ele queria, né, descontar aí pra receber, pro Giovanni Augusto recebesse também o cartão amarelo. Lucas. Fala, Claudinei Corsi. Abraço para o Marcelo Borges, tá com a gente aqui, boa noite a todos. Grande Marcelão. Boa transmissão, um abraço, vocês são 1000, só craque na transmissão. Que é isso, hein? Lá de Chapecó, tá feliz da vida com a Chapecoense, né? Mas tem jogo difícil amanhã, viu, Marcelo Borges? Grande abraço pra você, amigo. Jogo parado. Nazário, qual é o nome dele, o nosso amigo? O Marcelo Borges. O Marcelo Borges e o Bruno Nazário, como é que ele tá? Tá jogando, tá no reserva, né? Você tem saudade do Bruno Nazário, Albert? Então, essa semana aí, você sabe, né? Fala, Claudinei Corsi. Olha aqui, o quarto grau querendo tomar o lugar do Wagner Ferreira. Ele diz aqui, eu creio que o caminho para o Bugre são os flancos do campo, pois se a partida for para os pênaltis, o Guarani sofrerá um bom bocado com esse tal de Tomazella. Tomazella que é bom goleiro. Daqui a pouquinho o presidente fala porque vem os homens. Bola na ponta esquerda, domina a parada, Gustavo Ramos dominou, girou, perde a jogada, Alan Santos firme na bola, tira. A bola fica com o Richard Rios, dominou, prendeu demais, o Richard de Rios dormiu no ponto, perdeu. Lá vem Portuguesa com Fabiano volta o lance com o Daniel Costa, olhou pra dentro da grande área, cruzamento do segundo pau, fechou, para, afasta Jamerson, rebote cai na entrada da grande área, Tauan tocou de cabeça pra parar, ajeitou pra Richard, passa a bola por ele, afasta Alan Santos do jeito que dá, pressão da Luz ali pela meia direita, toca de cabeça de Bruno Leonardo, ela cai na metade do campo com o Tauan, bota a gorduchinha pra dormir no gramado, recua a jogada com Patrick, camisa número 4, adianta a parada com Daniel Costa, olhou pra dentro da grande área, olhou pro comando de ataque, preferiu tocar de lado com o Naldo junto ali na entrada dos técnicos pela ponta esquerda, adiantou com o Richard de 3 em cima dele, carregou, voltou pra Fabiano, de primeira com Naldo pra Daniel Costa, dominou, olhou, parou, pensou, volta o lance pra Tauan pra Naldo, dominou, parou, pensou, volta o lance no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovos Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável.
Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Portuguesa toma posse da bola no campo de ataque. Tauan de calcanhar para Daniel Costa, de frente para a grande área, deixou para Richard, tentou devolução. Alan Santos, uma parede para cima da marcação. Tem rebote pela meia direita. Tauan vai pro chão, é falta. Falta nele, jogo parado, falta marcada, falta pro Zama ali pela meia direita, Albertinho. O Guarani batendo cabeça lá atrás, né? Primeiramente eu achei que foi falta no meio campo no Giovanni Augusto, não foi marcado. Ali o Daniel Costa carregou de frente da grande área, ele bateu fino, bateu forte, a bola acabou espirrando na zaga do Guarani. Ali ficou, né? O camisa número 12, o Alain Maldini Santos com o Giovinco Augusto tentando tirar a bola de lá. Acabou o Tauan entrando no meio dos dois jogadores, acabou recebendo o toque. Falta perigosa. Falta meio pelo lado ali, né, pelo lado direito do campo de ataque da grande área, Lucas de Souza. Está ele, o camisa número 10. Ele bate bem na bola, Daniel Costa. Daniel Costa bate bem na bola para bater de perna direita e também o Fabiano para bater de perna esquerda. Atenção, Tony. Atenção, goleirão do Guarani. Vamos segurar essa. Na marca de 19 da primeira etapa, falta perigosa para a equipe da Portuguesa, que apesar de ter vindo com 4 zagueiros, tá indo para cima do Guarani em pleno brinco de ouro. Vem para a cobrança da falta a equipe da Portuguesa, autorizado já pelo árbitro Guilherme Nunes de Santana. Na perna direita, Daniel Costa, na perna esquerda, o Fabiano. O árbitro ali ainda continua fazendo algumas orientações, não pede pra barreira não avançar. Gosta de uma conversa o Guilherme Nunes também, hein? Aí ele pede pra galera da Lusa que tá na barreira também se posicionar de forma correta, já pede pro Isaac voltar pra barreira. Conversa bastante esse Guilherme Nunes, hein, Albert? Teve um lance que ele foi chamar a atenção do Gilson Kleina, pegou na mão do Gilson Kleina e cumprimentou, né? Ali quando o Wenderson vai ali fazendo, né, aquela pose dos Beatles, né? Vai deitando ali, vai fazendo ali lá vem os homens. Bola batida, vem por baixo, Tony. Firme, seguro, faz a defesa. 20 minutos da primeira etapa. Wagner Ferreira e o jogo, hein? Bem, o Guarani não se encontrou no jogo ainda. Essa é a grande realidade. A Portuguesa, mesmo com, assim, teoricamente, defensivamente falando, né? Tá se soltando. Já criou umas 3 ou 4 chances. E o Guarani criou o quê? Só aquela bola cruzada do Jamerson que o Jânison perdeu na cara do gol. Então o Guarani precisa se acertar no jogo, talvez até uma mudança aí no intervalo, colocar um time mais ofensivo, porque está encontrando alguma dificuldade para jogar aqui na frente. A Portuguesa preenche o meio campo, Guarani com dificuldade para jogar. E vem para o campo de ataque com o Richard Rios, não tem o domínio da bola, chega Robson, manda pela linha de lado. Lateral, bola para a equipe do Guarani, campo de ataque. Lucas, fala, Alberti. Lembrando, retrospecto entre Guarani e Portuguesa, são 172 jogos, com 53 vitórias do Guarani, 46 empates e 73 derrotas. A informação para a Prona Alimentos. 21, quase deste primeiro tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Taça Independência, a primeira fase, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo. E por enquanto, ninguém é de ninguém. 0 para o Guarani, 0 também para a Portuguesa. Placar ao vivo que mais informa no Brasil e no mundo é com ele, Claudinei Corsi. Legal, amanhã, Série A2 do Campeonato Paulista, tem rodada decisiva às 3 da tarde. Vem, a equipe da Portuguesa não vai dar nada. Vai lá, Claudinei. Legal, às 3 da tarde, a Ponte joga no Moisés do Carelli contra o Noroeste. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior com o Carlos Corsato. E teremos também no mesmo horário, 3 da tarde, né? Toda a rodada às 3 da tarde, o Lemense Monte Azul e o Linense pega o São Caetano. Lucas de Souza. Acompanhando mais uma descida da Lusa que termina em escanteio, dessa vez lá pela direita, Alberti. O cruzamento pelo lado esquerdo, né? A bola estava inteira para o Speed Jamerson, ele estava de costa. Ninguém avisou, ele teve que mandar de peito para a linha de fundo. Mais o escanteio pelo lado direito, lá vem o Daniel Costa na bola, vem fechada, Tony! Meu Deus. De soco na bola, tira a bola, subiu, desceu, cai na entrada da grande área. Tira por ali o Bruninho, briga por ela, a bola voltou pro alto, sobe, desce, afasta a defesa do Guarani. Na sequência o árbitro parou, o jogo marca falta. Falta de ataque, jogo parado. Audiência qualificada, vai lá, Claudinei Corsi. O Elcio me manda aqui, audiência que chega lá no canal de áudio do Futebol Interior. Que beleza, hein? Boa noite a todos, da equipe e aos ouvintes, ouvindo o jogo e na torcida para o Bugre. É o Antônio Miguel, de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Que beleza, audiência lá no Paraguai, hein? Muitas graças, viu, amigo? Vem Guarani, sai jogando no campo de defesa com o Speed Jamerson, se livra da marcação do Pará, deixou parar, falando sozinho. Engatou a primeira, segunda marcha, para na metade do campo, abriu pela ponta esquerda com Isaac. Isaac domina, encara a marcação de Tauan, sai da esquerda, vem pro centro, busca espaço para jogar. Tô sentindo o Guarani lento. O Guarani troca passes, roda a bola, mas roda de maneira lenta. Olha a inversão de jogada ali do Lucão pro Alvarinho, hein? Pega esse passinho. Pega esse passinho, Alvarinho. Aí não dá.
Lateral, bola pra equipe da Portuguesa que tá no jogo, tá tranquila na partida. Sai no campo de ataque, sai ali pela ponta esquerda com o Naldo. Naldo deixa de lado a parada com o Patrick, volta o lance com o Robson. Robson abre na ponta esquerda outra vez com camisa número 4 da Portuguesa. Ele faz o lançamento no comando, o Richard vai pro chão, o árbitro não vai na dele, manda seguir o jogo. Bola com o Alvarinho, por elevação pra Genilson. Genilson dominou na coxa, tentou tapa por cima pro Bruninho, deu a bola nas costas do Bruninho. Você disse dominou? É. Ele a bola matou. chega no Genilson, tem aquela dificuldade, né? Não, tem mas jeito. não, ele dominou. Não, ele dominou, mas na hora de dar o passe pro Bruninho, a bola... O Bruninho tava aqui no Taquaral, a bola foi lá no... Exatamente, ele dominou... Foi lá no mas Jardim do Trevo a bola, mas pô. assim, dominou entre aspas, como diz o presidente. Agora, dominou, essa pergunta do presidente... Dominou, forçou a barra. Exatamente. Forçou a amizade. Dominou. Desce a ladeira, sai a Portuguesa no campo de defesa, a bola recuada até Tomazella. Tomazella, personagem eleito pela seleção do futebol interior, que você pode conferir lá no portal Futebol Interior, eleito na seleção da última rodada, o goleiro da rodada lá na seleção FI. Sai a Portuguesa ali pela ponta direita, o Pará com toda essa experiência tentou girar, foi pro chão, o árbitro da falta. O árbitro da falta, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Sai a Portuguesa ali na metade do campo com o Naldo, camisa número 7 a dele, inverte a página, vira a folha do lado esquerdo com Fabiano, dominou pra cima da marcação de Bruninho, volta a jogada, domina Richard, olhou pra dentro da grande área, ameaçou cruzar, se livrou da marcação do Richard, Gilson ainda Richard de perna direita, meu Deus, hein? Jesus Cristo! Que chute feio do tal do Richard. Depois dessa eu vou chamar até mais um teaser. Mas Canais. foi bom. Foi bom, né? Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vem Guarani com Alvarinho, lançou no corredor para Bruninho, passe errado, retoma, posse de bola, equipe da Portuguesa, sai no campo de defesa, tabela curta, Bruno Leonardo perde a posse na bola, retoma o Guarani, vem com o Wenderson, deixa a jogada com Richard Rios dominou, voltou a jogada com o Wenderson, gira para cima da marcação, 2 em cima dele, ficou pressionado, aí se emocionou o Wenderson, tocou para ninguém do lado esquerdo, lateral bola pro time da Portuguesa, olha o Daniel Costa, hein, de letra, faz o recuo de bola com o Naldo domina junto ao círculo central do gramado, volta o lance com o Daniel Costa dominou, parou, pensou sem muita velocidade, firula, penteia, encara a marcação do Richard Rios, abriu na ponta, canhota para Fabiano, soltou no corredor para Gustavo Ramos, chega a marcação do Alan Santos, toca pela linha de lado, ficou reclamando do último toque do jogador da Portuguesa, nada feito, é posse de bola para Lusa, já cobrado o lateral, lá vem Portuguesa, Daniel Costa lançou no comando de ataque, sobe, Alan Santos tira mais uma, tá indo bem o Alan Santos na defesa da Portuguesa, na defesa do Guarani, se enrola o Bugrão na saída de bola, vem a batida do Naldo, ela sobe. Subiu, foi pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Fala, Claudinei Corsi. Eu creio que o caminho para o Bugre são os flancos do campo, né? Já falou isso aqui. Exatamente. Aí depois ele complementou. Quando eu disse que ia pegar o lugar do Vagnão aqui, ele falou, quem sou eu para tomar o lugar de um profissional de qualidade? Sou apenas um reles torcedor. Que beleza, hein? O Quarto Grau tá com moral aqui nos João Paulo canais do Camilo Futebol Interior. Chaves está com a gente aqui também. Grande Boa noite, João. família. Estou por aqui, torcendo para o nosso Bugrão. E por essa equipe de transmissão maravilhosa. Natália Valho Barbosa, vamos vencer Bugrão, TFI, Mandimbu, sempre. A Marilda Franco, que está lá na praia, em Tabatinga, está curtindo também a nossa transmissão. Que beleza, hein? Quem mais aqui? Andréa Xavier, diz aqui, vamos Guarani da capital. Entendi também. Eu também não entendi. E olha o Guarani, desceu pela ponta esquerda com o Isaac, lançamento para Bruninho, bateu, golaço! Gaveta! Gol! É do Bugre! É gol! Futebol é a nossa paixão. É gol! Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Golaço de Bruninho, camisa 27 a dele. O Guarani tava levando o jogo em banho-maria, mas quando chega é letal. Isaac, o Mandrake na ponta canhota, saiu da esquerda, veio pro centro, lançamento de cinema. Primoroso pro Bruninho, que sai de trás da defesa, sai nas costas de Fabiano, de perna direita, fuzila. De primeira, com qualidade, nem deixou a bola cair de bate prontos.
fuzila o goleirão Tomazella, estufa a rede do Brinco de Ouro. Bruninho, camisa número 27, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Guarani no Brinco de Ouro. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, Guarani 1, Bruninho, é nome da fera, nome da emoção, 0 para a Portuguesa, é Tomazella, essa aí passou, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, alô, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Isaac, o Mandrake, pelo lado esquerdo, ele fez mágica, marcação em cima de 2 jogadores, ele passou o pé por cima da bola pela primeira vez, fingiu que ia cruzar, a zaga ficou totalmente perdida. Ali ele ergueu a cabeça e viu pelo lado direito, hein? O lançamento foi longo, hein? Na medida, aquela bola, a famosa bola sem peso. Ele bateu aquela bola com todo aquele mel e carinho. E entrou livre, leve e solto. Camisa número 6 do Fabiano veio olhando a bola. Mas ele, Bruno Capetinha, entrou por trás da zaga. Não deixou a bola cair e bateu firme, bateu forte, bateu com o pé direito no canto do goleirão Tomazella, que até pulou. Mas nada pode fazer. Agora na Taça Independência, o Guarani vai se classificando no Brinco de Ouro. Guarani vai vencendo por 1-0, Lucas de Souza. E tem falta, a Lusa tenta responder logo em seguida. Falta para a equipe da Portuguesa e vem Daniel Costa na bola. Na perna direita, ele bate bem na pelota. Fabiano para bater de perna canhota. Autoriza o árbitro, Daniel Costa na bola por cima da barreira. Espalma, Tony! Vai buscar o Tony, aponta o dedo pro céu, agradece a Deus, manda pela linha de fundo. Essa bola tinha endereço CEP Pix, Alberti. É, pelo lado esquerdo, né? Aquela falta bem batida, né? Bate Mais bem uma na bola, vez, Daniel bate Costa. demais. Ele tentou ali, é verdade, a gaveta do goleirão Tony Courtois, que se esticou todo, mandou a bola pra linha de fundo, escanteio pro Tony. Escanteio, bola no segundo pau, sobe a defesa, tira. Rebote e volta no bico da grande área com Pará. Pará dominou, carregou na contramão, recebe a marcação, recebe um cheiro no cangote ali do Giovanni Augusto, ele volta a jogar até. Volta o lance com o Tauan, camisa número 8, olhou pra frente, não tem com quem jogar, mandou essa bola lá dentro do tumulto. Lá do lado esquerdo da grande área, tira Alvarinho. Completa o serviço, bota a bola no terreno, chama a gorduchinha de meu amor, Isaac Mandrake. Daí pra Richard Rios, esse aí joga de terno e gravata, tem 4 em cima dele, tentou um rolinho, mas o árbitro para o jogo, marca a falta. Falta em cima do colombiano, jogo parado, falta para o Guarani. Audiência qualificada, vai lá, Claudinei Corsi. É o Nelson Domingos, ele diz aqui, vocês são feras para transmitir o jogo do Bugrão, estão de parabéns, quero ver vocês narrar 2 gols do Guarani. Wagner, que pintura o gol do Bruninho para abrir o placar contra a Portuguesa. O jogo tava difícil, Wagnão. É interessante que eu ia fazer um comentário de que o Guarani tem um lado direito morto aqui. O Bruninho tava fazendo... E Genison tocou de cabeça, pintou o segundo gol. Sai, Tomazella, tira do jeito que dá. Completa aí, Wagnão. O Guarani não tinha jogado aqui pelo lado direito. Alguns lampejos, né? O Alvarinho tentando chegar, mas o Richard Rios pelo lado direito aqui hoje não tá aparecendo. E o Bruninho tava morto. E dizendo que a jogada do Guarani seria lá pelo lado esquerdo, com o Germerson e com o Isaac. E não é que o Isaac me pega uma bola e faz um levantamento primoroso pro Bruninho fazer de primeira. Aliás, lembrando bem aquele segundo gol que ele fez contra o Internacional. Quando o Genison deu uma casquinha de cabeça, ele pegou de primeira, só que foi de canhota, né? Agora exatamente. foi de direita. Um belo gol do Guarani, que estava meio sonolento no jogo. É isso aí, futebol é isso. 100% de aproveitamento. A primeira que foi, caixa. Pergunta. Fala, Claudinei Corsi. Será que o Genison viu direitinho esse gol? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos pra você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Recebeu aí, né? Pois não? É, sim, tá avisar certo. O narrador que metade do cachê dividido por... E ó o Guarani, retoma a posse da bola no campo de ataque com o Bruninho, volta o lance com o Alvarinho. Alvarinho tem 2 lá na ponta direita, preferiu passe curto com o Richard Rios. Daí pra Alvarinho, Alvarinho pra Bruninho, Bruninho dominou, esperou o Richard Rios sair do impedimento, foi esperto o Richard Rios na linha de fundo, 1 pra lá, 2 pra cá, mais um drible, nova fita, daí pra Giovanni Augusto, bico da grande área pela direita, daí pra Bruninho de primeira com o Alvarinho, cruza na área, Alvarinho, preferiu voltar com o Richard Rios, dominou, parou, pensou, lindo passe por cima pra Giovanni Augusto, chega, Daniel Costa ajudando a defesa, tira, completa o serviço, Fabiano rasga, tira dali, rebote voltou na metade do campo com Alan Santos, o árbitro para o jogo da toque de mão. 32 minutos deste primeiro tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior.
Taça Independência, primeira fase, estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo, e o placar da emoção tá assim, ó. Bruninho, um golaço de primeira, abriu a contagem, foi pra Rede Guarani 1, Portuguesa 0, placar ao vivo, que mais informa no Brasil e no mundo é com ele, Claudinei Corsi. Série A2 do Campeonato Paulista, além de Ponte Preta e Noroeste, 3 da tarde, transmissão dos canais Futebol Interior com Carlos Corsato. Teremos no mesmo horário Rio Claro e Comercial, 15 de Piracicaba e Velo Clube. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz na vida. Albert Cavalcante ficou parquinho. sentindo o Wenderson, camisa 23. Fogo no parquinho, né? Ali o Guarani tentando, né, fazer o segundo gol. Quando a Portuguesa ia sair no contra-ataque, ali o nosso zagueirão, o Alan Santos, ele acabou ali estourando a bola em cima do Daniel Costa. Até aí, normal. Só que o Daniel Costa quis bater a falta rápida. Ali ele e o Wenderson acabaram se estranhando, o Wenderson caiu no chão, saiu, falou que tomou pancada na orelha, e o Daniel Costa foi pra cima dos jogadores do Guarani, o Richard Rios também foi pra cima, que adora uma confusão, né? Lembrando que Bruno José, Richard Rios e Giovanni Augusto estão prestes, né, a poder aí continuar o Guarani para a Série B. Exatamente. Estão esperando as eleições, né? Não sabemos, né? Mas estão esperando as eleições para ser anunciado. Mas né? tudo indica que vão permanecer no Guarani para a sequência da temporada. Exatamente. Né? A informação para a Ridger, Comunicação Integrada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Desceu o Bugrão pela mega direita, Richard Rios tentou o passe pro Bruninho, antes dele Fabiano tira. Rebote cai com camisa número meia dúzia, foi puxado pelo Genison Walter. Falta marcada, jogo parado, Wagner Ferreira. Queria destacar a situação do Genison, né? A bola chega nele e praticamente para. E nesse lance aí ele foi lançado no comando de ataque. E quando ele vai tentar marcar, também faz falta. É a falta de qualidade, né? Não podemos negar que é um jogador esforçado, né? Ele sai da área, ele luta muito, né? Tenta ir para as... Mas tem que se contentar com a alimentação técnica dele. Sai a Portuguesa na metade do campo com o Tauan, volta a jogada com Pará, porém por dentro, sai da direita, veio pro meio, junto ao círculo central do gramado, ele carrega Gorduchinha, abre bola pela ponta esquerda com o Patrick. Patrick domina dos toques na bola, volta o lance até o camisa número 3, que é Robson. Robson domina sem muito espaço, sem muita opção de jogada, Guarani agora tá na boa, espera a Portuguesa vir pro campo de ataque, e os homens vem ali pela meia esquerda com o Naldo, tira a defesa do Guarani com o Bruninho, ajudando a defesa, a bola voltou com o Naldo, pela ponta esquerda ele tem Fabiano olhou pra dentro da grande área, preferiu tocar de lado, achou pela meia o Naldo, saiu da esquerda, veio pro centro, abriu na ponta direita, tem um buraco por ali, recebeu lá o Bruno Leonardo, olha onde tá o zagueirão, Bruno Leonardo volta a jogada com o Tauan pra Pará dominou, 2 toques na bola, deixou para Naldo, recebeu a marcação de Richard Rios, conseguiu achar o passe com o Tauan, pela meiga para Daniel Costa, dominou, tem espaço na perna direita, bateu, tem desvio, ela sai, a direita vai fora, escanteio para a Portuguesa lá pela ponta esquerda, Alberti. Eu não sei como o Daniel Costa consegue, né? Ele chuta muito, tá em todas mais uma vez, né? A Portuguesa fica com posse de bola e vai trocando a bola de um lado e pro outro e sempre cai no pé dele, né? Daniel Costa, mais uma vez, né? De frente da grande área, bateu fino, bateu forte, pegou na zaga do Guarani, escanteio pelo lado esquerdo, lá vem de novo. Vem de novo Daniel Costa, levantamento fechado, primeiro pau, tira a defesa do Bugre, rebote cai na meiuca, domina tranquilamente Tauan, abriu pela ponta esquerda com o Naldo, recebeu a marcação, o árbitro ia dar falta, ele quis continuar na jogada. E ele deu a falta. Aí não dá, né? E ele deu a falta, ele ia dar a lei da vantagem, caso a Portuguesa ficasse com a posse da bola, mas como ela se perdeu em linha lateral, ele dá a falta do Richard Rios em cima do jogador da Luz aí, Alberti. O Richard Rios, né, ali ele não perde, pelo lado esquerdo, né? Ele não perde, não foi o Richard Rios. Na verdade foi o Isaac, perdão. Foi o Isaac e o Mandrake, né, pelo lado esquerdo, ele que tá lá da frente, fez a falta, camisa número 11, Gustavo Ramos. Falta marcada pra chuveirar essa bola com esse Daniel Costa, com essa bola molhada. Essa tá bola molhada, hein? E o Guarani fazendo muitas faltas laterais. Atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado, vem pra cobrança Daniel Costa. Se vira aí, o Lucão, se vira também Alan Santos e alô, Alvarinho. Vem pra cobrança Daniel Costa, vem fechado, sai o Tony, sai o mal, afasta a defesa do Guarani. Cai a bola dentro da grande área, Spirit, Emerson tira. Daí pra Isaac, na velocidade, voltou pra Jamerson, não teve o domínio da bola. Recupera a posse da Gorduchinho, o time da Portuguesa no campo de defesa. Domina a parada, Tauan para a equipe da Luz. Ele adianta a parada com camisa número 5, Bruno Leonardo, volta o lance com Tauan. Tauan pede pro time sair do campo de defesa, ele abre bola na ponta canhota com o Fabiano. Fabiano olha pra frente, 2 toques na bola, volta o lance. Volta o lance até o camisa número 8 da equipe da Portuguesa, o Tauan dominou, fatiou, frilou, penteou, adiantou a parada no comando pra Daniel Costa, daí pra Fabiano. Fabiano volta o lance com Daniel Costa, tentou devolução.
No que ele tentou devolver essa posse da bola, chutou pra cima, posse de bola de graça pro Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Filhinho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Vem Portuguesa, sai na metade do campo com o Richard de volta, o lance com o Bruno Leonardo, encara a marcação do Richard Rios, ele dribla o colombiano, sai ali pela meiga, acha Tauan no círculo central do gramado, adiantou para Daniel Costa, tem espaço, camisa 10, soltou no comando para Richard na ponta esquerda para Fabiano, atenção, tentou o tapa de primeira buscando Gustavo Ramos, chega Lucão. Fecha a porta pra ele, acaba com a festa, manda pela linha de lado lateral para a equipe da Lusa pela esquerda. Nossa. Bateu, eu tive a impressão... Sim, que houve a dividida, Bateu né? ali na dividida? Isso, o Lucão acabou chutando em cima do jogador da Portuguesa, né? E é nossa, é nossa, de tiro de meta. De tiro de meta. É nossa. Não consegui perceber ali o desvio em cima do jogador da Portuguesa, mas foi esperto então, Lucão fechou a porta pro ataque da Luz, ainda conseguiu o tiro de meta, sai jogando o Guarani no campo de defesa com o Alvarinho, ele encara a marcação de Fabiano, despacha, manda pra frente, a bola cai rasante, cai na metade do campo, volta de graça pra Portuguesa, o Guarani fez o gol e nada mais, presidente. Realmente, a Portuguesa tem uma certa posse de bola. Evidentemente que o time sofreu muito durante todo o campeonato e só foi aparecer agora na última partida. Tanto é verdade que se classificou no saldo de gol. E vem Guarani escapada pela ponta esquerda com o Isaac. No overlap do Jamerson, preferiu o passe no comando pro Giovanni Augusto, tira a defesa. Voltou pro Isaac, abriu na perna esquerda, bateu, ele explode em cima do Patrick. Rebote vai cair pela meia com o Wenderson, deu o carrinho pra cima do Daniel Costa. No peito, na raça, o Wenderson consegue tomar a bola, deu sorte, ela volta pra equipe do Guarani. Volta com Alan Santos, distribui a pelota ali pela meia com o Isaac. Isaac pra Giovanni Augusto, domina, gira, 2 toques na bola, deixou para Jamerson, Jamerson volta o lance com Giovanni Augusto, pra cima do Richard, lançamento em profundidade, buscando Genison, tira a defesa da Lúcia, rebote cai ali pela meiga, domina a parada, Naldo, tabela curta com o Daniel Costa, se livrou da marcação do Richard Rios, o Tauan engatou a primeira, segunda marcha, soltou pra Gustavo Ramos na ponta esquerda, olha a Lúcia chegando, lá vem o camisa número 11, invadiu a grande área, pra cima do Alan Santos, cruzamento, bola fechada, desvio pra trás, espalma, Tony, rebote cai dentro da grande área, o kick da bola traiu o Jamerson, bateu o Richard cruzado, Tony faz a defesa, descida perigosa da Portuguesa pela esquerda, um rabisco terrível do Gustavo Ramos, ele fez o cruzamento, toque pra trás do Lucão, ia matando o Tony que conseguiu se recuperar, fez milagre, e na sequência o Richard bateu cruzado, grande defesa do Tony, salvando o gol de empate da Luz aí, Albertinho. Tudo começou com ele, né, o camisa número 7, o Naldo, ele fez uma bela jogada no meio campo, e achou ali, né, pela ponta esquerda, o camisa número 11, Gustavo Ramos. Ele foi pra cima da zaga do Guarani sem medo, e ele fez o cruzamento no meio da grande área. Ali estava ele, né, o Alan Maldini Santos, acabou cabeceando pra trás. Se o Tony não estivesse esperto, seria o gol do empate. Quase a Portuguesa chega. E vem de novo com o Fabiano, fez o cruzamento, ela bate em cima da marcação, sobra com o Richard Rios. Tá pressionado, tá marcado, vai pro chão, o árbitro para, marca falta. Muito disperso hoje o Richard Rios, hein? Ele, quando tem a posse de bola, ao invés dele fazer uma jogada de criatividade, quer mostrar serviço, quer mostrar talento. E não é assim, não é? O futebol não é para ser individualista, exatamente, tem que jogar no coletivo. Lucas, fala, Claudinei Corte. Eu tinha falado da audiência internacional, né? Pois eu não. falei Reino Unido, Holanda e Estados Unidos, não é isso? Certo. Acrescente aí, e falei Portugal também, né? Sim. Então acrescente aí Japão, Argentina e Paraguai. Que beleza, hein? Arigatou gozaimasu, muitas graças. E vem Guarani, bola esticada na ponta direita pra Bruninho. Chega a cobertura, chega Robson. Acaba com a festa, fecha a porta, sai jogando com o Patrick. Tá pressionado o Patrick, teve que mandar essa bola pra frente de qualquer jeito. Ela sai pela linha de lado, mas aí o Alvarinho... Faltou experiência pro Alvarinho, porque a bola ia sair pela linha de lado, ele quis forçar a barra pra cima do Fabiano. O camisa amiga dúzia da Portuguesa foi pro chão, o árbitro deu falta de ataque. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Sai a Portuguesa no campo de defesa, 41,5 deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Taça Independência, Campeonato Paulista é a primeira fase, hein? Estádio Brinco de Ouro da Princesa é o palco do espetáculo e por enquanto o Guarani vence a Portuguesa com gol de Bruninho, 1-0. Placar ao vivo que mais informa no Brasil e no mundo é com ele, Claudinei Corsi. Série 2 do Campeonato Paulista, amanhã tem Ponte Preta e Noroeste, a Macaca líder, tá jogando com tranquilidade, pega o Noroeste, transmissão aqui do canal Futebol Interior. A partir das 2 da tarde, a bola rola às 3 no Moisés do Carelli. Além disso, teremos também Oeste e Portuguesa Santista, Rio Claro e Comercial.
Lucas de Souza. Em 2023, levando muita ousadia, alegria, informação e descontração à sua transmissão. Canais Futebol Interior do Iapoca, Chuí Futebol é aqui. Sai jogando o time do Guarani no campo de defesa, domina a parada Tony. Tony dominou dentro da sua grande área, tá marcado, recebeu a pressão do Richard, despacha, manda pra frente. A bola cai do lado esquerdo do campo de ataque, chega a cobertura. Toca pela linha de lado o Bruno Leonardo. A posse de bola, tive a impressão de ser da equipe do Guarani. E aí, Albertinho? Parece ser do Guarani mesmo, né? Ali houve... Ali, ele tá dando a bola pra nós. É nossa, Lucas de Souza. E Lucas de Souza, só uma... Pois não, Albertinho. Só uma pincelada, né? O técnico Moisés Moura apareceu ali mostrando, né, com os dedos ali uma linha, fazer uma linha de 4, pra ficar esperto que está tendo um buraco nessa marcação. E só lembrando que o técnico Moisés Moura já foi jogador da Portuguesa em 2013, ele que era zagueiro, passou pela Lusa. Muito bem. A informação para Jump Esportes. Esse é Albert Cavalcante, o moço de Valinhos Vinhedo e adjacências. Wagner Ferreira, 43 minutos da primeira etapa, placar justo até aqui, por enquanto 1-0 Bugre. O Guarani praticamente 100% de aproveitamento. Desceu 3 vezes, fez um gol. O Português desceu, acho que umas 4 vezes e não conseguiu fazer. Então, temos que reconhecer que o Guarani mereceu essa vantagem parcial no primeiro tempo. E vem Portuguesa, tabela boa na ponta direita, Daniel Costa com parada, vem cruzamento, bola perigosa, bola bate em cima do Wenderson, vai fora. Essa tabelinha, Daniel Costa, jogador perigoso, agora a escapada foi lá pela ponta direita, jogada perigosa da Luz aí, Alberti. É porque o Pará não quis o pênalti, tá? Porque o Daniel Costa, né, e o Pará fez a tabelinha ali na risca da grande área, né, pelo lado direito. Quando o Pará recebeu, né, pé da linha de fundo, o Wenderson dá aquela mordida. Escanteio para o... Bola levantada pelo Daniel Costa no meio da grande área, tira a defesa do Bugre. O árbitro manda o jogo seguinte, vem pressão dele ter marcado falta. Ela voltou na metade do campo com o Tauan, inverte a página, vira a folha lá na ponta direita. Daniel Costa tenta um tapa de peito, aí não, né, aí não tem como. A bola bate em cima do Isaac, que toma para a equipe do Guarani, ele ficou pedindo falta, ficou prendendo a posse da bola. Ela sai pela linha de lado, o último toque foi do jogador da Lusa. Lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. 44 minutos da primeira etapa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, participe, continue participando, deixando a sua mensagem, curta, compartilhe, comente a nossa transmissão contigo, nós somos muito mais fortes. Na marca de 44,5 da primeira etapa, 1 para o Guarani, gol marcado pelo Bruninho, um golaço do Bruninho, um chute de primeira, um lindo passe do Isaac, 0 para a Portuguesa, bola lançada, sai no campo de defesa do time do Guarani, mas tá pressionado, a Portuguesa sobe as linhas, busca o empate ainda no final da primeira etapa, recuo de bola até o Jamerson, que despacha, manda pra frente, a bola subiu, desceu, vai cair do lado direito, campo de defesa da Lusa, que retoma a posse da bola, a posse da bola com o Patrick domina, sem muita marcação, sem muita opção também de passe, ele tenta armar a jogada para a equipe da Portuguesa desde o campo de defesa, ele abre a jogada com o Fabiano volta o lance ali na metade do campo com o Naldo volta o lance com o Patrick dominou, parou, pensou, olhou, volta a jogada, mais 3 minutos de acréscimo aí, Alberti. Mais 3 minutos de acréscimo, vai até os 48 minutos. E o jogo bom, hein? O jogo bom para Guarani e também a Portuguesa. E parece, né, que a chuva deu uma calmada, né? Deu uma estiada, a chuva, que é bom pro gramado, tá muito molhado. Vem Portuguesa, sai pela ponta direita com Bruno Leonardo. Engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, faz o lançamento lá na ponta esquerda. Achou o Fabiano, vai encarar a marcação do Bruninho. Preferiu recuar a parada com Daniel Costa. Daniel Costa voltou pra Fabiano, olhou pra dentro da grande área, botou na frente, se livrou da marcação, cruzamento lá no segundo pau. Subiu, Pará! Não subiu, ficou pregado no gramado, a bola passa por ele. Ainda Pará, volta o lance com Tauan. Tauan domina, sai da direita, vem pro centro de 3 dedos, inverte a página, vira a folha da direita pra esquerda, daí pra Daniel Costa. Daniel Costa dominou, tocou pela meiga pra ninguém. Aí deu um presente no pé de Wenderson, que agradece o presente, está jogando com o Bruninho. O Bruninho dominou, recebe a marcação. Toda vez que um jogador do Guarani recebe a posse da bola, tem 2 em cima dele, fica difícil pra jogar. Aí o Bruninho tentou botar na frente, saiu com bola e tudo. Sai com bola e tudo, 46 da primeira etapa, 1 para o Guarani, 0 para a Lusa, que desce no campo de ataque. Tauan tenta o lançamento, a bola bate no Daniel Costa, volta para o Wenderson. Wenderson tentou a jogada, ele acaba perdendo a posse da bola no pé de ferro, retoma a posse da gorduchinha, é perna pra todo lado, é bate e rebate, na sequência falta em cima do Bruninho. Jogo parado, falta marcada, derrubaram o nosso camisa 27 aí, Alberti. E o Bruninho mostra, né, sinais que tá cansado, hein, tá com a língua de fora. Ei, saudade de você, Bruno José. Mas tem que lembrar que ele tomou um chega pra lá no pescoço ali, o que diminui bastante a capacidade de respirar do cara, né? Eu sei, Lucas de Souza, mas no caso agora, ele ali não é, acho que não foi uma pancada não, acho que ele cansou
passou mesmo. Quem sabe chega ele hoje. E vem Guarani lá pela ponta esquerda, escapada de Isaac pra Jamerson. Jamerson dominou, botou na frente, encara a marcação do Robson, ainda Jamerson, botou na frente, linha de fundo, fez o break, ainda Jamerson de 3 dedos, faz recuo pra Giovanni Augusto, dei pra Isaac. Linda devolução de letra, bonita jogada, a bola voltou, Richard Rios pé direito na bola, em cima da marcação da Lusa. A bola bateu, rebateu, sobrou dentro da grande área, afasta a defesa da Portuguesa. Chega Wenderson, manda a bola pra cima, caiu, desceu, tá dentro do gramado, Isaac nem foi na bola porque sentiu que tá impedido. Agora sim o jogo recomeça, vem Portuguesa, o árbitro para e dá impedimento do próprio Isaac, Albertinho. É inteligente esse árbitro, mas olha o trio ternura por aquele lado, hein? Giovanni Augusto, Richard Rios, Speed e Jamerson fazendo a tabelinha, deixa qualquer zaga perdida. Ali Giovanni Augusto fez a jogada, quando vai levar o cartão amarelo, quem? Richard Rios, hein? Adivinha. Ei, Richard Rios. Richard Rios amarelado aí, Albertinho. Aí não dá, né? Richard Rios, ele deve ter sido reclamação até mesmo por esse lance, né? Lembrando que o Gênison e o Nicolas Careca que estão aí, né, de saída, Lucas Marques, mas o Guarani precisa ficar esperto, hein? Que lembrando que tem outras fases pra frente, viu, Lucas de Souza? Já perdemos o Bruno José, daqui a pouco eu passo pra vocês aí os pendurados. Muito bem, vem Portuguesa, momentos finais deste primeiro tempo, sai com o Richard, sai da canhota, vem pro centro, deixou com o Naldo no momento que trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo, Guilherme Nunes de Santana termina a primeira etapa no Brinco de Ouro. 1 para o Guarani, um golaço de Bruninho aos 27 da primeira etapa. 0 para a equipe da Portuguesa. E vem aí, o intervalo inteligente é FI com ele. 8 da noite, mais 48 minutos, 8h48, começando aqui o intervalo FI. Guarani vai vencendo a Lusa no Brinco de Ouro da Princesa, 1-0 na Taça Independência. O destaque do repórter Albert Cavalcante. Com esse resultado, né? A Taça Independência começa e o Guarani vai se juntando ao Mirassol. O Mirassol que está do famoso chapéu, né? Ainda não tem definido o seu adversário, vai esperar sair das quartas de final, né? O Água Santa que irá enfrentar o São Paulo. E vamos ouvir o autor do gol aí, o Bruninho, viu, Claudinei Cossi? Ok, aguardando o Bruninho. Um bom primeiro tempo, dentro da proposta de jogo, o campo muito encharcado, muito molhado, a chuva está atrapalhando bastante. Fico feliz por fazer mais um gol, acho que é a consequência da sequência que eu estou tendo, fico muito feliz e eu acredito que a gente tem que fechar melhor os espaços, o time da Portuguesa está conseguindo achar bastante bolas no meio da nossa linha, eu acho que acredito que se acertar isso a gente pode sair com a vitória. Bom, e que gol foi esse, hein? O passe ali do Isaac e você pegou na veia, né? Foi sim, fico feliz. Era uma jogada que a gente já tinha combinado, de romper atrás da linha da Portuguesa. Fui feliz pelo passe do Isaac e fui feliz no gol. Obrigado, então, Bruninho, né? Aí, Roberto, Albert, tá aí. Obrigado, viu, Diz que tem jogada ensaiada, você viu? Jogada ensaiada. E que jogada ensaiada, né? Porque o Bruninho pegou de direita ali na Será que o Gênison viu? O Gênison viu, mas faltou no ensaio. Ah, tá. Entendeu? Ele viu, ele sabia, mas faltou no ensaio. Mas voltando, Claudinei Costa, lembrando, né, mais uma vez que o Mirassol está de chapéu, ele já está na semifinal. Está esperando aí das quartas de final ou Água Santa ou São Bernardo, que enfrentam São Paulo e Palmeiras, respectivamente. E o Guarani, se vencer, vai esperar também aí, né? O Santo André e a Inter de Limeira jogarão amanhã, né, às 4 horas da tarde, no estádio Bruno José Daniel, para se juntar a esse bolo aí, para ver quais são os que irão jogar um contra o outro, Claudinei Costa. Legal, este Alberto Cavalcante, daqui a pouco ele retorna para o segundo tempo da jornada esportiva dos canais de futebol interior. Wagner Ferreira, o quarto grau, diz aqui, técnico do Bugre deverá fechar os espaços do lado esquerdo, lado este que a Lusa foi incisiva, aguda. Você concorda com ele, o seu destaque desse primeiro tempo? Guarani 1-0, Wagner? Parabéns pela observação. A Portuguesa só jogou pela esquerda aqui com o Fabiano, esse lateral esquerdo que desce bastante. Porque o Pará parou, né? Pará já tá em fim de carreira, nem sei se vai fazer mais contato depois que deixar a Lusa. Porque não desce. O lado esquerdo do Guarani é muito forte, com o Jamerson, com o Isaac, de vez em quando pinta por ali para uma triangulação o Giovanni Augusto. Então o Pará não apareceu no jogo. Quem apareceu foi realmente o Fabiano ali pelo lado esquerdo. Um jogo fraco tecnicamente, mas movimentado, né? A Portuguesa veio com uma postura, assim, em tese, defensivamente, com muitos zagueiros, né? Fechando todos os espaços do Guarani, mas, por incrível que pareça, conseguiu 5 escanteios contra nenhum do Guarani. Então, vejam que um time que tem 5 escanteios, porque pisou na área, criou chances para isso. E realmente criou com esse Daniel Costa aí, que a Portuguesa é dependente desse Daniel Costa. É impressionante como a bola tem que passar no pé dele para jogadas de ataque da Luz. Ele cobra falta, ele bate escanteio, ele
organiza as jogadas. Realmente o destaque do time da Portuguesa nesse primeiro tempo. Mas o Guarani foi realmente decisivo. A bola que foi, com chance de gol, o Guarani fez 100% de aproveitamento. Aí o Guarani vencendo por 1-0. Realmente um placar, para mim, é justo diante daquilo que vimos aí nesse primeiro tempo. Legal, daqui a pouco tem mais Wagner Ferreira aqui no nosso intervalo. Mandar mais uma vez um alô, boa noite para a Marilda Franco. Tá lá em Caraguatatuba, como eu disse, em Tabatinga, ouvindo a transmissão dos que me dão sorte. Dali Bugre. A nossa equipe dá sorte para uns, traz o relaxamento para outros, né? Interessante, né? Tá muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui no nosso Zap. Deixa eu ver. Não, o Zap tá meio devagar aqui, a rapaziada não tá falando. Sucesso Família era o João Paulo Queiroz, né? Que pediu para colocar aí na lista dos prêmios. O prêmio hoje é um corte de barba e cabelo, né, o JP? E você já está participando, tá certo? Torça aí para ganhar lá da oferecimento da Alfa Barber Clube no Cambuí, tá certo? São 8 da noite, mais 53 minutos, 8h53. O Guarani vai vencendo a Lusa 1-0 no Brinco de Ouro na Taça Independência. Quer dizer que se tiver empate, Albert, pênaltis. Claudinei Costa, se tiver empate, São Tomazella e Tony Courtois terão que se virar para classificar suas equipes. Legal, são 8h53, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos aqui com muito mais para você. Fique ligado. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com.
Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Cosse. 8 da noite, 57 minutos, 8h57. Vamos agora com o Wagner Ferreira falando a respeito desse primeiro tempo. Wagner, 1-0 para a Lusa. Primeira pergunta que o torcedor faz o técnico do Guarani tem que manter a mesma equipe ou ele tem que mexer já de cara, Wagner Ferreira? Eu acho que ele deveria voltar com um time mais ofensivo, para não correr risco de tomar um gol aí de empate da Portuguesa e o jogo se arrastar por uma decisão de pênalti, aí tudo pode acontecer. Então é melhor já se garantir, colocar um centroavante aí para fazer o segundo gol, e eu me refiro talvez aí ao Bruno Mendes, que a torcida está ansiosa em ver, né, de novo o Bruno Mendes com a camisa do Guarani. Então eu acho que, pior que seja, né, não vai ser pior do que o Gênison, né? Então esperamos que o Moisés Moura tenha essa consciência e mexa aí no comando de ataque. Não mexeria pela direita com o Bruninho, me parece que ele um pouco cansado aí no final do primeiro tempo, mas eu acho que a dele mesmo é pelo lado esquerdo, né? Porque toda vez que joga Bruno José, o Bruninho tem que jogar lá pela esquerda. E, no entanto, hoje ele ficou ali pela direita, não sobrou muita bola para ele. Também aqui ele guardou, né? Guardou com muita categoria, aliás, um golaço, uma bola levantada pelo Isaac, e não foi uma bola casual, não. Que você vai olhar o replay do lance, você vai ver que o Isaac olha para a área e vê a entrada do Bruninho atrás do Fabiano e faz um passe. Não foi uma bola jogada na área. Um passe e o Bruninho aproveitou muito bem, um golaço de primeira, então sem qualquer chance para o goleiro. O primeiro tempo razoável, fraco tecnicamente, mas cheio de alternativas, né? A Portuguesa com 3 ou 4 chances de gol, criou aí 5 escanteios contra nenhum do Guarani. O Guarani teve... Que chances teve o Guarani? Vamos dizer, aquela bola levantada pelo Jamerson, né, numa cobrança de falta, e o nosso Gênison se atrapalhou com a bola. Depois o próprio Gênison, né, com uma cruzada, nesse lance que eu estava realmente me referindo. Então, agora 100% de aproveitamento. A bola que surgiu para fazer o gol, ele fez. Com relação à pergunta do Claudinei, faria realmente uma alteração no comando de ataque. Nas demais posições, Tony muito bem no gol, quase que o Guarani comete um gol contra, e ele esperto, Tony, né, para tirar aquela bola com um tapa. Interessante que na sequência da jogada, o Jamerson quase que me põe a mão na bola, rapaz, ele ia sendo encoberto pelo balão, né, pela bola, e levantou o braço, quase que, né, dá um... Baixou um jogador de vôlei ali. Desequilíbrio ali, meteu a mão na bola sem necessidade nenhuma, e depois o Guarani acabou fazendo a defesa. Então é isso aí, Portuguesa... está no seu limite, eu acho que não é o time que conseguiu a classificação, mas, né, no derradeiro minuto, um jogador lá em Mirassol, o goleiro fez milagres, o time perdia, virou para 2-1 e, portanto, aí é o que tem a Portuguesa de momento. Não sei se o Kleina vai soltar um pouco mais o time, mas o que o Guarani deveria fazer, respondendo a pergunta do Claudinei, eu mexeria no comando de ataque. Legal, lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, nos nossos canais, tanto no Facebook como no YouTube, estaremos transmitindo direto e ao vivo da Arena Aveiro, aqui em Campinas, o primeiro torneio Intercondomínios de beach tênis. Mais de 200 duplas inscritas, numa realização da GM7, a nossa parceira, né, que eu já disse aqui. Brevemente você vai acompanhar o placar ao vivo do futebol interior, nos painéis, nas telas da GM7 aqui em Campinas e região. Mandando um abraço para o Ricardo e também da Noblu. Um grande abraço para o Renato, Noblu Marketing Esportivo, que está aí na realização deste primeiro torneio Intercondomínios de beach tênis. E agradecer aqui também os nossos parceiros na transmissão. Faz um bet, respirou? Faz um bet aí, tá certo? Casa de apostas, para você fazer a sua aposta, você pode votar você pode apostar até em quem vai ganhar o BBB 23, hein? Tem isso para você lá na Faz um Bet. Quem vai ganhar o BBB, o Albert Cavalcante? O Fred, né? O Fred não tá é ainda. O MC Guimê? O Fred tá lá ainda? Tá, o Fred. Eu torço pro Fred, né? O Fred que ganhou o carro esses dias, né? Exato. Eu torço pro Fred. Tá muito bem, você pode entrar lá então no Faz um Bet e apostar, né? Para quem vai ganhar aí o BBB 23. Também agradecer aqui a Overfam, que ela tem as roupas, né? O vestuário todinho, para que você possa praticar o beach tênis
com a melhor qualidade, né? Camisas Raglan com o V50, mangas compridas, mangas curtas, para você curtir o seu beach tênis, pessoal lá de Franca. Eu vi, né? Você viu a camisa, né? Sensacional, né? Ela eu ia até perguntar se era só para os dois bonitões. É só para os dois. O Lucas pode mostrar aí a camisa, Lucas, Faz tá aí favor. com você? Mostrar a camisa da Linda Overfam, linda. lá de Franca, rapaziada. Mandar um abraço pro Wendel, que é o responsável lá, que fez o meio-campo com a gente, vestindo aí a equipe, né, do futebol interior. Olha que linda a camisa aí mostra as costas e o tecido, né, que é sensacional, né? Só no toque você já sente que é uma coisa muito especial mesmo. Entra no site da Overfam e você vai ficar feliz da vida. Smart Store com a gente também. Um abraço para o Dario, para o Berdan e para o Adriano, eles que estarão com a gente amanhã na transmissão. E Ridger Comunicação Integrada, o Danilo Palma, que já está lá montando todo o equipamento para amanhã. Ele está tudo tinindo para as 8 horas. A gente dá a largada no beach tênis, no primeiro torneio Intercondomínios de beach tênis. Guarani de volta aí, ô Albert Cavalcante? E ele está de volta também, viu, Claudinei Corsi? Eles, o Lelê, o Lalá, Bruno Mendes vem aí e o bicho vai pegar, Claudinei Corsi. Tá muito bem, então vai pegar o bicho. O bicho vai pegar, e ele também está, ele também não pode faltar, o camisa número 16 da Portuguesa. Lembra dele? Eu lembro dele, o Madison, o camisa número 16 também vai entrar, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, já o Albert confirma direitinho essas modificações, tanto no Guarani como da Portuguesa. Agora, 9 da noite, mais 3 minutos, tudo quase pronto para o segundo tempo no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu fico por aqui, aguardando a sua participação no nosso YouTube. Manda a sua mensagem também no nosso WhatsApp, 989893526. Bruno Mendes de volta, e ele aqui nos canais de Futebol Interior também está de volta para o segundo tempo. Quem é ele? Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais de Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Bruno Mendes em campo e também o Madison, Albert Cavalcante. O Madison, ele entrou no lugar do camisa número 3, né? O Robson, eles já estavam né, flertando com essa substituição. Acabou saindo o camisa número 16 da Portuguesa, o Madison entrou no lugar do camisa número 3. E o Gênison, camisa número 9, foi embora, entrou com o 38, o Bruno Mendes. Lucas de Souza, é com você. A bola já tá rolando no gramado do FI. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo na São Bugrina, curtir a segunda etapa. Por enquanto, o Guarani 1, gol de Bruninho, Lucas, 0 para a Portuguesa. Fala, Claudinei Corsi. O Quarto Grau faz uma pergunta aqui para mim. Claudinei, o time do Grêmio tem chance de vencer o Santos na primeira rodada do Brasileirão contra o time do Santos? Por favor, um abraço. Chance nenhuma, viu? Direto e reto. O Quarto Grau. Olha o lançamento do Alvarinho para Bruno Mendes. No primeiro toque dele na bola, dominou, prendeu para cima na marcação ali do Bruno Leonardo. Cruzamento por baixo, ela passa pela defesa, completa o serviço, tira do jeito que dá o Patrick. Primeiro toque de Bruno Mendes na bola, já o primeiro lance de perigo do Bugre no segundo tempo, Albertinho. É inacreditável, né? Quando o Guarani vai de novo, Lucas. Olha o Alvarinho, cruzamento por baixo, passou ali pelo Madison, tira a defesa da Portuguesa. Rebote cai ali pela ponta esquerda, Gustavo Ramos bota na frente, sai com bola e tudo, mas o árbitro dá falta do Alan Santos, Albertinho. Mas ele não foi nada, né? O choque esperou o contato veio, ali estava ele, né? O Alan Maldini Santos, ele só fez ali o camisa número 11, foi pra cima dele, Gustavo Ramos, bateu na saúde, bateu na rocha. Pra mim não foi nada. Eu não vi nada enquete também. Encerrada. Fala aí, Claudinei, com essa enquete. A enquete no nosso canal do YouTube. Fechamos a enquete aqui no intervalo. Guarani 72% vitória, Portuguesa 21%, empate 6%. Wagner Ferreira, entrada do Bruno Mendes e também do Madison no time da Portuguesa. Não, nenhuma surpresa, né? Era o que ele tinha que fazer. Mexeu exatamente no ponto. Foi pontual o técnico Moisés Moro. Tirou o Gênison e colocou o Bruno Mendes, que a gente estava pedindo aqui já, né, no finalzinho do primeiro tempo. Do lado da Portuguesa, o Gilson Kleina abre mão de um zagueiro e coloca um meia. Significa que vai tentar buscar o empate. Agora a equipe da Portuguesa tem o Patrick e o Bruno Leonardo na defesa, Fabiano e Pará nas laterais, Naldo, Tauman, Daniel Costa no meio, Gustavo Ramos e o Richard, além do Madison no meio campo. Bola esticada no fundo para Richard, sai pela linha de fundo, Lucas. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Fala, Claudinei Corsi. O assunto não é tanto esse aqui, né? Mas o Quarto Grau continua insistindo aqui, Claudinei. O time do Grêmio já está encorpado para enfrentar um clube grande no Brasileirão 2023, tal qual o time do Santos? Ainda não. O Quarto Grau, o Grêmio tem que comer muito arroz e feijão para jogar com o Santos, que ontem
venceu na Vila 3-0 o Iguatu e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Falou com o Claudinei Corsa, hein, Albert? Quero ver só o Luiz Soares balançando na frente da zaga do Santos, mas disse a voz da experiência. Para Luiz Soares, temos a marcação dele. Dele quem? Do Bauerman. Do Bauerman? Bauerman. O Bauerman, ele é bom mesmo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Escapada do Guarani pela ponta esquerda, Isaac abriu na perna direita, bateu Tomazella, a bola vai entrando, Tomazella segura! Escapada rápida do Bugre ali pela ponta esquerda, Isaac. Bateu rasteiro e o goleirão Tomazella tomando um piruzaço, Albertinho. O São Tomazella, né? Primeiramente o Isaac, né? De frente pro lance. Ele foi levando da esquerda para o meio, bateu firme, bateu forte com a perna direita. Ali o Tomazella ajoelhou pra fazer defesa. A bola meio que escapou, Lucas de Souza veio forte. Quase a bola vai pra dentro do gol. Quase, o Guarani faz o segundo gol, Lucas de Souza. Responde a Portuguesa pela esquerda, Matson vai pro chão, falta nele, Guilherme Nunes de Santana aponta, jogada, falta pros caras lá pela esquerda, Albertinho. Foi nada, o Madison é nosso, o Madison é nosso, não foi nada, ele só encostou na lança, mais uma vez, hein? Alain Maldini Santos vem fazendo ali né, vai levando tudo, e é ele mesmo, e não leva cartão, ele bate, ele sabe bater, ele bate e não leva cartão. Bate com luva de pelica. Falta pra equipe da Portuguesa lá pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da defesa do Guarani. Atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado, Daniel Costa na bola, vem levantamento no capricho, bola perigosa, subiu Lucão, ela passa por ele, vai pela linha de fundo. Vai pela linha de fundo, teve desvio do zagueiro, escanteio para a Lusa lá pela direita, Albertinho. Se não fosse o Lucão Varane, hein, colocar a cabeça na bola, a bola da esquerda para dentro da pequena área, ali estava dois jogadores, né, o camisa número 5, o Bruno Leonardo e também o Tauan, prontinho, no peixinho, ali o Lucão, hein, Lucão tirou, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio pelo lado direito, a Portuguesa vem indo na bola, né, mais uma vez, Daniel Costa. É o homem das bolas paradas, a cabeça pensante da equipe da Portuguesa, Daniel Costa na bola, levantou no capricho, bola perigosa, o toque de cabeça do Patrick, vai fora. Vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô, Claudinei Corsi, você me permite ler uma mensagem no grupo da rádio aqui que acabou de chegar? De quem é? É do nosso querido coordenador Carlos Corsato, mas daqui a pouquinho, porque vem Guarani pela ponta esquerda com Isaac, o Mandrake dominou, prendeu, se livrou da marcação no Girosflim, deixou o Tauan falando sozinho, volta o lance com o Jamerson domina, dois toques na bola, volta o lance com Isaac de letra, que beleza, no corredor pela ponta canhota com o Giovanni Augusto, ficou sem condição de jogar na ponta esquerda, preferiu trazer pelo meio, perde a bola e tome contra-ataque da Lusa, Daniel Costa para a jogada na ponta direita, lançou para Richard de linha de fundo, fatiou no segundo pau, Daniel Costa de cabeça, espalma, Tony! Rebote cai com Gustavo Ramos na ponta direita, voltou com Richard balançou o corpo pra cima do Jamerson, de letra voltou com Gustavo Ramos, daí pra Tauan voltou na ponta direita pra Richard, linha de fundo, fatiou de perna direita, levantou no escuro pau, ela passa pelo Madson, passa por todo mundo, se evitar a saída ainda perigo, a bola dentro de jogo, Madson dominou pela ponta canhota, volta a jogada, domina a parada por ali, o camisa número 7, Naldo trouxe por dentro, deixou com o Daniel Costa daí pela ponta esquerda, o cruzamento, a bola perigosa, sobe a defesa, tira Lucão, o cruzamento foi do Madson, completa o serviço para a jogada no rebote, Bruno Mendes, ele volta com o Wenderson, bota a gorduchinha para dormir no gramado, tentou acelerar a jogada pela ponta direita com o Bruninho, chega Bruno Leonardo, fecha a porta para ele, manda pela linha de lado, só lendo a mensagem aqui do nosso querido Carlos Corsato, ele mandou aqui, ó, o Albert engana bem, parece mesmo que torce pro Bugre, mas se o Zete aparecer na frente dele, ele entrega. E aí, Alberti? Direito de resposta. Mas o Zete é amor do passado, né? Já ficou lá atrás. O Zete, isso aí é na infância, né? De eu vir pra Campinas, eu tinha, né, as minhas preferências. Depois de vir pra Campinas, a gente muda. Que nem o Corsato. Ele viu um vídeo do Ado, né? Que foi goleiro do Corinthians. Ele era fã do Ado também. E olha a Portuguesa descendo pela direita, Pará foi pro chão, falta nele. Falta nele e a zaga do Guarani vai à loucura, porque o Pará claramente ficou esperando o contato, aquela história do contato que veio, e o Pará malaca véia, jogador malandro, jogador experiente,
Foi pro chão, o árbitro foi na dele, falta pros homens ali pra direita, Albertinho. O Speed Jamerson com toda a sua saúde, né? A bola jogada pelo lado direito e o Pará acabou de voltar também de lesão, né? Então o Pará, com toda a sua experiência, só deixou o corpo. Aí o contato veio o contato, que ele fez aquela famosa, né? Ele deu o famoso tibum no gramado. Falta marcada ali, os jogadores do Guarani foram pra cima do auxiliar, né? O Mauro André de Freitas, mas falta marcada. Bola na área, viu, Lucas Souza? Falta marcada, sinal de alerta ligado na defesa bugrina. Atenção, Alan Santos, vamos tirar daí. Se vira, Lucão. 8 minutos cravado, segunda etapa de jogo. Vem pra cobrança, Daniel Costa, camisa 10, é o homem das bolas paradas. Vem levantamento, bola desvia na defesa, vai fora, escanteio, bateu no cucuruco do Giovanni Augusto, foi pela linha de fundo. Escanteio para a Portuguesa lá pela direita, pressão da Luz, Alberti. A Portuguesa vai tentando, né? Com Daniel Costa, é com o Naldo, é com o Gustavo Ramos, é com o Richard, né, no caso, escanteio, lá vem de novo Daniel na bola. Costa na bola, levantamento, primeiro pau, desvio, gaveta! Gol da Lusa! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Patrick, camisa 4 é dele, levantamento lá pela ponta direita no escanteio, desvio na primeira trave, Patrick entrou fechando no meio da área, tocou de cabeça, o gol vazio, a bola foi morrer no fundo do barbante, Patrick, camisa número 4, é bola na rede, caiu na rede, é gol da Portuguesa lá no Brinco de Ouro, e olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, um para a Lusa, um também para a equipe do Guarani, goleirão Tony, essa aí passou, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, alô, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. A famosa, né? Água é mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Quantos escanteios o Guarani foi mandando, né? Mandou para um lado, mandou para o outro e não teve jeito, né? Daniel Costa bateu a bola na pequena área, na primeira trave. Ali houve o desvio do Isaac, né? Quando o Isaac acabou desviando, foi o camisa número... Foi o 7, foi o Naldo que fez o gol. Foi o Naldo, né? Whisky água de coco. O Naldo na pequena área, livre, leve e solto. Ali só teve o trabalho, nem o trabalho teve, ele acabou assustando, a bola explodiu na cabeça dele e acabou indo pro gol. Agora, hein, esse jogo está indo para as penalidades. Guarani 1, Portuguesa também 1. A informação para a Pizzaria Tatá. E vem Guarani, tenta responder com o Jamerson, bota na frente, fecha a porta para ele, para Wagner Ferreira, empata o jogo a Portuguesa. Tá negócio, né? Não é à toa que a Portuguesa criou 7 escanteios contra nenhum do Guarani. Num deles, nessa tanta bola cruzada, alguma coisa poderia acontecer. Um vacilo da dupla de zaga do Guarani, tanto do Lucão como do Alan Santos, apareceu no meio dos dois o Patrick ali para desviar de cabeça. E vem a equipe do Guarani lá pela ponta direita, tenta responder. Bico da grande área com o Bruninho deixa de lado a parada com o Giovanni Augusto. Devolveu no fundo para Richard Rios, atenção, linha de fundo, fecha a porta para ele. Bruno Leonardo tira para a equipe da Portuguesa. 10 minutos deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Taça Independência, primeira fase, estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo. E lá no placar da emoção tá assim, ó. 1 para o Guarani, gol de Bruninho, 1 também para a Portuguesa. O gol foi do Naldo. Placar ao vivo que mais informa no Brasil e no mundo é com ele, Claudinei Corsi. Legal, falando da Série A3 do Campeonato Paulista, amanhã também rodada decisiva, informando os 8 primeiros que estariam se classificando. Marília, São José, Capivariano, Esporte Clube São Bernardo, Grêmio Prudente, Rio Preto, Desportivo, Brasil e Itapirense. Estariam caindo Osasco, Audax e Sertãozinho. Lucas de Souza. Acompanhando mais uma descida do Bugre aqui pela ponta direita, Giovanni Augusto soltou ali com Richard Rios, volta a jogada com Giovanni Augusto. Giovanni Augusto dominou 2 toques na bola, volta a jogada pela direita com Alvarinho. Alvarinho tira a defesa da Portuguesa, volta com Giovanni Augusto. Ele carrega na contramão, rebobina a fita, recalcula a roda, volta tudo com o Alan Santos, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Vem Guarani lá pela meia esquerda, tabela curta de Jamerson com Richard Rios. Parou a jogada com o Giovanni Augusto, tem espaço, mandou de perna direita, ela sobe e vai fora. Sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a Portuguesa aí, Alberti. Quando ali o técnico Moisés Moura coloca no aquecimento, né, já está quase pronto para entrar. Ele, né, o nosso querido Rafael, camisa número 26. O Guarani vai rodando a bola e a Portuguesa agora conseguiu o gol de empate.
vai agora só esperando pra dar um bote e sair no contra-ataque. Ali o Giovanni Augusto não, de frente, né, ali na intermediária, não tinha pra quem tocar, ele mandou o sapato pra frente, né, mandou o sapato pro gol, a bola foi por cima do goleirão Tomazella. A informação para Store Colchões. Wagner Ferreira, 12h40 da segunda etapa e o jogo... Pois é, a Portuguesa foi buscar o empate, méritos pro Gilson Kleina, né? Eu dizia que ele colocou o Madison, tirou um zagueiro, botou um meia, colocou o time dele para jogar em cima do Guarani. Continuou criando escanteios e acabou conseguindo o gol. Então, tá aí o jogo empatado, o Guarani vai ter que se virar agora para buscar o segundo gol. E nessa mexida agora já é a intenção do treinador, né? O time mais ofensivo, tirou o Bruninho, né? Para a entrada do Rafael, é isso, Albert? É isso mesmo, mudou o Guarani, né? Foi ele, o autor do gol do Guarani, Bruninho Capetinha. Foi embora, entrou o 26 Rafael. E será que vai mudar também? Ah, que susto, hein? Eu queria tanto. Eu vi o camisa número 10 indo, né? O Daniel Costa aí, tomara que mude ele, mas não vai sair não. Quando ele tá saindo quem? Ali é o... É o Naldo. O Naldo, né? É o Naldo, camisa número 7, parece que tá saindo, o autor do gol da Portuguesa. O Naldo, camisa número 7, tá sentindo alguma coisa na coxa. Vamos ver quem vem aí uma substituição no time da Portuguesa forçada por lesão, viu, Albert? Fez gol, tem que sair. É isso mesmo. Camisa número 14, viu? Está pra entrar, é o Igor Bahia. Então, camisa número 7, o Naldo, Whisky Água de Coco, foi embora. E entrou ele, vai entrar ele, o Igor Bahia, camisa número 14, a informação para Ovo Satoshi. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. É, por motivo de contusão, né? Agora esse Igor aí pode ser um jogador mais ofensivo ainda do que o Naldo, hein? O Naldo, mesmo sendo um zagueiro, estava na escalação, o Naldo estava como um ala pelo lado direito, assim, um ponta direita. E, no entanto, é zagueiro, né? Agora, eu acho que o Gilson tá abrindo, soltando a Portuguesa pra cima do Guarani. Sente que o momento é da Lusa, vai pra cima do Guarani. Vamos acordar no jogo, Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalho de bola da equipe da Portuguesa com ele, Igor Bahia na primeira dele no jogo. Ele vai jogar como um zagueiro, viu, Vagnão? Bola aberta na ponta esquerda com o Patrick, engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo. Lançamento no corredor para Madison, a bola passa por ele. Passa por ele, vai pela linha lateral, bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. 15 minutos quase da segunda etapa, 1 para o Guarani, gol do Bruninho aos 27 do primeiro tempo, 1 para a Portuguesa, o Naldo. Numa cobrança de escanteio, a Portuguesa foi em busca do empate. Com esse resultado, teremos penalidades máximas para definir o próximo semifinalista da Taça Independência. O Mirassol, por ter tido melhor campanha, né, Albert Cavalcante, já está lá na próxima fase. Já está de chapéu, né? Agora só vai esperando, né, eu definir ali das quartas de final, né? Então São Bernardo e também o Água Santa, definir que, se Deus quiser, tudo der certo, os dois não desçam, né? Que os grandes caiam, que seria legal, né? Seria interessante, Seria né? interessante, pro campeonato seria interessante. Lembrando, né, que lá no Rio de Janeiro aconteceu uma coisa chata. Pois é, de novo, né? De novo. Aumenta a dose da aspirina. E vem a equipe do Guarani pela direita, tira a defesa da Lusa. Fala, Claudinei Corsi. Olha, eu diria pra você que se fosse o nosso saudoso e querido Clóvis Pereira narrando, com certeza nós iríamos pros pênaltis. Porque todo jogo que tinha possibilidade de pênalti, com o Clovinho narrando, ia pros pênaltis. Ia pros pênaltis. Vem Guarani lá pela esquerda com o Jamerson, desce a ladeira o Bugre. Vem com Isaac volta a jogada com o Wenderson domina a rodopia. Firula joga essa bola na meia com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto deixou o Madison pra trás, ele ficou pedindo falta, o árbitro deu vantagem. Richard Rios pra Isaac na meiuca, abriu pela ponta direita com o Alvarinho. Alvarinho soltou no fundo pra Rafael. Rafael dominou, encorou a marcação do Patrick, saiu da direita, foi pro centro, falta nele! Falta nele, jogo parado, falta marcada, falta para o Bugre lá pela direita, Albertinho. O nosso menino Rafael, né? Foi pra cima dele, né? Pro Fabiano, pelo lado direito, dois jogadores em cima dele. Ele mandou a bola, quase, né? Mandou a bola entre as pernas do camisa número 6, Fabiano. Acabou recebendo a falta. Falta pro Guarani. Giovanni Augusto vai lançar essa bola dentro da grande área. Quem sabe agora, Lucas de Souza, o Guarani faça o segundo gol. A informação para Ovo Satoshi. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da defesa da Portuguesa. Vem comigo, nação bugrina. É força positiva, vai subir lá dentro. O Alan Santos vai subir também o Lucão. Quem sabe agora o segundo gol do Guarani. Vai subir também, sabe quem? Ele, Bruno Mendes, reestreando com a camisa do Bugre. Quem sabe agora o primeiro gol do Bruno Mendes. Vem pra cobrança Jamerson, capricha Jamerson com azeite, com carinho, com açúcar, essa bola pra dentro da área. Autoriza o árbitro, Jamerson na bola, fez o levantamento no capricho, segundo pau.
Rafael sob defesa, tira. Rebote cai com o Rafael. Parou a jogada com o Wenderson, dominou, tá sem espaço, rebobina a fita, volta tudo no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Na marca de 17:40 da segunda etapa, 1-1, tá empatado o jogo aqui na primeira fase da Taça Independência. Você curtindo tudo isso e muito mais aqui nos canais Futebol Interior do Oiapoca Chuí. Futebol é aqui. Lateral bola para a equipe da Portuguesa, balança o esqueleto, Fabiano joga no corredor, sobe a defesa do Guarani, gira com Richard Rios. 18 minutos da segunda etapa, 1-1, Portuguesa e Guarani. As estrelas do time, né, Lucas, não estão brilhando hoje. Um pouco sumidos hoje as estrelas, né? Você sabe quem eu tô falando, né? Do Richard Rios e do Giovanni Augusto. E o Giovanni Augusto. Enquanto esses caras não estão jogando, a coisa não acontece no time do Guarani. E sai ali pela meia esquerda com o Jamerson, campo de defesa, domina a rodopia, ficou sem espaço, volta a jogada, volta com o Lucão no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Desceu a Portuguesa pela direita, cruzamento do Pará, passa pelo Gustavo Ramos, rebote e volta com o Fabiano, limpou o Rafael pela esquerda, novo drible, nova finta, Rafael consegue girar na primeira, voltou para o Fabiano, cruzamento, bola fechada, sai nas mãos do goleiro Tony. Firme, faz a defesa, mas o Guarani numa rotação abaixo. A Portuguesa parece que vem jogar decisão de campeonato e o Guarani tá parecendo que tá jogando a pelada no final de semana, Albertinho. E outra coisa, né? Essas bolas jogadas aéreas, né? Pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo, ali o Speedy Jamerson tá meio irreconhecível, hein? Ou se ele não tem a dobra em cima dele, o camisa número 2, né? O Pará. Toda experiência, o Guarani vai sentindo e vai chegando no ataque. Bola lançada para Bruno Mendes, não teve o domínio da pelota, tira a defesa da Lusa, vem ali pela ponta esquerda, puxa a jogada, a equipe da Portuguesa com Bruno Leonardo, ele deixa a parada ali pela ponta esquerda, tabela curta com Tauan para Daniel Costa, fez o giro da pelota com Richard, dominou ali pela meiga, encarou a marcação do Richard Rios, Isaac o Mandrake fecha a porta para ele, a bola espirrada sobrou com Daniel Costa, deu sorte, a bola aberta na ponta esquerda com Gustavo Ramos, encara a marcação do Alvarinho, Gustavo Ramos dominou, parou, encara a marcação do Alvarinho no X1, sou mais você, Alvarinho, ainda Gustavo Ramos na linha de fundo pela ponta esquerda, carregou na contramão, parou, pensou, firulou, espera o contato pra cair no chão e o juiz marca a falta, conseguiu a jogada, Richard, abriu na perna direita, bateu travado pelo Alan Santos. Travado pelo Alan Santos, vai pela linha de fundo, escanteio para a Portuguesa, Albertinho. Ó, Lucas, eu vou falar coisa pra você, hein? Se o Guarani não acordar pelo lado esquerdo, hein? O camisa número 11, Gustavo Ramos, ele fez toda a jogada e achou ele, o Richard nós conhecemos, né? Ele jogou na Ponte Preta. Ele, num curto espaço de tempo, né? De tempo, de lugar, ele fez um corte no zagueiro do Guarani. Se não é o pezinho salvador do Alan Maldini Santos, era gol na certa. O Guarani precisa acordar mais um escanteio e é tudo que a Portuguesa quer. A Portuguesa vai pra cima do Guarani no brinco de ouro. Daniel Costa na bola no segundo pau, o toque de cabeça do Igor Bahia vai fora. Tava livre o Igor Bahia. Parem as máquinas. A Portuguesa vem pra cima do Guarani em pleno brinco de ouro. E a defesa do Guarani, que outrora demonstrava tanta segurança, hoje falhando um pouco mais do normal, Albertinho. Mais uma vez ele, né? O Daniel Costa cobrando a segunda trave. E ali o Igor Bahia subiu livre, leve e solto. E dá bem que a bola veio meia forte e ele estava totalmente torto no lance. Porque se ele manda no contrapé do goleirão Tony Courtois, não sei não, hein? Ia ficar difícil. Lateral cobrado, Daniel Costa lançou no fundo para absolutamente ninguém. Ela vai pela linha de fundo, 21 passados desse segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Taça Independência, primeira fase, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo e o placar de emoção tá assim, ó, 1 para o Guarani, gol de Bruninho aos 27 da primeira etapa, 1 para a Portuguesa, a Luz empatou com ele, com o Naldo, na segunda etapa, e o placar ao vivo que mais informa no futebol brasileiro e mundial é com ele, Claudinei Corsi. Eu dei um panorama da Série A3, agora eu vou dar o panorama da Série A2, em questão de classificação. Até o quinto lugar já está definido, Ponte Preta, Novo Horizontino, Noroeste, Portuguesa e 15 de Piracicaba. Aí vem a briga. Em sexto, Velo Clube. Em sétimo, Oeste. Em oitavo, Comercial. Em nono, Juventus. Em décimo, Primavera. E os dois que estão caindo hoje seriam o Lemense e o Monte Azul.
Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Desceu o Guarani, tem escanteio lá pela ponta esquerda. Vai pintar chuveirinho na área da Luz. Todo mundo na boca do gol. Giovanni Augusto fez o levantamento. Primeiro pau sobe. Defesa tira. Rebote cai. Tocou de cabeça Rafael. Tira do jeito que dá Daniel Costa. A bola sobra no campo de defesa do Guarani. Não tem ninguém de branco, só gente de verde. Sai jogando Alvarinho. Recomeça tudo no campo de defesa o time do Guarani. Mas tá caído o jogador da Luz. Tá caído o Tauan, que fez um sinalzinho de negativo por ali. Não sei se vai dar pro camisa 8 da Luz aí, Alberti. Engraçado, o Tauan caiu, né? O choque de cabeça. Após o cruzamento, ele acabou dividindo com os jogadores do Guarani. E caiu e ali alguém perguntou uma coisa pra ele e fez com um dedinho que não, né? Agora não sabe se ele não está bem, se quer ser não quer ser substituído. Ficou aquela no ar, se tá né? ganhando tempo somente. Exatamente, né? Ele e o Lucão ali. Não foi nada, Lucas de Souza. Pois é, tive a impressão de também não ter sido nada. Ganha tempo, ganha alguns minutos preciosos do tal do Tauan aí, ô presidente. Olha, eu estava olhando aqui no banco de reserva do Guarani, pouca chance de mudança aí no panorama. Ele já colocou 2 atacantes aí. Agora ele só tem o Theo, né? Que é menino novo ainda. Tem o Nicolas Careca. Vai estar no lugar de quem? Vai tirar o Bruno, que acabou de entrar? Vai tirar o Rafael? Não vai também. Talvez. Eu não vejo chance de mudança no Guarani para melhora do panorama, não. Eu tô vendo daqui o Diogo Matheus. Talvez para mudar o panorama pro Guarani conseguir jogar melhor pelo lado direito, né? E o Matheus Barbosa também. E mais um volante. Você, Lucas, enxerga bem, porque daqui no brinco você tá vendo o jogador lá na... Você vê só? Bem bolado. Bem bolado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Lateral bola para a equipe do Guarani pela ponta esquerda, a linha lateral dos técnicos bem do ladinho ali do Gilson Kleina, o tal do Jamerson. O árbitro vai aproveitar que o jogo tá parado, vai dar cartão amarelo para alguém ali ou vai marcar só a substituição, Albertinho? Então, parece, porque ali eu vi ele conversando com o Benhur Moreira, né, aí sobre reclamando alguma coisa, mas acho que vai ser substituição mesmo. Ele entrou, Matheus Sniper Barbosa, e vamos ver quem saiu, né? Pois é, saiu o Wenderson. Eu acho que ele mudou mal, mas tudo bem, isso é coisa pro presidente. E também vai saindo o Alvarinho, camisa número 14, e vai entrando camisa número 2, o Diogo Matheus. E foi embora o Wenderson e entrou ele, o Matheus Sniper Barbosa, o camisa número 32. A informação para Ovo Satoshi. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Vagnão. Bom, o Moisés Moura vai querer um pouquinho mais de jogada pela beirada do campo, né? Porque o Guarani estava penso, apenas o Jamerson jogando por aqui. Pro lado de lá, o Varino é morto. Todo mundo sabe, olha português. E vem com o Fabiano, retoma essa posse da bola, aproveitou ali um vacilo do Richard Rios, toma pra portuguesa. Fabiano com Daniel Costa, fatiou, inverteu da esquerda pra direita pra parar de primeira no comando de ataque. A bola mais atrás, a batida de fora da área do Richard, lá sobe, vai pela linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do Guarani, completa aí, presidente. Concordo com a saída do Alvarinho para a entrada do Diogo. Desde que o Diogo entre, né, com a pira nova. Entre ligado, né? Entre aí com a Duracell realmente zerada, né? E que eu explore o lado direito ali, que o Guarani estava morto por aquele lado. Agora, com relação ao Wenderson com o Matheus Barbosa, acho que ele está na expectativa de que ele acerte outro pombo sem asa, como aconteceu na fase de classificação. Para quem acredita em superstição, é um ponto a ser considerado. Vem Guarani pela esquerda com Jamerson na linda tabela com Isaac de letra, lá vem Guarani. Jamerson soltou para Giovanni Augusto de letra com Isaac para cima da marcação. Deu certa jogada, lançamento na ponta direita, Rafael dominou, abriu, bateu de perna esquerda, a bola explode na marcação. Sobe e desce cá na entrada da grande área, sobe a defesa da Portuguesa, tira completa o serviço, Madison. A bola fica perdida na metade do campo, Lucão tocou de cabeça, deixou com o Richard Rios, distribui errado o Richard Rios. A bola voltou pela meia com o Jamerson, dá certa jogada pro Guarani. Lançamento na esquerda, Giovanni Augusto se livra do primeiro, do segundo, abriu na perna direita, lançamento para Richard Rios, afasta, Fabiano completa o serviço, Madison. Rebote e volta pro Guarani, Matheus Barbosa na ponta direita pro Giovanni Augusto, pra cima da marcação do Gustavo Ramos, dorme no ponto, perde. Na sequência, Diogo Matheus toma, a bola sobrou na direita, o árbitro dá falta. O árbitro dá falta do Diogo Matheus e vai dar cartão amarelo pro camisa 13, Albertinho. No pé de ferro, né? Que acho que não foi tão pé de ferro. Acho que o Diogo Matheus ali quando a bola, ali pelo lado direito, Giovanni Augusto e Diogo Matheus foi fazer a tabelinha, ele foi ali no pé de ferro e ele acabou mesmo acertando o camisa número 11, Gustavo Ramos. Acabou dando a famosa solada, né? De cima pra baixo. Então o Diogo Matheus, ele que acabou de entrar. O Diogo Amarelo Matheus acabou de entrar.
tomou cartão amarelo. A informação para a Prona Alimentos. Tá amarelado o Diogo Matheus, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Prepara a sua terceira alteração, o técnico Gilson Kleina vai saindo para Albert. É isso mesmo, Pará que voltou de lesão, né? Parece que sentiu, foi o cansaço. Jogou muito bem, vai entrar o camisa número 20, né? Camisa número João Vitor. Então Pará, camisa número 2 foi embora e entrou camisa número 20, o João Vitor. A informação para a Ridger Comunicação Integrada. Técnico mexeu lá, comentarista fala aqui. Fala, Wagner Ferreira. Rendendo um pouco o Pará, né? Realmente estrada da volta, já pesando o peso da experiência. Então, a alteração feita na Portuguesa, a entrada do João Vitor, sangue novo, Guarani que se cubra, né? Porque pode ter mais complicação aí pela frente. Vai aproveitar esse lado esquerdo do Guarani, que é um lado forte do ataque, né? E vamos ver como é que se comporta o Jamerson agora. Vem a equipe da Portuguesa, sai no campo de defesa com Bruno Leonardo. Lá na ponta esquerda ele tem Patrick, campo de defesa, ele engata a primeira, segunda marcha, passa, metade do campo, encara a marcação de Giovanni Augusto, carrega na contramão, ficou pressionado, ele volta o lance. Volta com Igor Bahia, intermediária, campo defensivo. Igor Bahia domina, olha pra frente, cabeça erguida, busca alguém pra jogar, Firula penteia, bota na frente, se livrou da marcação de Isaac, lançou no comando pra absolutamente ninguém. Lucão domina a parada, sai jogando pro time do Guarani no campo de defesa. Fala, Claudinei Corsi. Elton Gonçalves faz uma pergunta aqui para o Albert. Cadê o Neilton? E aí, Albert Cavalcante? Segundo, né, o departamento médico do Guarani, que nós recebemos aí o Press, né? O Guarani Press Kit. Press Kit. O Neilton, ele treinou a semana inteira entre os titulares, mas a famosa febre acabou tirando o nosso Maduro Ney de combate, viu? E vem Guarani pela ponta direita, Rafael soltou no fundo pra Richard Rios, Bruno Leonardo fecha a porta pra ele, tira, consegue o desarme na bola na boa, sai jogando com o Patrick na tabela curta, acha bem Fabiano no campo de defesa, consegue trocar passes, o time da Portuguesa sai do sufoco, sai momentaneamente, o Guarani já retoma a posse da bola no campo de ataque, vem com o Diogo Matheus pra cima da marcação de Daniel Costa, deixa de lado a parada com Giovanni Augusto, lançamento pra dentro da grande área, subiu o Bruno Mendes, tira a defesa, voltou pra Isaac, dominou, parou, soltou na canhota pra Jamerson, atenção, Jamerson botou na frente pra cima da marcação ali do camisa número 20, João Vitor fecha a porta pra ele, João Vitor, Jamerson conseguiu proteger, deixou com Isaac, tentou o Girosflim pra cima da marcação, Richard toma, lançou pela meia com o Daniel Costa, tentou distribuir, volta a bola pro time do Guarani, Matheus Barbosa consegue retomar, ela volta na metade do campo com Alan Santos abriu pela ponta direita com o Diogo Matheus, Diogo Matheus, pois não, Claudinei Corsi. Como é o giro aí? É o Girosflim, lançamento, tentou o domínio, Richard Rios tira a defesa, voltou pra Matheus Barbosa, no overlap do Giovanni Augusto, ele tentou passeio no meio fica mais difícil, a bola voltou com o Matheus Barbosa, inverteu na ponta canhota com Jamerson, tocou na frente pra Bruno Mendes, tentou domínio, a bola ficou com o Richard Rios, foi pro chão, é falta nele! Falta nele, jogou parado, falta marcada, é falta para o Guarani lá pela meia direita, Alberti. O Guarani vai tentando, vai martelando, né? Agora parece que a Portuguesa arriou, está esperando o Guarani pra cima. E lá estava ele, né? Richard Rios. A poucos passos, né, da grande área, ele recebeu, foi o famoso sanduíche, recebeu a pancada por cima, a pancada por baixo. Olha, Lucas de Souza, eu digo que é 22 metros. 22 metros a distância da falta marcada até o gol do Tomazella. Quem sabe agora nós temos qualidades, hein? Temos o Giovanni Augusto, temos o Bruno Mendes, temos aí também o Speed Jamerson. Quem sabe agora o Diogo Matheus, mas daí eu acho que vai Giovanni Augusto. Quem sabe agora o Guarani faça o segundo gol. Quem sabe agora nessa falta perigosa para a equipe do Guarani na marca de 31 cravados da segunda etapa. Tomazella preocupado, coloca 1, 2, 3, 4, 5 jogadores na barreira. Ele colocou por ali o Tauan, colocou também o Bruno Leonardo, o Patrick, os grandalhões da Portuguesa estão na barreira. Tomazella preocupado e o Guarani tem a cobrança da falta. Vem comigo, Nação Bugrina, quem sabe agora o segundo gol. Faz tempo que eu não vejo um gol de falta do Guarani. A última vez foi lá no começo do ano passado, Albertinho. Contra o Tricas, né? Foi 2-1 aí no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mais ou menos daí, quem fez o gol foi ele, hein? Diogo Matheus.
Diogo Matheus, capricha aí também. O Jamerson tá mais pra canhota, tá mais pra quem bate de perna esquerda. Mas se bater de perna direita, se bater com carinho, ela dorme. Se bater com carinho, ela dorme no fundo da rede. 32 quase da segunda etapa, autoriza um árbitro, vem pra cobrança Diogo Matheus ou Jamerson. Quem é que vai pra essa cobrança da falta? Guilherme Nunes de Santana autoriza a cobrança. O Diogo Matheus reclama que a barreira tá se aproximando demais da bola. Diogo Matheus dominou, pediu pra esperar um pouquinho mais. Ele pede pro jogador do Guarani cobrar a falta. Que demora pra cobrança dessa falta. Diogo Matheus na bola, autoriza o árbitro. Ou Jamerson pra bater de perna direita. Vai Diogo Matheus ou Jamerson? O árbitro já autorizou, ele ainda tá esperando alguma coisa ainda. Vai Diogo Matheus, caprichou na perna direita, bateu, gaveta! Gol! É do Bugre! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Bate com carinho que ela dorme, bate com carinho que ela dorme na rede. Diogo Matheus, camisa 13 é dele, um golaço. Uma falta cobrada que me faz lembrar dos tempos de Zenon, que me faz lembrar dos tempos áureos do Guarani. Que cobrança magistral do camisa 13 do Guarani. Mandou a bola no canto do Tomazella, que pulou em nada. Pode fazer, a bola dormiu lá onde a coruja dorme. Dormiu na gaveta da Portuguesa. Diogo Matheus, camisa 13, é bola na rede. É bola na rede. Quer na rede, é gol do Bugrão no brinco. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Guarani 2, Portuguesa 1. Joga a luva, Tomazella. É, goleirão, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, alô, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Pintura no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O segundo gol do Guarani também foi uma pintura. Ele, Diogo Matheus, ali o Tomazella, ele colocou a sua barreira toda pro seu lado esquerdo, achando que o Diogo Matheus era menino, que ia bater por cima da barreira. Mas não, o Diogo Matheus, ele só deu uma olhadinha no Tomazella e pensou: Tomazella, eu vou jogar no seu canto, quer ver? E assim ele fez, com a perna direita. Ele bateu tirando o Tomazella. Tomazella deu 2 passinhos para o lado direito, mas a bola foi morrendo no seu lado esquerdo. No lado esquerdo do gol do Tomazella. Agora no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani faz 2-1 e vai passando para a semifinal, Lucas de Souza. Portuguesa no campo de ataque, tentou a resposta, Madison dominou o jogo, bateu para fora do gol. Vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Wagner Ferreira bate com carinho que ela dorme, ela foi dormir lá no fundo da rede, Vagnão. Posição para a cobrança da falta, né? O Jamerson com a perna esquerda, que seria o mais lógico, né? Tinha mais ângulo para bater com a esquerda. No entanto, o Diogo Matheus repetiu a dose daquele gol contra o São Paulo, todos se lembram, né? Do campeonato da Série B, onde ele meteu por cima da barreira e fez se não me engano, o segundo gol do Guarani. E hoje bateu com muita precisão, por cima da barreira, a bola entrou onde tinha que entrar, sem chance para o goleiro. Tá aí o Guarani fazendo 2-1. Parabéns aí para as mexidas no time, né? Acabou dando resultado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Lucas, fala, Albert. Tem informação, né? O Guarani que tenta a renovação de contrato de alguns jogadores, né? E essa semana aí apareceu o nome do Andrigo, né? O Andrigo. E até muitos dos nossos amiguinhos... Que tá no futebol da Coreia, né? Exatamente. Muitos dos nossos amiguinhos entraram em contato. Ele mesmo disse que não estava sabendo de nada. E acaba de aparecer aqui um nome. Segura aí, porque vem Guarani, Isaac. Soltou pra Giovanni Augusto, tirou, bateu de perna direita, tem desvio. Ela vai pela linha de fundo. Vai pela linha de fundo, o escanteio para o Bugre lá pela direita, Alberti. O Guarani vai tentando fazer o terceiro gol pra matar de vez o jogo, né? A Portuguesa sentiu o gol, acaba dando espaço pro Guarani e é ele, né? O Giovinco Augusto centralizado de fora da área, ali perto da meia-lua. Ele fez o giro slim, como diz o Lucas de Souza. Bateu fino, bateu forte. A bola acabou desviando na zaga da Portuguesa. Escanteio pelo lado direito e lá vai ele, né? Você vê o Speedy Jamerson e o Giovanni Augusto na famosa...
famosa escanteio com tabela. Escanteio ensaiado do Guarani, mas é o Jamerson na bola. Caprichou, levantou o primeiro pau, sobe, Fabiano tira. Rebote cai, toca de cabeça do Isaac na ponta esquerda. Vai sobrar com Richard Rios. Antes dele a defesa da Luz atira. A bola sobe e desce, cai na intermediária. Matheus Barbosa toca de cabeça. Devolve a jogada pra frente. Matson completa o serviço. Gustavo Ramos, ela cai do lado esquerdo com Richard. Tem toda a evolução. Rafael chega, tira dali. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. 37 minutos desse segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Taça Independência, primeira fase, estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o palco do espetáculo e por enquanto tá assim, ó, Guarani 2, Bruninho e Diogo Matheus batendo falta, 1 para a Portuguesa, o gol foi marcado pelo Naldo, placar ao vivo que mais informa no Brasil, no mundo é com ele, Claudinei Corsi. É, Série 1 do Campeonato Paulista, amanhã tem Palmeiras e São Bernardo, o jogo começa às 7 da noite, no domingo, 4 da tarde, tem Corinthians e Ituano. Série 2, amanhã às 3 da tarde, tem Ponte Preta e Noroeste com o comando de Carlos Corsato. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida. Albert Cavalcante, mudança dupla no time da Portuguesa, hein? É, na Portuguesa foi embora o camisa número 8, o Tauan, quando tenta o Rafael pelo lado direito. E lá vem Bugrão lá pela direita com o Rafael Casabranca. Dominou, encarou a marcação do Patrick. No overlap do Richard Rios na linha de fundo. Patrick fecha a porta pra ele, dá o carrinho por baixo. Ela se perde a linha lateral. Lateral para o Guarani, campo de ataque, Alberti. É, o Guarani vai tentando, né, fazer o terceiro gol. Quando na Portuguesa foi embora o camisa número 8, o Tauan, amarelado. Entrou o 19, o Lucas Natan e também o Gustavo Ramos. Graças a Deus foi embora o camisa número 11 e entrou ele, o 23. Estamos a 2 passos do paraíso, Lucas de Souza. Tentou sair jogando o Guarani, bola perdida, tira a defesa da Lusa, tenta puxar o contra-golpe, chega a marcação do Lucão, tira, a bola sobe e desce, perde a posse da bola João Vitor, vem a batida de fora do Bruno Mendes, ele podia estar aberto na direita. Lucas. Tentou chutar a ansiedade do atacante, pega, Tomazella, vai, Claudinei Corsi. Eu quero mandar um abraço aqui, eu acredito, né, que é um torcedor do Guarani, o nome dele é Egemen Serin. Pelo que eu tô entendendo aqui, ele está ouvindo a gente lá na Turquia. Ô, louco, hein? Eu tô vendo aqui, é o Egmen Serin. Egmen Serin. Egmen Serin, lá na Turquia. Que beleza, hein? Não, audiência na Turquia? Lá na Europa Oriental. Desce a Portuguesa lá pela direita. Domina a Prada, Igor Bahia, vai pro chão. O árbitro manda seguir, ela não sai, tira do jeito que dá. Olha ele aí, ó. Bruno Mendes ajudando a defesa, mas o árbitro não deu nada, deu só saída de bola pro time da Portuguesa que tem pressa. Bola lançada, sai jogando o time da Luz ali pela meia direita. Bruno Leonardo adianta a parada com Lucas Natan, que acabou de entrar. Volta a jogada com Bruno Leonardo, domina, 2 toques na bola. Achou pela ponta direita o João Vitor, Speed Jamerson. Quero ver passar do Jamerson, João Vitor. Jamerson dominou, girou, conseguiu se livrar da marcação. Manda essa bola pra frente. Ela tá no corredor, domina a gorduchinha, bota a bola no chão ali, o camisa 14, Igor Bahia. Deixa a parada no meio com Daniel Costa. Daniel Costa com o Madson. Dorme no ponto, perde. Na sequência faz falta. Lucas. Falta marcada, jogo parado, fala, Claudinei Corsi. E o Thiago Silva, nosso o internauta ouvinte aqui também no YouTube, ele diz assim, então, pelo amor de Deus, acaba esse jogo. E você... Eu apostei o meu iPhone no Guarani. Meu Deus do céu, hein, Thiago Silva. Mais um golzinho do Guarani, né? Pra acabar logo, né? Pra dar mais emoção. Pra dar mais emoção, né? Pô, apostou iPhone. Pô, apostou iPhone. Ai, meu iPhone. Ai, meu iPhone. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. E tomou amarelo o Madson, hein, Alberti? Foi o Madson ou foi o camisa número 19? Eu acho que foi o Madson. Porque ali... exatamente, foi o Madson que tomou amarelo. O Madson ele é sensacional, ele é nosso. O Madson é nosso. Ele agarrou o Richard Rios. Na jogada anterior e vai saindo o Isaac. Não. O Isaac vai saindo pra entrada do Lima. Pois não. Deixa eu registrar a audiência aqui através do nosso canal de áudio e também do Radiosnet. Temos 169 ouvintes simultâneos aqui no canal de áudio e também no Radiosnet. A audiência do Radiosnet sensacional. Tá bombando a nossa transmissão. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da audiência, pela honra da sua presença. Vem, Guarani. Vem com o Jamerson, engatou a primeira, segunda marcha, foi pro chão. Falta nele. Quero ver parar o Jamerson. Agora fazer o quê? Só na base da falta. E quando ele tromba, ele machuca. Falta em cima do Jamerson e ficou caído o jogador da Portuguesa. Tive a impressão de ser o Igor Bahia aí, Alberti. Eu gostei dessa, hein? Quando ele tromba, ele machuca. Mas tudo bem, o Isaac, camisa número 29, ele foi embora
E entrou o camisa número 8, o Lima. Que mudança, hein, o Lucas de Souza. É a mudança certinho, né? E quando ali os jogadores da Portuguesa deu aquela famosa migué, porque ele acabou, ele fazendo a falta, eu não sei se ele até tá com medo de levar cartão amarelo, porque ali a pancada foi forte. E ele tá sentindo, o Spirit Jamerson já tá pedindo o jogo. Pois O jogador caiu ali, não dá, eu não sei, agora dá pra ver quem que é, o camisa número 19. Na verdade o 19 é o Lucas Natan, o Jamerson passou por ele. Quem derrubou o Jamerson foi o Bruno Leonardo. E na sequência ele deu um carrinho, porque já ia cair em cima do Igor Bahia. E o Igor Bahia acabou levando a pior. O strike, né? O famoso strike. Olha, e ali, ó, o cartão amarelo. Olha lá. E ele então, e tá tirando. Bruno Leonardo tá amarelado. Tá amarelado e ainda gesticulando para a arbitragem. No meu país, né? Lá na minha terra, lá né? no meu país, começa a fazer encenação, essas coisas, gesticular muito, leva o segundo cartão. Mas aqui não é meu país. Wagner Ferreira, 42 minutos da segunda etapa, tá na frente, o Belgrão vence por 2-1. O Moisés Moura agora dá uma reforçada ali no meio, né? Colocando o Lima, faz uma dupla de volantes, né? Com o Matheus Barbosa. E, naturalmente, 42 minutos, acho que ele tá mais certo, viu? Segurar isso, o que resta aí pra levar essa vitória. Sai jogando o Guarani lá no campo de defesa. Giovanni Augusto rebobinou a fita, voltou tudo lá com o Diego Matheus. Adianta a parada com o Rafael. Rafael domina, 2 toques pra trás. Acabou tendo que voltar. Jogada, carregou na contramão. Deixou lá na ponta direita com o Richard Rios. Foi pro chão, falta nele. Falta do Patrick em cima do colombiano. Tá caído, camisa 18 do Guarani aí, Alberti. Por menos o Richard Rios tomou um cartão amarelo. Por menos. Aí agora o camisa número 19. Foi o 4, foi o Patrick. Desculpa, o camisa número 4, né? Ei, Patrick. Acabou pegando o nosso Richard Rios e não dá nada. Então, o critério é não ter o critério, viu, Lucas de Souza? Rapaz, tá do Guilherme Nunes de Santana. Quantos anos ele tem, bom presidente? Você que tá sempre anotando a ficha aí da arbitragem? Ele tem 31 anos. É novo ainda, né? Tá novão. Microempresário. Muito bem, mas gosta de uma conversa. Senti que ele tá meio nervoso. Eu senti que o árbitro sentiu o jogo. Falta pro Guarani lá pela meia direita, toca curtinho, Alan Santos, tabela curta com o Diogo Matheus, ele volta com o Alan Santos que rebobina a fita lá atrás com o Tony. De perna direita, com visão de jogo, abriu com o Jamerson. Ficou meio na fogueira jogada, ele tocou de cabeça buscando o Giovanni Augusto, chega a marcação da Portuguesa com o Igor Bahia, vai pela linha de lá da bola, último toque foi do jogador da Luz, é lateral para o Guarani, lateral pela ponta esquerda, 43, quase 44 minutos desse segundo tempo, tempo e placar você confere aqui nos canais Futebol Interior. Taça Independência, Estádio Brinco de Ouro da Princesa é o palco do espetáculo. Por enquanto, Guarani 2, gols marcados por Bruninho e também Diogo Matheus, 1 para a Portuguesa, o gol foi do Naldo. E o placar ao vivo que mais informa no Brasil no mundo é com ele, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza. Vou informando que amanhã a Série A2 do Campeonato Paulista tem às 3 da tarde, Ponte Preta e Noroeste. Segura! Bruno Mendes lançado no comando de ataque. Faz Bruno Mendes! Faz Bruno Mendes! Faz Bruno Mendes! Pega Tomazella! Voltou para Bruno Mendes! Tomazella! Salva a Portuguesa! Teve a faca e o queijo na mão, Bruno Mendes, ele quis fazer, bateu Tomazella, salva a pátria da Luz, Alberti! O Bruno Mendes, né? 3 contra 1, contra-ataque monstro do Guarani. Ali ele foi fominha, viu, Lucas de Souza? Quando ele recebeu o passe no ponto futuro do Richard Rios, estava ele, a bola, e o gol e o goleiro, e do lado dele, por incrível que pareça, vinha o Lima. De vez de ele tocar pro Lima, ele quis finalizar, fazer o seu gol, o seu retorno. Porém, entretanto, São Tomazella fez uma defesa, fez um milagre no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quando sai o público em renda, viu, Claudinei Corsi? Só cortando vocês. Um público total de 2.425 pessoas para a renda de 43.880. Portuguesa no ataque, lançamento longo, tira a defesa do Guarani, rebote, volta pela minha direita, domina a parada, João Vitor, pra cima do Lima, se livrou da marcação, cruzamento, bola perigosa, tira a defesa do Bugre, tirou com o Rafael, rebote cai pela minha esquerda, Lucas Natan dominou, se livrou do Richard Rios, abriu na perna esquerda, em cima da marcação do Diogo Matheus, a bola voltou, cai na metade do campo, Matson, pressão total da Lusa, vem com o Daniel Costa, mais 6 minutos, lançamento longo, tira, Lucão, afasta o perigo, tira pra equipe do Guarani, bola lançada, buscando o Giovanni Augusto, Daniel Costa para a jogada, consegue se livrar da marcação do Lima, ainda Daniel Costa, dominou, deixou de lado com o João Vitor, volta o lance com o Daniel Costa, completa o plantão aí, viu, Claudinei Corsi? Eu ia dizer aqui que o Thiago Silva, que apostou o iPhone, tá doidinho aqui com esses 6 minutos. Exatamente. Wagner Ferreira, 46 da segunda etapa, vence o Guarani por 2-1, teve a faca e o queijo na mão pra
finalizar, pra fechar a fatura ali o Bruno Mendes. Pra matar o jogo, né? Pra matar o jogo. Ele e o goleiro. Mas ele tomou a iniciativa errada. O Lima tava sozinho na marca do pênalti. Se ele rola, gol vazio, o goleiro tava na marcação do Bruno Mendes. Então faltou um pouquinho É ansiedade Cérebro. do atacante, né? Ansiedade. O jogador do Guarani. Mas tem crédito ainda do Bruno Mendes. E vem Guarani, vem com o Giovanni Augusto, lançamento no ponto futuro. Pra Rafael Casabranca, tira Fabiano. Rebote cai com o Jamerson, dominou. Entrada na grande área. Um pra lá, dois pra cá. Perna direita, bateu. Passa a direita, vai fora. Pra direita? Passa a direita, vai fora. Jamerson bateu de perna direita aí, Albertinho. O Guarani vai tentando o terceiro gol. A Portuguesa tá entregue, né? Agora está naquela famosa bumba meu boi. E o Guarani vem com organização. Agora o Speedy Jamerson, né? Pelo lado esquerdo, ele puxou pro pé direito. Isso mesmo. E bateu fino, bateu forte. A bola passou, hein? Do lado do goleirão Tomazella. O São Tomazella, que até pulou. Mas se vai pro gol, não sei não, hein? Nada poderia fazer, Lucas de Souza. Vem a equipe da Portuguesa lá pela ponta esquerda, tenta a jogada, tenta insistir, ainda a Lusa com o Paraíso. Paraíso entrou no jogo e acabei de falar o nome dele pela primeira vez. A equipe da Lusa insiste no campo de ataque, tenta fazer a jogada, tenta o empate nesses últimos minutos. Bola aberta na ponta esquerda com o Patrick, engata a primeira, segunda marcha, Richard Rios. Toma dele, engata a primeira, segunda marcha, puxa o contra-golpe gigante pro Guarani. Richard Rios, aí faltou perna. Ele botou na frente, acabou sendo traído pelo gramado, seu com bola e tudo aí, Albertinho. O homem de 20 milhões, né? Quase o contrato renovado, vamos esperar, né? Eleição, você sabe, né? Pode ser usado para amanhã, esse anúncio, até mesmo para segunda-feira. Mas o Richard Rios, ele é o diferente. Acabou fazendo uma jogada diferente. Ele que não é perna de pau igual a gente, né, Lucas de Souza? Exatamente. Aliás, o time do Guarani, um tanto quanto nervoso, não é o Guarani de outrora. Apesar do resultado positivo, 2-1, vence o Bugrão. Bola lançada, Richard Rios tenta matar no peito, tenta botar no terreno. Falta nele. Tem que amarelar, mano. Falta nele. Tive a impressão de ser o Madison, que já tem amarelo. Falta marcada, jogo parado, 48 da segunda etapa, Albertinho. É o Madison, o antigo, né? Agora é o Madison. Ele abriu o bração e por menos o Richard Rios já foi expulso. Né? Então, assim, fica até chato a gente ficar falando isso, mas falta é falta, não importa qual a agremiação. Exatamente. E ali seria o segundo cartão e o Madison seria expulso. Momentos finais de jogo, bola lançada, Diogo Matheus, lançamento para Bruno Mendes, dominou, ele quer fazer o gol dele, Bruno Mendes logo na reestreia, bota na frente, encara a marcação de Patrick, ainda Bruno Mendes protege, dois em cima dele, ficou difícil, vem Fabiano de ladrão, toma o doce da boca da criança, Rafael Casabranca chega na cobertura, manda Lucas, pela linha de lado, fala Claudinei Corsi. Lembrando que a partir de agora, o ouvinte que está com a gente aí no YouTube, se quiser votar no melhor em campo do Guarani, permanecendo a vitória do Bugre, nós vamos eleger aí o melhor em campo do Bugre, tá certo? O torcedor pode, pelo que ouviu aqui ou pelo que viu na TV com o som do futebol interior, votar no seu melhor em campo. Na federação, nós tivemos o Diogo Matheus, o Diogo Matheus e também o Daniel Costa. O Daniel Costa. Então o torcedor fique à vontade aí, se quiser votar, tem peso 2 o seu voto aqui no nosso YouTube, o melhor em campo do Guarani. E desce a luz lá pela ponta esquerda com Fabiano, domina, sai da canhota, vem pro centro, volta a jogada com Madison, rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo no campo, defesa Patrick. Mais 1 minuto e meio pro fim da partida, mais uma volta no relógio pro Guarani, concretizar sua classificação pra próxima fase da Taça Independência. Bola distribuída errada, retomou o Guarani, tome contra-ataque do Bugrão, lançamento pra Giovanni Augusto, sai do gol Tomazella. Tava esperto, tira dali o goleiro da Portuguesa, porque se chega no Giovanni Augusto era gol do Guarani, Albertinho. A bola espetada, a Portuguesa se lança ao ataque de qualquer forma. Ele, Giovanni Augusto, vai sobrando os espaços, né? E só lembrando, né, Lucas de Souza, o Guarani vai chegando para a semifinal, vai se juntando a Mirassol, esperando os adversários, né? O Santo André vai jogar ainda com a Água Santa e ver aí, né, o conselho técnico. Santo André joga com a Inter, né? Desculpa, joga com a Inter, o Água Santa tá de um lado, mas tudo bem. Exatamente. Muito obrigado, Lucas de Souza. E o Guarani vai indo para a semifinal, olha só que bela, grata surpresa, e o Moisés Moura, hein? E vem Guarani, Lima, soltou para Rafael no corta-luz, linda jogada, sobrou na ponta direita para Richard Rios, para matar o jogo, Guarani. Richard Rios dominou, girou, se livrou da marcação do Lucas Natan e também do Fabiano. Deixou de lado a parada com o Rafael. Rafael dominou, deixou com o Richard Rios. Tá parado o jogo. Lucas. Tá parado o jogo, marcado impedimento ali pelo Mauro André de Freitas. Fala, Claudinei Corsi. Mandar um abraço aqui especial, né? Hoje ele achou um tempinho pra ouvir a gente. Doutor Sandro Nunes Grande tá com a gente. Doutor Sandro Nunes. Saudade, doutor. No YouTube. Perguntou se não tem Facebook. Por enquanto, doutor, Facebook não. Tá muito chato o Facebook. Então a gente tá por aqui no YouTube. E sobe o hino do Bugrão porque termina o jogo no brinco!
Trilão apitou o árbitro Guilherme Nunes de Santana pro Thiago Silva, que apostou o iPhone dele e ganhou. Termina o jogo no Brinco, Guarani 2. 2 golaços, um do Bruninho no primeiro tempo e outro de falta do Diogo Matheus. Um para a Portuguesa, gol foi do Naldo no início da segunda etapa. Vence o Bugrão, avança na Taça Independência. O Guarani tá bonito ainda no troféu, no antigo troféu do interior, vai pra semifinal. Agora aguarda os resultados da outra fase preliminar, né? O Santo André que enfrenta a Inter de Limeira, e também os resultados das quartas do Paulistão para conhecer o seu adversário na Taça Independência. Vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 9 da noite, mais 56 minutos, 9h56, começando aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo a boa vitória do Guarani com 2 golaços do Bruninho e também do Diogo Matheus em cima da Lusa, 2-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora, Albert Cavalcante, seu destaque, os jogadores da Lusa estão bravos aí com a arbitragem, hein? Principalmente o Bruno Leonardo, né? Ele foi pra cima da arbitragem, quando ali, ó, pela federação, quem foi escolhido o craque do jogo foi ele. Vamos ouvir o Isaac, o Mandrake, Claudinei Corsi. Vamos ouvi-lo. Principalmente a assistência que ele deu, né, para aquele belo gol do Bruninho. E a situação do Guarani? É uma noite muito especial para todos nós. Infelizmente a gente não conseguiu o nosso objetivo, que era classificar no Paulista, mas a gente está encarando esse campeonato com todas as nossas forças e fico feliz pela assistência, mas o principal foi o grupo sair vencedor e eu queria glorificar a Deus pela vitória, pela assistência, enfim, por tudo aí que aconteceu nesse jogo. Ô Isaac, quando eu cheguei aqui, eu conversei com alguns torcedores, eles falaram assim, ó, a gente veio buscar um pouquinho de alegria para essa reta final, a Taça Independência não era bem, acho que vocês imaginavam, a torcida também. Você acha que é possível, né, dar essa alegria aí pro torcedor? Com certeza, como eu disse anteriormente, o nosso objetivo principal era classificar no Paulista, mas a gente sabe que é um campeonato difícil e foi falado muito essa semana que a gente não vai encarar como um campeonato qualquer, a gente vai encarar com todas as nossas forças e vamos em busca do título, com certeza. Show! Tá o Isaac, né? Hoje o torcedor bugrino muda o hino, avance, avance meu bugre! O Guarani avança para a semifinal, vai atrás do título inédito, título inédito, da Taça Independência e já pensando também, hein, no 400 quilos de picanha. Nada mais, nada menos, nada que um título. E o Guarani busca Claudinei Corsi com seu técnico interino Moisés Moura. 3 partidas, 2 vitórias, 1 empate. Está invicto no comando do Guarani, Claudinei Corsi. Legal este Albert Cavalcante com o seu destaque aqui da saída dos jogadores de campo. Isaac eleito o melhor em campo pela Federação Paulista. Daqui a pouco tem a nossa votação aqui da mesa do Futebol Interior. E você, ouvinte, que estiver com a gente aí, se quiser votar no melhor em campo no nosso YouTube, pode votar, fique à vontade. Pode mandar o seu voto. O Quarto Grau diz aqui uma transmissão de gala, como sempre. A Rádio Futebol do Interior é a primeira no coração de cada torcedor. Muito obrigado, hein? Por isso a razão de sua audiência é indiscutível. Tá aí, muito obrigado. É aquilo que a gente diz, né? Quem tem que aprovar a gente aqui é o ouvinte, né? É o internauta e ele aprova, né? O José Maduro está com a gente, o Thiago Silva diz que agora é só beber e pôs um ufa. Ficou com o seu iPhone, viu, Lucas de Souza? Muito bem, destaque do comentarista Wagner Ferreira. O Guarani venceu 2-1 a Lusa do Canindé no estádio Brinco de Ouro da Princesa e segue aí na Taça Independência. Wagner, seu destaque. Não foi uma exibição brilhante, mas o suficiente para merecer a vitória. Agora ele sempre buscou o gol, sempre esteve procurando jogar ofensivamente. As alterações feitas no time realmente surtiram um efeito. Ao contrário da Portuguesa, né? O Gilson Crana foi mexendo e foi piorando a Portuguesa. A Portuguesa perdeu toda a força ofensiva no segundo tempo. Não sei se o time pregou, porque realmente o esforço foi muito grande, mas não há o que discutir. A vitória do Guarani é indiscutível, mesmo tendo sido brilhante. As suas estrelas principais
não brilharam no jogo tanto, né, quanto brilharam em jogos anteriores. Eu me refiro ao Richard Rios e ao Giovanni Augusto, mas outros jogadores tiveram destaque. Daqui a pouco, nas nossas notas e na escolha também do melhor em campo, vocês vão ver qual foi, pelo menos na nossa opinião aqui, o melhor do Guarani nessa vitória. Legal, daqui a pouco tem mais. Wagner Ferreira, o Quarto Grau põe aqui. Muito obrigado por vocês existirem. Opa, que coisa, hein? É o quarto? É o quarto grau. Quarto grau. A gente que agradece aí, né? A sua audiência aí, poxa. Rapaziada, não é fácil não, hein? Isso aí é muito bom. Quem mais aqui? Se eu não falei aqui, desculpe alguém que eu pulei aqui, já falei do Thiago Silva, né? Zagueiro da seleção? Não, o que apostou o iPhone. Que susto. Ele pôs aqui, obrigado, meu Deus. Valeu aí, rapaziada. Tá certo, então. Lembrando mais uma vez que amanhã teremos, a partir das 8 da manhã, o primeiro torneio Intercondomínios de Beach Tênis. Você vai acompanhar nos canais do Facebook e também do nosso YouTube. Estarei ao lado do Lucas de Souza e também do Giovanni Paiola na cobertura de um evento diferente, né? O Beach Tênis nos canais Futebol Interior. Aliás, eu quero rodar para vocês uma mensagem de um dos patrocinadores que estarão com a gente amanhã, abraçando aqui o Dario, também o Oberdão, o Adriano, né? Vejam aí a mensagem da Smart Store. Você que mora num condomínio, que tem uma empresa e quer colocar um mini mercado no seu negócio, no seu condomínio, presta atenção nessa mensagem aí da Smart Store Brasil. Olá! Já imaginou uma Smart Store em seu condomínio? Vem comigo que eu vou te apresentar. Smart Store é um mini mercado de autoatendimento 24 horas instalado dentro do seu condomínio, em uma sala disponível, um corredor ou até mesmo compartilhando o ambiente com outro espaço, como, por exemplo, uma academia ou salão de jogos. Não tem nenhum espaço? Sem problemas. Temos também a montagem em containers, uma opção que traz um visual incrível para o condomínio. E sabe o melhor disso tudo? O custo de montagem é zero. Basta nos mostrar o espaço disponível e a Smart Store cuida de toda a instalação. Olha só a quantidade de benefícios que o seu condomínio terá com uma Smart Store. Valorização dos imóveis, facilidade para vendas e locações, segurança no dia a dia do morador, funcionamento 24 horas, qualidade de vida para moradores e colaboradores. Afinal, quem é que nunca precisou daquele ingrediente para uma receita às 10 horas da noite? Ou quem sabe uma cervejinha gelada para as visitas que chegaram de surpresa? E para usar é muito simples, basta escolher os produtos, passar no caixa automático e pronto. Facilidade até mesmo para idosos que não precisarão baixar nenhum aplicativo para concluir a compra. Na Smart Store é assim, comodidade, praticidade e segurança. Traga o seu condomínio e trabalhe com a maior empresa do segmento. Tá aí o recado da Smart Store, simplificando vidas, né? Falei condomínios aqui, empresas, mas também academias, né? Um salão de jogos, enfim, aonde você quiser instalar, é só falar com a rapaziada lá através do Dario, do Oberdão, do Adriano, todas as meninas no atendimento lá. Smart Store realmente simplifica a sua vida. Agora, 10 da noite, mais 4 minutos, 10:04, daqui a pouquinho eleição do Melhor em Campo. Também vou fazer o sorteio aqui do ganhador do corte de barba e cabelo lá na Alfa Barber Clube no Cambuí. Pessoa que vai lá, dá aquele trato, né, dá aquele tapa no visual, com massagem capilar, tomando aquele chopinho esperto, um atendimento no ar-condicionado, tranquilidade total. Estou tentando o seu corte, viu, Albert? Não sei se vai dar certo, mas estou tentando. Então você vai concorrer aqui daqui a pouquinho. Ele está tentando. Estou tentando. A prioridade é do família, tá? Porque ele está mais meio prejudicado. Não, aí. Primeiro ele precisa consertar aqui o telhado. Primeiro ele, depois o sótão pode ser comigo depois. O família está meio assim, meio assado, entendeu? Família tá meio Bruno José, né? Então ele precisa dar um trato lá na Alfa Barber Clube. A rapaziada vai esperar aí pelo ganhador. De daqui a pouco, no nosso início de fim de jogo, eu vou sortear aqui o ganhador para ir até a Alfa Barbershop no Cambuí cortar barba e cabelo. Rua dos Alecrins, 46. É isso, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com
com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Muito bem, são 10 da noite mais 8 minutos. O quarto grau ele fala aqui como o mundo está evoluído, pois há 50 anos atrás não tinha nada de Smart Store. Poxa, estou a ficar idoso. E o Dario Júnior está acompanhando a gente também aqui, mandando um grande abraço para toda a equipe. Dario, um grande abraço para você. Grande amigo Dario Júnior, desde os tempos de Rádio Brasil. Hoje ele está lá na Smart Store, mas continuamos parceiros aqui. Temos a nossa parceria para a transmissão amanhã, lá do primeiro torneio Intercondomínios de Beach Tênis, e a Smart Store está com a gente. Amanhã vou entrevistar a rapaziada da Smart Store. Fala, Albert. Eu tenho informação, acabei de receber a informação, né, que foi muito, né, vinculado aí a vinda, né, do Andrigo, né? Mas na verdade, Claudinei Corsi, é fake news? O nome é outro. Torcedor bugrino, se segure. Qual é o nome? Regis está na pauta. Muito bem. Regis 78 está em pauta. Foi a minha possível especulação. Eu não soltei nada na redação, mas eu já imaginava que pudesse ser o Regis pela fase que ele está vivendo no Curitiba. Exatamente. Né? O Regis 78 está em pauta, né? Acabamos de receber a informação. Tá aí o Wagner Ferreira, o Regis voltando. É uma boa, Wagner? Todos se recordam que o titular era o Andrigo. Aí apareceu o Regis, o Andrigo sumiu.
Aí o Regis fez o que fez no Guarani, né? Saiu aqui nos braços da torcida e só por uma grana boa foi pro Coritiba. Não tem nem comparação entre Andrigo e Regis, tranquilo. Entre os dois, você prefere o Regis? Regis, claro. Tá muito bem, vamos então às 10 da noite, mais 10 minutos. O Guarani venceu a Portuguesa 2-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa pela primeira fase da Taça Independência. Vamos então conferir agora o melhor jogador em campo, o craque do Bugre nessa vitória 2-1 em cima da Lusa. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos então ao craque do jogo, não temos votos aqui do torcedor, viu? Wagner, Lucas e Albert, vocês então é que vão decidir. Deixa eu ver com quem eu vou começar hoje. O Albert está no celular, o Lucas também, então eu vou começar com o Wagner Ferreira. Wagnão, o seu voto para o melhor em campo. A gente não está aqui para discutir voto, né? Nem de companheiro, nem da emissora da federação que transmitiu o jogo. Mas, escolher o Isaac como melhor em campo, eles não assistiram o mesmo jogo que nós, né? Olha, eu gostei muito do Jamerson, viu? Para mim, o Guarani não teve assim grandes estrelas no jogo de hoje. As suas principais estiveram apagadas, me refiro aí ao Richard Rios e ao Giovanni Augusto. Mas eu gostei do Jamerson pela atitude, tanto no primeiro como no segundo tempo. Válvula de escape do Guarani por ali, pela direita. O Guarani não teve jogada com o Alvarinho, não teve jogada ali pelo lado direito. Então, para mim, o Jamerson, craque do jogo nessa vitória do Guarani. Tá certo. Jamerson, um voto então do Wagner Ferreira. Agora eu vou com o voto do Albert Cavalcante, o repórter da noite. Em quem você vota para melhor em campo do Bugre, Albert? Concordo com o presidente, né? Com o Speedy Jamerson na partida de hoje. Foi escape, né? Apesar da marcação da Portuguesa sempre em cima dele, ele tendo dificuldades defensivas, né? Hoje, a turma fazendo a dobra em cima dele. Mas o meu voto vai para outro jogador, tá? Meu voto vai para o Alain Maldini Santos. Ele que entrou no lugar, já segunda partida que ele está no lugar do Luciano Capitão Castan. E ele foi muito bem com o Lucão. Foi uma grata surpresa para mim e eu voto aí as investidas da Portuguesa. Portuguesa, tanto que não consegui entrar, mas sim só de chutão, de longa distância, eu voto no Alain Maldini Santos. Então, ele fala, eu concordo com o presidente, eu já boto mais um voto pro Jamerson depois aqui. Muda. Aí depois no meio do caminho ele... Muda a trajetória da conversa. Eu concordo, mas meu voto não é nele. Mas você já viu falar o pênalti com paradinha? Eu acabei enganando o... Coisa, viu? Que Claudinei. coisa, que coisa! Lucas de Souza, o seu voto. Opa, eu mesmo. Bom, ele pode não ter sido o cara mais... Ai, é outro. Calma, eu vou votar, calma. Ele pode não ter sido o cara mais brilhante em campo, mas por conta da sua força de vontade e também por ser essa válvula de escape que o presidente comentou, também concordo que seja o Jamerson eleito o melhor jogador em campo. Ah, tá bom. Assim eu não preciso votar, portanto, o Jamerson com 2 votos do Wagner Ferreira e do Lucas de Souza é eleito o melhor em campo. Um voto para o Alan Santos, que está aí cobrindo a ausência do Luciano Castan. O Albert já tem ideia de quando pode ser o próximo jogo do Guarani, não? Não temos ideia nenhuma. Não digo contra quem, mas pelo menos a data? Não, porque vai ter a outra, né? Outro conselho técnico? Vai ter. Provavelmente quando vir as equipes, né, eles irão aí definir as datas, né? Porque temos a questão da televisão e também da disputa, né, das oitavas, né, das semis lá do Campeonato Paulista. Muito Só bem. que ele é o principal, né, Claudinei Corsi? Tá muito bem, o Márcio tá com a gente aqui também, curtindo aqui o nosso fim de jogo dos canais de futebol interior, repercutindo aqui a vitória do Guarani em cima da Lusa 2-1. Portanto, Jamerson, eleito o melhor em campo pela equipe do futebol interior. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, e aliás, como eu tenho feito aqui, né, o Albert Cavalcante já pode chegar aqui com o seu destaque final para ficar à vontade, ele que tem que ainda ir para Valinhos, para Vinhedo e adjacências. Peraí, mas não, vamos conversar Você direito não aí, quer ir Claudinei embora? Corsi. Não, mas não tá esquecendo de nada, Não é embora. Você ainda tem uma missão a cumprir aqui, calma. É porque Fica tranquilo. É que ele se despediu e não deu aquela. Mas ele dá sempre aquele sinalzinho. Eu tenho que despedir de você no ar, pra você sair da jornada. Não, mas quando ele despede de mim, ele só faz assim, ó. Porque quando corta, ele só faz assim, ó. Quando ele faz assim, eu já sei o que é. Ele então, não fez. Faltou assim, então faz pra ele. Ele faz assim, eu já sei o que. Isso. Pronto, agora ele já fez. Destaque final, Albert. Entendi. Pois não, Claudinei Corsi. Destaque final.
É o Guarani, né, que passou de fase. Estamos na semifinal. Hoje sempre Guarani, o Guarani que venceu. Peraí, tem um voto aqui. O quarto grau não poderia ficar de fora, né? Ah, ele tem que votar. Pô, ele foi. Mas ele votou. Então aí complicou. Porque ele votou no Tony, goleiro do Guarani. E tem o peso. E o peso. Peso 2, né? O peso 2, Claudinei Corsi. Então o Ney vai ter que votar, porque agora empatou, né? 2 votos pro Jamerson e 2 pro Tony. Por que 2 pro Tony? Porque o voto do torcedor tem peso 2. Tem peso 2. Se ele é der um verdade, voto, vale 2. É verdade. Então você já segura a vinheta que você vai ter que soltar de novo. Vai ter que soltar de novo, Felipe. Abre de novo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Tá aí, ó, quarto grau, que eu não sei o seu nome, só sei que é quarto grau com distintivo do Grêmio. Tivemos que reabrir aqui o melhor em campo por causa do seu voto, né? Você deu um voto pro Tony, seu voto tem peso 2, vale 2, o Jamerson teve 2 votos e agora eu vou ter que decidir, né? Normalmente o âncora não vota, mas nesse caso aqui não tem jeito, né? A não ser que aparecesse mais um outro voto aqui. Boa. Deixa eu ver, o Marcelo Borges, boa noite, abraço, que Deus abençoe, transmissão só craque, Claudinei, Corsi, todos um abraço. Ah, tem mais um voto aqui. Ih, mas não adiantou. Não, piorou. Peso 2, quem vai? É o voto do Márcio no Isaac. No Isaac Mandrake. Empatou de novo. Empatou outra vez. Aqui nós estamos pros pênaltis, hein? Agora nós temos 2 votos para o Tony, 2 para o Jamerson e 2 para o Isaac. Como eu sou muito amigo do pessoal da Federação Paulista de Futebol, eu vou votar no Isaac. Tá certo? E, portanto, o Isaac tem peso 3. Vira aqui, virou na votação do melhor em campo. Exatamente. Então, o voto de vocês não valeu nada, tá certo? Vai votar no Jamerson, vai votar no Alan Santos, não valeu nada. E aí, presidente? Bem, ele... Quer dizer, quem é que quer? Eu tô usando da minha... Tá um negócio, né? Eu tenho que respeitar, você não vai... Voto não se discute. Eu estou voto usando... é voto, né, presidente? Eu estou usando da minha... Como fala? Da minha... O que eu tenho aqui como âncora, né? Imunidade. Não, que imunidade? Não é imunidade. Ah, Ele não tá é usando BBB? do seu poder de poder. voto. Não é bem poder a de palavra, voto, mas é poder de voto. Bom, o importante é que nós escolhemos, eu e o quarto grau, o Márcio, o Isaac, o melhor em campo. Pode fechar o bloco, Felipe. O melhor em campo, o craque do jogo. Tá aí, agora sim o destaque final do repórter Albert Cavalcante. Respirou, faz um bet, né, Claudinei Corsi? Respirou? Faz um bet. Faz um bet. Faz um bet aí. E o Guarani respirou, mais um respiro nessa Taça Independência, agora está na semifinal, está junto com o Mirassol, agora pode descansar, só ficar olhando aí, né, na janelinha, ver qual é o seu próximo adversário. Lembrando, né, que hoje foi a reestreia, né, do jogador do Bruno Mendes, ele já fazia uns 15 dias que estava aqui. Ele que na primeira passagem, ele começou na categoria de base do Guarani, o Bruno que tem agora 24 gols, né, em 76 jogos com a camisa do Guarani. E essa foi o grande destaque da noite de hoje. Pena que foi fominha, Lucas de Souza e amigos e não conseguiu fazer seu gol. Mas tá aí. E lembrando, hein, torcedor bugrino, domingo, dia 12 de março, temos a eleição para saber se a chapa do André Marconato ou a chapa do Anailson Neves será o novo presidente, né, do CA pelo triênio pelo Guarani. E os nomes que estão sendo ventilados, né, o Bruno José, a sua renovação, né, o Bruno José que muitos dizem que ele tem um salário o salário dividido com o Cruzeiro. É verdade que fomos atrás da informação e também não era bem assim, né? Mas ele foi a proposta, ele recebeu um reajuste. Pode ser que ele já renove, já apareça a contratação, já a renovação dele, até mesmo amanhã ou também até depois das negociações. Caso o Richard Rios, todos sabemos, né? Ele terá aí 20 milhões aí, né, de luvas, né? A contratação dele, mais um reajuste salarial. E o Andrigo estava em pauta. Mas agora aí nós recebemos a informação que não é só o Andrigo. O Andrigo disse, né? Os empresários do Andrigo disseram que não estavam sabendo de nada. Achamos até que era fuso horário, né? Porque é verdade, porque como é que pode todo mundo vinculando e ele não sabia de nada? Tanto que entramos em contato com o próprio agente do Andrigo e ele disse que não estava sabendo de nada. Acho que caiu aí a sua transmissão, hein? Aqui ainda pra mim continua normal.
Ah, porque o técnico... E o técnico já tá falando lá. Moisés Moura tá... Ah, então é isso. Vamos ouvi-lo. Então você vai ter que esperar mais um pouquinho, Tudo bem. Robert. Quer dar um até mais? Um até mais e fiquem com Deus e até a próxima. Tá certo. Robert Cavalcante, vamos então à entrevista do técnico do Guarani, o técnico interino. Estão de parabéns, isso é fruto do trabalho deles. E é seguir o dia a dia. A gente sabe que o futebol a gente não pode se acomodar, porque aí que está o problema. Então, os jogadores estão de parabéns. Tudo bem, Moisés? Aqui é Antônio Lupe, Rádio CBN. Das 3 partidas que você esteve à frente do comando técnico do Guarani, a Inter, Palmeiras e Portuguesa, hoje foi a que o desempenho ficou aquém? Você esperava um pouquinho mais dessas 3 que você esteve à frente? A gente sabe que o desempenho é assim. A gente vem de um grande jogo contra o Palmeiras, né? Uma grande vitória no jogo anterior. Eu acho que com a equipe ela vai se construindo em cima das dificuldades, né? Então é natural que um jogo com o Palmeiras, a motivação está lá em cima. A gente tinha estudado bem a equipe do Palmeiras. Hoje o estudo da Portuguesa foi igual. A gente sabia das dificuldades. É uma equipe que tem jogadores rápidos na frente, tem o Daniel que tem qualidade ali para enxergar o jogo, então a gente sabia que não ia ser fácil, né? A gente está no futebol há muito tempo, então assim, a mesma maneira que eu encaro os outros jogos, eu encarei esse jogo da Portuguesa. Eu acho que o principal é saber superar os momentos difíceis da partida, né? A gente está preparado para isso. A gente conseguiu mudar ali a fase de construção nossa, porque isso já era trabalhado. A gente sabia que ele vinha com a linha de 5, né, que ele utilizou no último jogo, e automaticamente, se a gente não conseguisse desbloquear no sistema inicial, a gente poderia ter usado isso na segunda parte. Foi o que aconteceu. A gente conseguiu ali fazer o 2-1, poderia ter feito 3, né? A gente teve a oportunidade para isso. Um gol de bola parada que poderia ser evitado. A equipe teve bem consistente na parte defensiva. Eu acho que é isso. A construção de uma equipe é jogo a jogo, é treino a treino. Eu acho que é dessa forma que segue. Moisés, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco por que da demora na troca no meio campo. Nós percebemos o Daniel Costa com muita liberdade, principalmente no primeiro tempo. Por que da demora da troca do Anderson pelo Matheus Barbosa? Obrigado. A gente sabe que a questão da troca não é só jogador por jogador. A gente sabe que existe um sistema, existe espaços no campo. A gente não trabalha em função de um atleta, a gente trabalha em função do espaço. A gente tendo um espaço muito grande entre o Giovani e o Gênesis, então automaticamente ele estava vindo nesse espaço que estava dificultando um pouquinho para o Anderson e para o Richard, né, atacando com os dois laterais ao mesmo tempo, então automaticamente baixava um pouquinho mais os nossos extremos. Ele estava utilizando de uma forma boa na primeira parte. São ajustes que a gente tem que fazer. A gente sabe que o adversário também tem qualidade. Esse ajuste aconteceu na segunda parte, em questão dessas mudanças. O Anderson estava bem, só que é um campo um pouquinho mais pesado. Ele vem fazendo boas partidas, ele estava bem. Agora, é claro que é um jogador que estava explorando o espaço. A gente tem que saber o momento de mexer, até porque a gente tem 3 substituições na segunda parte, já tinha feito uma no intervalo. A gente não pensa só em trocar os jogadores, sim a questão do sistema que a gente trocou na segunda parte, fez as mudanças ali na construção com o Diogo, em que desbloqueou a equipe dele e aí a gente conseguiu jogar um pouquinho mais. Boa noite, Moisés, Victor Freitas do Bugricast. Eu queria que o senhor avaliasse a estreia do Bruno Mendes, não só pela ótica do que ele fez nos 45 minutos finais, mas também do que ele vem apresentando nos treinamentos, né? Se você puder falar um pouquinho sobre a condição física dele para o torcedor esperar algo para a sequência da temporada, por favor. O Bruno, ele tem muita qualidade. A gente sabia a questão dos minutos que ele suportaria em campo, né, no máximo tempo, até porque o último jogo que ele fez com mais de 45 minutos, né, já tem meses, se eu não me engano foi no mês de julho do ano passado. Então uma coisa é o atleta treinar todo dia em alta intensidade, agora você entrar no jogo, o jogo é jogo, ele modifica tudo, automaticamente tem todo o estresse da partida, tem todo o peso que se tem para entrar e fazer as funções que a gente trabalha no dia a dia para jogar para o jogo. Teve bem, né? É o primeiro passo. A gente sabe que tem que tomar cuidado em questão de lesão, a gente não pode passar do ponto, até porque é melhor às vezes você ir colocando um atleta que está muito tempo parado aos poucos do que colocar na partida e de repente se lesiona. Então a gente tem que ter esses cuidados que automaticamente fazem parte do futebol.
Moisés, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Hoje você optou pelo Isaac, né, no lugar do Bruno José suspenso, e o Isaac foi um dos melhores em campo, jogou muito bem. A dúvida e é uma boa dúvida, imagino, para você, onde colocar novamente o Bruno José? Dá para jogar os dois juntos? Você vai ter uma semana toda para pensar no time para a próxima partida, mas é possível pensar nos dois atuando juntos? Acho que sim, mas eu acho que o principal é uma equipe que quer objetivos grandes. Ele não tem apenas 11 atletas. Para mim, assim, eu não vejo titular e reserva. Tanto é que o Diogo jogou o primeiro jogo muito bem, depois saiu por questões estratégicas, voltou hoje, definiu o jogo. Então, assim, eu acho que é essa a mentalidade. O atleta do Guarani tem que pensar no todo, não é apenas se eu sou titular ou não. Então, nós temos jogadores de qualidade, o Isaac teve muito bem, o Neilton teve uma situação que o tirou do jogo. Eu acho que é dessa forma, a gente ter um grupo forte, porque os objetivos eles vão muito além do interesse individual. Eu acho que é uma boa dor de cabeça, não só ele, mas como os outros que entraram em campo também, o próprio Diogo, o Rafael, enfim, todos eles que participaram do jogo, o Matheus, que depois que vinha como titular anteriormente, teve uma lesão que o afastou um pouquinho, então a gente pensa em grupo e não no atleta individualmente. Tudo bem, Moisés? Você esperava a bola parada do Diogo também, quando você colocou ele ali? Você tinha pensado em alguma outra estratégia dele? E o que representa para você, né, essa taça Independência, essa classificação para essa semifinal, né? Você que está tendo agora aí a sua oportunidade, já conseguiu esses bons resultados, né? Conseguiu talvez aí o que tenha sido mais importante para o Guarani, que é a permanência, boas atuações. Então, o que representa isso para você também? Eu acho que o principal é você estar preparado, né? Se fala muito em questão de um treinador, ele é muito jovem, ou ele não tem experiência. São coisas que eu não acompanho muito. Eu tenho muito tempo de futebol, eu estou no futebol praticamente minha vida toda, como atleta, rodei os 4 campos do mundo, me preparei muito. Então, assim, em questão de preparação, a gente está pronto, a gente sabe que o futebol, ele te traz situações que, se você tirar os pés do chão, você pode cair. Então, assim, a gente mantém os pés no chão, o trabalho é dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu penso alto, eu sei que o jogo de hoje, a partir de amanhã já é passado, a gente já pensa no próximo jogo. Tudo que a gente disputa, tudo que a gente entra para jogar, eu acho que o objetivo primeiro tem que ser a vitória. É claro que existe a estratégia, existem situações como hoje, se desse um empate, poderia ir para os pênaltis. Então, assim, a gente se prepara realmente para o que o futebol ele nos entrega. E, às vezes, se você não estiver preparado, se você não tiver realmente noção do que está em jogo, você se perde, aí você joga tudo para água abaixo. Então, jogo a jogo, o que eu controlo é justamente isso, como eu sempre falei, é o momento onde eu estou, né, estou fazendo meu trabalho como sempre fiz. Eu acho que não tem nada demais aqui para mim pensar de uma forma em que eu, sinceramente, eu não vejo assim, uma grande oportunidade ou a oportunidade menor. Futebol, para mim, ele sempre foi isso, sempre foi minha vida, é minha paixão, é o que eu me preparei sempre como atleta, agora como treinador, e jogo a jogo, sempre para ganhar. Sempre foi, sempre vai ser a minha ideia. Tá muito bem, tá? Então, a entrevista coletiva do técnico Moisés Moura, né? Técnico interino do Guarani. Ô Wagner, antes da gente dar as notas no jogo, fala aí o que você ouviu da entrevista dele, concordou com tudo, com nada ou mais ou menos? Tipo do treinador vaselina, né? Ele realmente... Como é que é, Wagner? Treinador vaselina, liso. Porque É que nem bagre ensaboado? Não critica jogador de jeito nenhum, ele quer manter o vestiário, então tá todo mundo jogando bem. Tá certo ele. Exatamente. Todo treinador tem que ser assim. Veja que o Daniel Paulista criou uma confusão aí por né? Mozart Santos fez a mesma coisa. Também, dizem também que teve problema de vestiário. Então ele tá no rumo certo. É um treinador início de carreira, enalteceu aí os jogadores, até o próprio Bruno Mendes, né, que entrou, perguntaram o que ele achou do Bruno Mendes. Tá treinando bem e tal, não disse que ele foi fominha naquele lance, que poderia ter feito o 3º gol do Guarani, mas enalteceu todo mundo aí. Então tá todo mundo bem, tá tudo bem. Quando ganha é assim mesmo, né, Caldeirão? Tá tudo maravilha. Tá certo, tá tudo tranquilo. Ele que não perdeu até agora, né? São 2 vitórias e um empate. Tá muito bem. Saudar a rapaziada lá no outro lado do mundo que tá com a gente aqui ainda nesse fim de jogo. A rapaziada lá na França, na Holanda, no Reino Unido e também no Japão, né? Através do Radiosnet, do Chrome. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência de vocês.
Deixa eu só lembrar aqui que toda segunda-feira, às 9 da noite, na Rede Conecta de televisão, você pode acompanhar o Conecta Esporte, Futebol Interior. É isso aí, tem lá o POI, Dr. Arthur Eugênio, tem Guina Paiva, em sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. E também pelo YouTube. Portanto, acompanhe toda segunda às 9 da noite na Rede Conecta de televisão o programa Conecta Esporte Futebol Interior. E eu vou aqui ao ganhador do prêmio da Alfa Barber Clube, a sua barbearia, que fica ali na Rua dos Alecrins, número 46, no Cambuí. Dos meus amigos Gustavo, Leandro, André, Luiz André e Rodrigo. Quem ganhou hoje aqui pelo nosso sorteio foi o JP Queiroz. JP Queiroz, seu amigo, né? Amigo do Lucas aqui. Companheiro nosso lá da Prospera, Instituto Prospera. Exato, aí depois você pede para ele entrar em contato com a gente aqui. Mas o JP Queiroz foi então o ganhador do corte de barba e cabelo. Vai ficar feliz o JP, hein? Vai dar um tapa no visual, hein? Ele tem cabelo? Não tem muito não, mas tem uma boa barba. Então dá para ele fazer a barba, né? Sim. Colocar aquela toalhinha quente, vai, né? vai dar um tapa no visual. Aromática e tal, dar aquela relaxada. Muito grande bem. JP. Muito obrigado aí a Alfa Barber Clube. O Neiver outro dia esteve lá e elogiou demais. Virou cliente da Alfa Barber Clube, a barbearia lá no Cambuí, na Rua dos Alecrins, número 46. O pessoal tá indo, gostando e virando cliente, hein? Dessa vez quem vai lá é o JP Queiroz. Depois o Lucas vai entrar em contato, né? Se ele estiver aí na escuta, pode mandar um WhatsApp aqui pro 98989-3526, tá aí na tela para você. Ney. Diga. Mandar um abraço pro meu cunhado, tá lá na Praia Grande. O que ele tá fazendo lá? É o Tadeu. Ele mora lá, ele é corretor de imóveis. Ah, é? Tá lá. Eu pensei que era o Tadeu da Brother Veículos, seu cunhado, porque também tá na praia. Antônio Tadeu Ferreira. Antônio Tadeu Ferreira. Mesmo sendo Ferreira, não é parente, mas é gente finíssima, adoro demais. Isso aí, lá da Brother Agora Veículos. o Tadeu tem um filho que tá na Irlanda, meu sobrinho. Ah, é? E também curte a gente lá, né? Não, você sabe que a gente estava fazendo um levantamento aí, o Wagner, nos nossos... O Giovanni Paiola, né, que é o meio maluco que mexe com esses números aí. A maior audiência no exterior do futebol interior está justamente na Irlanda. É muito brasileiro lá. Tem demais. E o pessoal divulga o futebol interior lá. Ele foi com visto de trabalho, tá muito contente. Alugou uma casa agora recentemente. Ele usa tamanco? Tamanco? O irlandês usa tamanco. Não é holandês que usa? Não, além dos holandeses, os escoceses também usam. Não, o escocês usa saia, né? E tamanco. E toca aquela gaita de fora. E toca a gaita de fora. O escocês. O irlandês, ele fuma charuto. Ou não? Também, né? Também fuma charuto. Gosta de tomar cerveja. Toma cerveja. Muita cerveja. Cerveja que lá não precisa ser gelada, né? Não. Porque ela já é gelada naturalmente. Tirou da fábrica. Então. Gelou, estraga a cerveja. Tá muito bem. 10 da noite, mais 33 minutos. Vamos então aqui às notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, Wagner Ferreira. O Guarani venceu a Portuguesa 2-1. Vamos então às suas notas para o time do Guarani. E às vezes me perguntam, né, por que a gente não faz também as notas do time adversário? Porque a gente faz a transmissão aqui dos times de Campinas, né? No caso de Guarani e Ponte Preta. Então, o que interessa para o torcedor aqui da cidade é a atuação dos times de Campinas. Por isso que a gente faz somente as notas do time de Campinas. Sem contar que a gente consegue sair um pouco mais cedo também, né? Não tendo que fazer as outras notas. Então, por isso, vamos às notas do Guarani, começando com o goleiro Tony, Wagner. Houve quem se manifestasse aí nas redes sociais. Voto no Tony. Voto para o Tony. Perfeito o Tony, né? Eu acho que não cometeu nenhuma falha. Todas as vezes que foi chamado, presente lá, sem dar susto para o seu torcedor, para a sua zaga, passa confiança para os zagueiros. Muito boa a nota do Tony, vai ficar com uma nota 7. Nota 7 para o Tony. E o Ivan Alvarinho? O tal negócio, né? Ele não é limitado, não compromete, mas também não evolui. Para passar do meio campo é um parto, né, Lucas? Ele não passa no meio campo mesmo. O Alvarinho, quando ele tenta passar, falta para ele um pouco de qualidade, talvez até um pouco de ousadia, né? Mas nos últimos jogos ele tem ido para frente, né, presidente? É a sequência de jogos, né? Talvez tenha entrado no esquema aí do treinador.
porque o lado direito do Guarani não existe, né? Com o Alvarinho, não tem apoio. Você vê como é que foi a mudança depois que entrou o Diogo Matheus, né? Pois é, então nós estamos aí com a nota do Alvarinho, nota 6. Meia dúzia. E a nota para o Diogo Matheus, que fez um belíssimo gol. Ele entrou a 24 do segundo tempo, Wagner. Eu esperava até que começasse a partida, né? No entanto, por estratégia, o treinador entendeu de começar com o Alvarinho, tudo bem. O Diogo entrou bem no jogo, fez o gol, uma belíssima cobrança de falta, vai ficar com a nota 7 o Diogo Matheus. Acho que agora, com essa atuação, com esse gol, acho que ele pega a camisa titular aí. E o Lucão, Wagner? O Lucão poderia ter uma nota melhor, não fosse um vacilo no gol da Portuguesa. Foi justamente entre ele e o Alan Santos que apareceu ali, o Naldo, para tocar de cabeça e fazer o gol da Luz, no gol de empate. Então vai ficar com uma nota 6 o Lucão. Alan Santos. Mesma coisa. Nesse episódio aí, se confundiu ali com o Lucão, deixou pro outro, deixou pro um. Por esse vacilo aí, nota 6 também pro Alan Santos. E fechando ali a zaga na lateral esquerda, o Jamerson. Na minha opinião, um maior destaque do Guarani. Daria uma nota 8 pro Jamerson, porque faz de tudo. Ele desarma, ele apoia, ele faz lançamento, ele chuta a gol. Hoje chutou uma bola com a direita, quase que faz no gol do Guarani. Então, pra mim, é um jogador quase que perfeito, o Jamerson, subindo a cada jogo. 8. E o Wenderson? Então, ali é uma decisão do treinador. Se ele começa com o Wenderson, tem um pontinho a mais acima do Wenderson. Um pouquinho acima do Vilela. Um pouquinho acima do Lima também. Então, por isso, está sendo o titular aí da posição. Mas não vejo nada demais nele, não. Jogador limitado, fica naquela ali, feijão com arroz. Não compromete, mas também não evolui muito. Nota 6. E entrou no lugar dele a 24 do segundo tempo o Matheus Barbosa. A gente estava dizendo aqui que era a esperança de que ele pegasse uma bola sobrando, né? Como aconteceu no jogo do turno, no jogo da classificação. Anos. Mas isso realmente não aconteceu. Ele vai ficar com uma nota 5, um ponto a menos do que quem vinha jogando. E o Richard Rios, hoje, Wagner, que tomou cartão amarelo. Tal negócio, o Richard Rios, ele sabe jogar bola. Agora, subiu na cabeça esses valores astronômicos que estão pedindo aí para o seu passe. E muitos interessados, e ele está querendo mostrar serviço, que ele é o cara. E numa dessas, ele prejudica o time. Hoje, por exemplo, segurou demais a bola, irritado em alguns momentos, tá? Negócio de cotovelada, que ele costuma fazer isso. Levou cartão para variar. Então, por querer aparecer demais em detrimento do time, vou dar uma nota 5 para o Richard Rios no jogo de hoje. Legal. E o Bruninho, Wagner? Bruninho fez o gol. Belo gol. Pela posição ali, ele ia morrer de fome pelo lado direito, agora ele não teve jogada pela beirada do campo. E ele jogando aberto por ali. Ele só teve, entre aspas, né, o mérito de fazer um gol. Em que golaço. Uma bola levantada pelo Isaac. Não foi uma bola jogada na área. Foi uma bola lá alçada para o Bruninho, que apareceu nas costas do bom zagueiro até o Fabiano, da Portuguesa, bateu de primeira. Belíssimo gol do Bruninho. Mas no segundo tempo, acabou sucumbindo. Nota 6 para o Bruninho. Nota 6 e entrou no lugar dele o Rafael. 13 do segundo tempo. Todo mundo gosta de valorização dos jogadores da base. Ele joga bem aberto pela direita. Boa participação, mas falta muito para ele aí em termos de agressividade, de efetividade. Vai ficar com uma nota 5 o garoto Rafael. E o Isaac Wagner, que foi eleito melhor em campo pela Federação Paulista? Eu não vi nada demais no Isaac, a não ser aquele lançamento para o Bruninho fazer o gol e alguns lampejos aí, um chute a gol no segundo tempo. E não vi nada demais para ter sido eleito aí pela Federação como destaque do Guarani. E por mim também, né, Wagner? Como a nota é nossa aqui, eu vou ficar com uma nota 6 para ele. Tá muito bem. E o Lima entrou no lugar dele a 41, tem nota? Eu poderia não dar nota nenhum pro Lima, mas ele foi realmente reforçar o meio campo. Então vai ficar aí com uma nota 4 pelo pouco tempo que teve de aparecer. E o nosso amigo Gênison Wagner? Então, o Gênison, essa semana aqui, ele participou de um... Se despediu. De redes sociais, e ficamos naquela. Será que foi um tom de despedida? Não vai jogar mais no Guarani? E não aparece o jogo, ele não vai como titular. Eu acho que não é jogador para o Guarani. Não sei se alguém já anunciou que não vai ficar. E realmente pode ser esforçado e tal. Tenta cair pelas beiradas do campo. Centralizado, ele não tem domínio de bola, não tem habilidade para isso.
Então, lamentavelmente, bom, rapaz, tudo é bom profissional, mas não deu, né? Nota 4 para ele. E entrou no lugar dele a tão esperada estreia do Bruno Mendes. É bem no ou mal. intervalo de jogo. É bem ou mal, vou dar uma nota acima, né? Vou dar uma nota 5 pro Bruno e não vamos exigir muito dele. Primeiro jogo na volta, só apenas treinamento, né? Enfrentando um jogo, e um jogo duro contra uma Portuguesa que exigiu bastante. E perdeu um gol por puro, né? Individualismo. Poderia jogar essa bola pro Lima, que estava sozinho na marca do pênalti. É só receber, o goleiro já estava marcando o Bruno lá. É só jogar pro gol, fazer o terceiro gol do Guarani. No entanto, foi abusado do individual, perdeu a oportunidade. Mas tem bola para ser titular do Guarani. Eu acho que vai ser titular da camisa 9 do Guarani. Não sei se é com a camisa 9, mas será titular do Guarani. Bruno Mendes, nota 5. Legal, o técnico interino do Guarani, Moisés Moura, Wagner. Foi bem nas alterações, né? Alguém pode questionar com relação a algumas preferências, algumas escolhas, mas o homem tá ganhando, pô, né? Tem os 5, empatou com o Palmeiras, ganhou hoje, 3 jogos, 3 invicto, então vai ficar com uma nota 7 aí o nosso Moisés Moura. Nota 7 para o técnico interino do Guarani, Moisés Moura. Arbitragem, Wagner, o senhor Guilherme Nunes de Santana. Olha... Aliás, antes a nota do jogo, Wagner. A nota do jogo. Um jogo que tecnicamente fraco, mas interessante. O Guarani procurando jogar ofensivamente, a Portuguesa com as suas limitações também. Então vai ficar com uma nota 6,5 para o jogo. 6,5 para o jogo. Agora sim o árbitro, Wagner. Eu acho que não houve nenhum lance polêmico que pudesse. Inclusive a Portuguesa foi reclamar, Lucas, no final do jogo, fizeram uma rodinha em volta dele. Que eu saiba, não era aniversário dele hoje. Para fazer rodinha em volta do árbitro. Deu tempo não deu para 6, entender o 6 porquê. Minutos de acréscimo. E reclamar o quê, Portuguesa? Vai reclamar... meu pai diz, né? Lugar de reclamar é na cama, que é lugar quente, né? Não em cima do juiz. Negócio, quem vence comemora. Quem perde, mas esse justifica. árbitro aí, muito conversador, inverteu algumas faltas, meio confusa a arbitragem, na minha opinião. Mas sem lance polêmico, né? O Guilherme Nunes de Santana, ele é um microempresário em São Paulo, tem 31 anos. Os bandeiras, sem muito trabalho, hein? O Mauro André de Freitas, o mais velho do trio aí, 45 anos, empresário. Ele tem lojas de conveniência, esse Mauro André. E o Ítalo Magno de Paula... Será que ele é dono da Oxo? Hã? Será que ele é dono da Oxo? Ah, é? Que muitos falam Oxo, né? É, Oxo. Baita rede, hein? Baita rede. Ele tem o principal CNPJ das empresas dele, mas ramificado por todo o Brasil. O Mauro André aí tá bem na fatura na arbitragem e também, né, no comércio. E o Ítalo Magno de Paula, 34 anos, professor de Educação Física, mora em Limeira. Também uma nota boa para a arbitragem, hein? Nota 6, sem qualquer comprometimento. Tá muito bem, então. Aí as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, das notas do jogo, a gente vai para o comentário final do Wagner Ferreira, passando a régua. O Guarani venceu aí a Taça Independência. Se ganhar, o Guarani já foi campeão do Troféu do Interior? Nunca, né? Eu acho que não. Ontem nós pulamos um jogador aí, hein? Pulamos um? Giovanni Augusto. Ah, o Giovanni, tá certo. Foi uma atuação discreta que a gente até pulou aqui nas notas. Senhora, eu não tinha colocado aqui. Vai ficar com uma nota 6, Giovanni Augusto. Poucos lampejos, né, daquele Giovanni Augusto que a gente está acostumado a ver. Mesmo com o Richard Rios, um pouquinho melhor do que o Richard, né? Nota 6 para o Giovanni Augusto no jogo de hoje. Legal, tá aí então a nota de Giovanni Augusto. Agora sim, o seu comentário final, passando a régua. Wagner, o Guarani venceu a Lusa 2-1. Segue na Taça Independência, né? Se for campeão vai ser inédito, se fosse um troféu do interior, mas também vai ser inédito porque é a primeira edição da Taça Independência, né? A partir desse ano. Diz aí, Wagner. Fica na história, né? O primeiro vencedor, o primeiro campeão da Taça Independência, porque até então era troféu do interior. Com essa edição de troféu, com essa denominação de troféu Independência, se o Guarani vencer, vai para a história como o primeiro campeão. É uma vitória que credencia o Guarani a resultados melhores, né, na sequência, porque muita gente entendendo que esse campeonatinho não vale nada. Mas é sempre bom ganhar, né, Wagner? Mas é bom ganhar, fatura, tem uma... Né, porque se perde, perdeu na Copa, na Taça Independência. Perdeu na Copa do Brasil. Tem 400 mil de prêmio, né, pro ajuda bem, campeão. Né? Tem a
a visibilidade Wagner, pela transmissão ao vivo. E domingo tem eleições, Wagner. Eu não gosto muito de falar da política do Guarani, porque para mim qualquer grupo que entrar, eu acho que vai ficar devendo ainda. O Guarani está longe de ter aqueles abnegados, né, de Jaime Silva, de Jaime Schuff, né? Lembra do Schuff, 78? De Leonel também, que fiz parte da diretoria lá com o Leonel. Então agora está nesse grupo de empresários aí, que eu nem sabia que eram bugrinos, né? Mas em todo caso estão lá, né? Sócios, conselheiros, e que decidam nas urnas lá o que é melhor para o Guarani. Beleza, Wagner Ferreira, um excelente final de semana para você então, Wagner, e até a próxima, que a gente não sabe ainda quando vai ser. Pois é, Claudinei, grande abraço a você, ao Lucas, a todos os nossos companheiros na jornada esportiva de hoje, e melhoras para você, né, Claudinei? Xaropinho São João. Muito obrigado, né? Melagrião. Grande abraço a todos e até Grande mais. abraço. Este Wagner Ferreira comentou aqui, trouxe as notas do jogo e também o seu comentário final sobre o jogo em que o Guarani venceu a Lusa 2-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando a você que amanhã, quartas de final do Campeonato Paulista, tem Palmeiras e São Bernardo com a CIN às 19 horas. Um pouco mais cedo, às 2 da tarde, abertura da jornada esportiva para Ponte Preta e Noroeste, que jogam às 3 da tarde no Moisés Zucarelli, com a transmissão, a narração do Carlos Corsato, a ancoragem do Marcelo Corsato e as reportagens do André Luiz e os comentários do Frank Francisco. A mesa de áudio e vídeo a cargo do Felipe Marques. No domingo, às 4 da tarde, tem Corinthians e Ituano, com a Rádio Esporte Clube Americana. E às 19h30, RB Bragantino contra o Botafogo com a W Esportes do nosso amigo Rochinha. Portanto, fique ligado no final de semana dos canais de futebol interior, muito mais futebol para você. E amanhã, a partir das 8 da manhã, tem a transmissão do primeiro torneio de beach tênis intercondomínio de Campinas e região, e nós vamos estar lá com o futebol interior na transmissão ao lado do Lucas de Souza, do Giovanni Paiola, para você curtir essa festa bonita que vai acontecer na Arena Aveiro, aqui em Campinas, a partir das 8 da manhã. Se ligue aí no YouTube e também no Facebook do Futebol Interior. Muito bem, vamos então conferir com o Lucas de Souza a ficha técnica da partida em 30 segundos para a Prone Alimentos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. E pela primeira fase da Taça Independência, o Bugrão se deu bem contra a Portuguesa, já está nas semifinais, e o técnico Moisés Moura, que ainda não perdeu sob o comando do Guarani, mandou a campo o Tony, Alvarinho depois Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Jamerson, Wenderson depois Matheus Barbosa, Richard Rios e Giovanni Augusto, na frente Isaac depois Lima, Bruninho depois Rafael Casabranca e o Gênison, que deu lugar ao Bruno Mendes, que fez a sua reestreia com a camisa do Bugrão. Ainda no banco de reservas, o técnico Moisés Moura tinha o Kozlinski, o Lucas Marques, o Titi, o Leandro Vilela, o Theo e também o Nicolas Careca. Já a Portuguesa, eliminada da Taça Independência, pensando agora na Copa Paulista para a sequência da temporada, mandou a campo o Tomazella, o Robson, depois Madison, Patrick e Bruno Leonardo. No meio campo, Naldo, depois Igor Bahia, Tauan, depois Lucas Natan, Pará, depois João Vitor, Fabiano e Daniel Costa. Na frente, o Gustavo Ramos, depois o Paraíso e o Richard. Ainda no banco de reservas tinha o Fernando Henrique, o Ângelo Hudson, Gustavo Bochecha, Misael, Lucas Venuto e também o Wagner. Gols, o Guarani abriu o placar aos 27 da primeira etapa, num passe de cinema do Isaac, que achou o Bruninho dentro da grande área, ele pegou de primeira, marcou um golaço, fez 1-0. Na segunda etapa, a Portuguesa veio para cima e logo aos 7 minutos empatou a partida com o Naldo, um pós-cobrança de escanteio do Daniel Costa, e o Guarani na marca ali dos 37 para o final da partida, com o Diogo Matheus, marcou de falta um belíssimo gol e deu números finais à partida, que foi arbitrada pelo senhor Guilherme Nunes de Santana, que teve o auxílio aí do Mauro André de Freitas, também do Ítalo Magno de Paula Andrade, quarto árbitro Ricardo Bittencourt da Silva e também no VAR o Adriano de Assis Miranda.
Público de 2.425 pessoas para uma renda de R$ 43.880. Primeira fase da Taça Independência 2023, neste dia 10 de março de 2023. A bola rolou a partir das 8 da noite. E essa a ficha técnica completa para Guarani 2, Portuguesa 1, Claudinei Corsi. Valeu, Lucas de Souza, um grande abraço a você, ótima noite e até amanhã, às 8 da manhã na Arena Aveiro, Lucas. Temos um encontro marcado aqui nos canais Futebol Interior, no YouTube e também no Facebook. Eu aguardo por você. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela honra da sua presença. Eu me despeço por aqui. Fique com Deus, até a próxima. Fui! Legal, este Lucas de Souza com a ficha técnica para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. E com a ficha técnica do Lucas de Souza, nós vamos colocando um ponto final neste fim de jogo dos canais Futebol Interior, que repercutiu a vitória do Guarani 2-1 em cima da Lusa pela Taça Independência. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Agora em Campinas, 10 da noite, mais 50 minutos. (10h50), estamos colocando um ponto final na jornada esportiva desta sexta-feira, 10 de março de 2023, onde você curtiu a vitória do Guarani 2-1 em cima da Portuguesa pela primeira fase da Taça Independência. 2 golaços do Guarani de Bruninho a 26 do primeiro tempo e aos 32 do segundo tempo, Diogo Matheus, um belíssimo gol de falta. O gol da Luz é de Naldo a 8 minutos do segundo tempo. Você conferiu aqui com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Nós falamos por aqui em nome de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Com a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, eu, Claudinei Corsi, agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência e os convido a estar com a gente já a partir das 8 horas da manhã desse sábado, na transmissão do Beach Tênis aqui nos canais Futebol Interior. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.